que muitos de nós não fazemos uma experiência do poder da oração? Porque a oração precisa ser acompanhada de misericórdia e de perdão pelos nossos irmãos. A oração tem força, a oração é eficaz, a oração alcança de Deus aquilo que ela pede. A oração é capaz de atingir milagres quando ela brota de um coração que perdoa. Por isso Jesus diz assim: quando você se colocar de pé para orar, quando você se colocar de pé para rezar, perdoe se você tiver algum ressentimento contra alguém, para que também o seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados. Repito para você, você está passando por uma grande necessidade na sua vida, e mais do que nunca você precisa da ajuda de Deus. Esta oração precisa ser ouvida. Você nunca precisou tanto do socorro divino como agora. Jesus tem uma palavra para mim e para você nesta manhã. Quando vos puserdes de pé para orar, quando vos puserdes de pé para rezar, perdoai. Perdoai. Se você tiver, se cada um de nós tivermos, se vós tiverdes algum ressentimento contra alguém, se você fica ressentindo o que a pessoa fez, se você fica lembrando para sentir de novo aquela raiva, para sentir de novo aquele ódio, para abrir de novo aquela mágoa dentro do coração, olha o que Jesus diz: perdoai, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Quando Jesus está no centro das nossas vidas, quando Deus é o primeiro para nós, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós podemos viver em paz com nós mesmos e com os outros. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, quando nós permitimos que Jesus esteja conosco, do momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós podemos, gente, com a graça de Deus, vivermos reconciliados com os outros e com nós mesmos. Nós podemos ter paz com os nossos pais, com os nossos filhos, com o marido, separado ou não, como esposa que foi embora ou com quem você vive. Nós podemos ter paz com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, até com os nossos inimigos. Porque quem tem Deus na sua vida não perde a paz por causa de um inimigo. Quem tem Jesus no seu coração não tem inimigos. Só tem Deus, é aquela pessoa que ainda não descobriu que ele é um amigo equivocado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem paz no seu coração, mesmo que existam outros contra ela. O fato de alguém ser contra mim não pode tirar. Então, o outro não pode me fazer mal. Nós, quem somos vulnerável. Mas quando você é pessoa de Deus, é igual alguém que uma pessoa faz contra outra que está em Deus, não às vezes o mal que você faz contra a gente. Fazer o mal não é uma opção de inteligência. É como se ela metesse as mãos numa panela de piche. Depois você não vai conseguir desgrudar disso. Nós não devemos ter nenhum. Nós levemos a pior os nossos vícios. Pergunto, começar essas perguntas uma outra. E qual de nós? Fulano é muito difícil para mim. Mas você já pensou na pessoa? O quanto que às vezes eu sou de... Me diz qual é o casamento, que o relacionamento é fácil. De ser bom, não quer dizer que é fácil. O que pouca gente diz. Não... Às vezes a gente é diferente da minha e completamente diferente da dela. A vontade dela. Ai, relacionamento com filho é tão difícil.
me diz, pior os seus relacionamentos difíceis, porque Ele está cuidando. Porque às vezes você pensa assim, eu recebi feridas tão profundas, porque isso está perdoar. Perdidos. Por que nós estamos perdidos? Porque por causa dos... Mas aquelas situações mais graves, mais sérias, onde entrou maldade, traiu com tudo. Isso é muito difícil para não levará a perdoar, se assim nós permitirmos. Que ensinamento o Senhor quer? No seu coração, eu perdoe. No seu coração, eu perdoe. A cruz naquela situação. A cruz naquela situação. A cruz na terra. Perdoa você, fulano. Você tem uma irritação que você lembra? Sócio. Deixar as pessoas irem. Para a gente poder viver nas cadeias da falta de perdoa. É como se tivesse a pessoa ali com ele. E aí você como que você não tem outro objetivo de vida por causa da oportunidade de devolver o mal que ela te fez. Não. Eu não vou mais carregar esse ranço com uma decisão sua. Mas veja, a mulher perdoa. Então você não vai perdoar nunca, porque esse nó que existe dentro de você, nesse momento, se você perdoar, o Espírito Santo está aí do seu lado. E a mudança nos seus sentimentos, nas suas emoções, virão como consequência. Mais calma, mais serena, mais tranquila. Se compadece dos que repriram os seus julgamentos. Tome nesta manhã a decisão de fazer uma faxina no seu coração e libertar essas pessoas que ainda pesam dentro de você. E você vai perceber que seu dia vai ser... Nós. A palavra foi trazendo tantos ensinamentos, né? Fui anotando aqui. Mas eu destaco que Deus hoje ele vem nos recordar das nossas fragilidades, pelo menos para mal. Deus é muito específico, né? Deus pergunta quais são seus defeitos, quais são suas qualidades. Atenção na palavra, o Márcio até destacou esse versículo também. Ou seja, de todos os seres vivos. Nada e nem ninguém as que não são tão boas ou com as coisas para você. Deus é paciente, porque Deus ele vai dizendo aqui para nós o selo do rezo no imediato. Quanto Márcio ia fazer, Senhor, me deixe ter vida nova, a partir não entrará no reino de Deus. Quem não nascer de novo não viverá essa experiência da providência. Quem não nascer de novo não será capaz de colocar a cruz de Cristo. Verdade eu te digo, quem não nascer de novo, quem não vem Espírito Santo, vem. Quer nasceu do Espírito Santo, vem Espírito Santo. E nós reconhecemos, abrimos a tua paciência, Senhor, é esta experiência, Espírito Santo de Deus. Agora, Espírito Santo de Deus, selo de pessoas que se renderam ao mal, à vingança. Pessoas com o mal para si, o mal para os outros, com a mente. Deus realiza sentimentos ruins, todo torpor, todo você. Acredito mais na minha família, mas bendito seja Deus por isso. A partir desta palavra é um novo tempo. De Deus, diga com o calor do teu amor, maior intimidade com Jesus, o rancor. Ao mesmo tempo, Senhor, me faz enxergar a falta de perdão, mantém nas trevas ou feriram. Amanhã eu dou o meu passo na colocar barreiras, netas que a minha alma se endureça. Eu te peço, Jesus, perdoo a todos. Se você tem alguma situação, perdoa essas pessoas. Desse fardo, Rezar um Pai Nosso, tantas se estabelecem em nós. Com fé rezamos juntos. Da vossa vontade, nós perdoamos a ti. Ouvir agora, eu tenho certeza, muitos textos na vida de cada um. Esta obra, Valdênia, graças que a Deus. esta obra está no ar, pela graça de Deus, está onde está tudo que precisamos neste mês.
Hoje, reta final do projeto Dai-me Almas. Para dar em relação ao mês de março. Diga tá para bom? nós. O que estava doente, ele tem 3 anos e apareceu um problema de infecção melhora. Gravado Medalha das Duas Cruzes. E nós vamos fazer esta oração. Chegando na casa das pessoas, porque viu, e até o final de março. Final de março. Mas olha só, chegando, graças a Deus, é o poder de Deus que se manifesta através de 3186-2600, 12 3186-2600. E você pode enviar para lá com os evangelizadores porta a porta. Atenção, evangelizador porta a você, que é evangelizador para você. Que é o nosso caso aqui, a gente dá a ação de Deus, a graça do Senhor na manutenção desta obra. Ele compõe o projeto Dai-me Almas. A arrecadação do projeto Dai-me Almas, gente, se dá principalmente por 3 transferência online, transferência é investido na evangelização e na manutenção desta obra, e os eventos. Porque quando você... Onde vai essa evangelização? Adquirindo hoje. Tornando presente é fácil. Ah, boleto chegou na tua casa? Olha esse rosto lindo. Quem tá pela televisão? Então, atenção, família. Hoje o boleto não pode ficar parado, tá bom? Ajudar pra gente subir esse percentual. De ontem pra hoje foram só 3%. Uma transferência, então. Peça para um amigo, para um parente, pessoal do grupo de oração. Contas.cançãonova.com para você ajudar no carnaval. A gente já começa na próxima sexta-feira e você é o nosso convidado para lá de especial para rezar. Nova, fazer uma oração muito simples, mas que eu queria que você fizesse. Continue levando a tua palavra que salva. Amém. Sempre. Hoje, 13 amanhã. Pronto. Tem mais, família, Márcio? Amanhã, hein? Valeu, querida. Amanhã estamos juntos. Com a graça de Deus, é isso mesmo. Pedro, bem-vindo sempre. Obrigada, viu? Deus me pague. Tamo junto. Amanhã, hein, Sapo? A gente te espera. Esperamos por você também. Deus abençoe. O Senhor é bom, bom para trevas. A seguir, o caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Darei e o protegerei. 19. Um roteiro com orações diárias para você se preparar para viver a Páscoa em plenitude, com o coração repleto da 12, 31, 86. Toda menina gosta de um montão de rosas. Então, cada Ave Maria são 200 que a gente Nossa Senhora. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play, no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Vamos juntos, ele voltará. Uma livre para todos os públicos. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelos juntos nessa missão maravilhosa de evangelizar. Rádio, TV, internet, juntos nessa missão aqui na Canção Nova. Bom dia, povo amado de Deus. Eu estarei lá em Alagoas. Exatamente. 5 é segunda, né? É segunda-feira. E na terça-feira está... Bem-vindo, Padre Marcos. Também conosco. E é isso que a gente quer rezar também. Nesse rezar, vamos juntos proclamar. Eliane de Liz pede pela saúde de José Wilson. Pedimos a intervenção de Deus na vida de Berenice Jesus Costa e pela restauração. E ela, Santana, também por você, pelas suas intenções. Então, como diz o nosso... Vamos cantar? Vamos, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor, Deus, eu creio. Senhor e nova, testemunhada. Trens, não é, que deixa 9 feridos na Zona Norte de acidente. Pedimos situações complicadas como essa. Lembrando sempre o que o Papa nos todo
o medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Senhor. Entrega, traz em segurança. Cuida da vida dos honestos, tempos de penúria, porque o Senhor Deus ama a justiça e a descendência dos malvados destruída. O Senhor lhes dá ajuda. Entregar a vida, se confiar a Deus, não viver como se Deus não existisse. Os nossos instantes que diante das decisões que temos que tomar hoje, andar sobre a dependência dEle. É colocar a vida nas mãos de Deus. Metido ao poder de Deus. Entregar a vida que não, se não estiver pautado pela palavra de Deus, eu não faço sucesso, serás bem-sucedido. Mas para que ele seja perfeito, é preciso voltar para a minha palavra. Doentes e depressivos, porque abandonaram a minha. Volta o seu caminho a Deus. Entregar o caminho a Deus é se nos voltarmos para a palavra de Deus. Ele multiplicará as nossas provisões. A palavra de Deus e não rezar com ela. Não adianta ter a palavra projeto de vida por excelência. Viver nessa palavra é viver no caminho do Senhor. A alegria. E Ele dará o que pedir teu coração. Se volte. Vivido muitas coisas, uma vida agitada. Quando nós deixamos o nosso caminho se desviar, projeto de vida, ficamos verdadeiros. Vai dizendo isso. Eu entrego o meu caminho a Ti. Eu entrego o meu caminho. Eu entrego, Senhor, na certeza que o mais eu faço da Tua palavra o meu projeto de vida. Sua palavra. Caminho. Eu não quero, Senhor, caminhar mais. O meu caminho a Deus. Eu entrego o meu caminho. Entrego o meu caminho ao Espírito. Senhor, eu me confio. Ação. Coloco tudo aquilo que está em meu coração. Coloque diante de Deus. Você que muitas vezes pede oração no Instagram, numa das nossas, e o mais Ele fará. Confia, coloca no Senhor a tua alegria em Deus hoje, e pedindo a Deus a solução para as dificuldades no seu fará. Faça do Senhor o centro. Tocando você para os seus projetos, entregar os seus mãos a minha vida. Depositar em vossas mãos a confiança. Toda falta de confiança. Vem reacender em nós, Senhor. Vem reacender de todo o mal. Os filhos, vai entregando aquilo que tira sua paz, forças e até mesmo cansaços, com o poder de Deus, entregando o seu caminho. Decidam em que direção você vai, mas entregue o caminho, entregue o seu caminho a Deus. Uma coisa será acrescentada em lugar, outras prioridades têm tomado conta de você. A minha prioridade, Senhor, a sede da Tua palavra. Coloca em nosso coração, Senhor, a sede ao Senhor. E peça agora, o Espírito dará o que pedir teu coração. Deixa o Espírito Santo agora, quando nós colocamos a nossa frado. Espírito, enche a minha vida, enche-me com você, enche-me em louvor te adorar, meu coração, meu teu altar, as minhas mãos, as minhas orar, teu altar. Ele que se voltar para mim,
Você que não vai mais, diz: volte. Você tem andado triste porque abandonou-me, volte-se para mim. Ciados. Me chamava a atenção também enquanto Salete ia conduzindo o momento. E para revisão. Revisão. Nós sabemos que para um carro andar bem, periodicamente é necessário fazer uma revisão. Preciso verificar isso ou aquilo. E é feita ali uma revisão. Para quê? Para que o carro continue. Acionar o freio fazer uma revisão. Para que o carro, aparentemente eu estou bem, mas será que isso... E ali vai verificar, nessa revisão, se as taxas estão equilibradas. Se não tem algo que... Nossa saúde física é necessária também fazer uma revisão. E rezou. Isso é de convidar a isso, a fazer uma revisão da sua vida necessária na casa. É preciso trocar algo e fazer o bem. A sua vida com Deus, a minha vida com Deus, para que o venhar e possamos viver longos anos. Uma revisão para nós avançarmos também, irmãos, na nossa minha vida de oração. Meu irmão, minha irmã, façamos. Quem dá, irmã, que nós te pedimos nesta hora. Jesus, queremos fazer mesmo uma revisão da nossa vida espiritual, com a saúde dos nossos, com a nossa casa, com o carro, com tantas coisas. Mas nós precisamos também cuidar da nossa espiritualidade, da nossa saúde. Quanto tempo eu tenho tido com a Tua palavra? Nossa, Senhor, me ajuda. Eu estou tendo pouco contato. Sacramentos da Eucaristia. Vai pedindo a luz do Espírito. Mas tenha coragem, a alma. Tenhamos coragem. Sim, Senhor. Olhar para essa nossa realidade. Se possamos chegar ao céu, Senhor. Nos ajude, Senhor. Senhor, eu quero abrir as portas do meu coração para Senhor, Ti. Espírito. Sim, Jesus, eu preciso fazer esta revisão, sem medo do que vou encontrar. Sem medo do que vou encontrar. Sem medo de olhar para os meus pecados. Sem medo de olhar. Te dou, Senhor, livre acesso. Do meu coração, te dou livre acesso. Cante. Eu abro livre a ti. Realizas prodígios. Me ergues do chão. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, experimentará milagres dentro de si. Aquele que abre a porta do coração para a palavra de Deus entrar em sua vida, minha irmã. E é preciso de verdade abrir o coração, não porque ela estava se sentindo pesada. Mas eu tenho que dizer que busque o perdão de Deus, erguer você do chão, deste deserto que está a sua vida, pela falta da oração, pela falta dos sacramentos, ou pela oração a vida inteira. Não apenas uma parte de você, mas você por inteiro. Por isso abra as que não são as armaduras de Deus, mas que são as suas armaduras para que Deus não entre. Deixa cair por terra. Deixa cair por terra o preconceito. Deixa cair por terra o seu passado, os rancores, as lembranças que te fazem muitas vezes ficar parado no mesmo lugar. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem um projeto de vida.
Dizer sim, Jesus. Jesus está de braços abertos para a dor. Como meu único, a minha És tu a minha esperança. Meu me dar um coração novo. Quer me dar um coração Uma novo. vida nova. Abro as portas do meu coração, te dou coração, te dou livre acesso, Senhor. Diga para Ele: eu abro as portas das prodígios, me ergues do chão, forte, Senhor. Espírito Santo, deixando Ele agir. Com confiança, Senhor, nos abandonamos em Ti. E acolhe, Senhor. Sim, Senhor, nós entregamos a Ti mentes preocupadas. Entregamos a Santo agora. Realize prodígios, dados, tocar aqueles que vão prestar. Pedimos agora o Espírito. Rezamos, Senhor, por este lar. Levantando aqueles que estão caídos pelo pecado, pelas drogas. Levantando, Senhor, aqueles que se sentem frustrados. É o projeto de Deus. Esse sim. Senhor. Louve pelas maravilhas que Ele está fazendo. Agradeça. Obrigado, Senhor. Por tudo que Ele fará. Fazendo agora. Nós te damos graças. Nós está aflito, com o coração atribulado. Nós louvamos a Obrigada, Senhor, porque o Senhor levanta os desanimados, que sentem um amor maior por Deus, que querem caminhar com Deus. Saiba, isso é o efeito do derramamento do Espírito Santo em seu coração. Se brotou no de mudar de vida, saiba, esse desejo quem está colocando. Obrigado, Espírito Santo, por este ânimo novo, solar. Obrigado, Espírito Santo. Pois o Obrigado, teu braço forte, Pois realizas prodígios, me ergues do chão. E agora no finalzinho me vem uma imagem das chagadas, desempregadas há muitos anos. Entregues ao Pai das misericórdias, maravilhas, milagres, pessoas que vão sair da UTI hoje, pessoas que estão saindo do coma, pelo projeto da M Almas. Pai nosso, feita a vossa vontade, assim na terra nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E alcançamos 65%. Obrigada, sócio evangelizador. Obrigada a você que faz parte desta para a rede. O outro vai comer os sapos por você, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. E eu agradeço, não é? Quando vê os seus filhos voltando por causa da evangelização, voltando para Ele. De Deus, tem várias maneiras da gente contribuir com a Canção Nova, nossos produtos de canção também, para os nossos vestuários, né, Padre? Os vestuários ajudam a chegar aí, através da sua doação, mas também da sua compra no Davi, que é um celeiro, como o Padre. Eu não falo pagar, de ajudar a Canção Nova. Né? Não é um pagamento, é uma ajuda. A gente ajuda a obra de Deus. Agora nós temos uma nova modalidade de doação, o cartão de crédito. Olha que bênção, você que tem cartão de crédito, liga aqui na Canção Nova e já deixa preparado todo mês. Como você paga uma internet? Propagandas comerciais. A gente tem a providência divina que acontece todos os meses através da sua contribuição. Não importa a quantia, o que a gente precisa é que você continue ajudando como você pode. A gente sempre fala, o que você não pode é deixar de ajudar. Precisamos de você. Queremos convidar você para o acampamento de carnaval, que vai acontecer aqui na Canção Nova, já a partir
da semana que vem, não é isso? De sexta-feira. Essa sexta-feira, mas no sábado estarei aqui, não é? Na loja Canção Nova, abraçando você que vem. Vai ser uma forma diferente, não é? De poder estar com você. Os que estão aqui, você que está aqui no rincão, você que está em casa, pode até estender as suas mãos. Pense qual é a sua intenção. O que você já rezou hoje? O que rezamos juntos neste momento de oração? Que tudo isso seja abençoado mesmo. E que, tendo feito essa revisão, e vamos continuar a partir deste momento de oração, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor. A seguir, de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura. Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministro. Venha viver a espiritualidade da canção. Palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo-Rio e Ado. Rápido, mas com aquele conteúdo na Bíblia e na outro jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. Fé. De quem é Canção Nova formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo. Convido você a peregrino internacional de Pentecostes e em Portugal, Deus. Que se debruçou por um instante para a admiração, se o espírito fica do que o verdadeiro artista está pronto a vários construídos pelas mãos do homem. Alguns podem usar destas situações para transformar em arte aquilo que gostaram. Saiu lá dos escombros, pesou-me os ombros. Não precisa nem de muita apresentação. Obrigada, muito obrigada. É um presente estar com a alma aberta, né? Bom. Que maravilha. Então eu me sinto agora mais livre ainda por aí. Ziza é meu apelido desde que eu sou... Mas ainda quando minha avó era viva, chamada Gigliola Cinquetti. E aí ele ficava tentando me dizer Gigliola. Muito arteira. E eu era levemente arteira também. E esse menino da rua, conhecido, junto à cantora com a arteira, ficou isso mesmo, padre. Era para ser. Olha que beleza. Então, hoje não é somente, digamos, um nome artístico. Pela arte, outro tipo de arte, né? A arteira, a menina arteira. Já que você falou nisso, então era menina arteira? Muito. Pelo que eles contam. A gente sempre se lembra. Desde sempre uma menina que desbravava a vida. Sempre fui uma pessoinha, pequenininha. Não, vivia com força, era corajosa. Em fazer alardes. Desde sempre, assim, que sabia que precisava servir e colocar de fora, estar mais suscetível às flechadas da vida, mas ao mesmo tempo mesclado com um pouco aventureiro. Eu me lembro, a gente morava para ficar conosco em casa, minha mãe trancava a gente dentro de casa, mas eu aprendi a abrir. E era um lugar onde tinha educação, uma viagem, né? Era uma aventura, tipo Robinson Crusoe, assim. E eu pegava um toquinho de madeira, as aulas ali, e eu me lembro que a professora desse lugar sempre me espiava. Eu saía pela janela para ver beleza por aí. Eu saía pela janela para procurar o que me encantasse quando eu ficava sozinha. E sempre era uma busca de algo além, uma intuição, uma percepção da vida que me dá trabalho. Isso, eu sofro com isso às vezes. Mas sempre parece que está na frente, sempre que está além de mim ou além do que eu acho que eu tenha de habilidade, e exige esforço sempre de mim, exige colocar o toquinho perto da janela para poder subir. Isso que eu ia perguntar, porque eu vou dar um salto, claro que nós vamos voltar depois, mas você reconhece hoje ainda essa... A vida é esforço estável. Eu não tenho habilidades facilitadas, não vejo nenhuma habilidade digna de confiança, com nem zero prepotência, porque às vezes é difícil de fazer,
mas com boa vontade, esforço estável, ficar sem dormir, dá certo. Eu acho que sim, eu acho que eu fui criada assim. Eu é uma mulher exigente e que mesmo sendo analfabeta demais e que talvez eu tive mais o chinelo do... E me irrita, você tem que ver, eu fico brava quando me cobro, quando estou atrasada. Fácil, que eu toque fácil, que eu faça muitas coisas com muita naturalidade. Essa facilidade, mas é fruto de um esforço. Isso você percebe que é fruto da tonalidade? Não, acho que foi uma soma, acho que foi um reforço dentro de uma eleição que eu me sinto de Deus. Assim, acho que a educação que eu recebi da minha mãe, que eu admito ter desde pequena. Porque eu me lembro do Paraná, pertinho de Campo Mourão. E tinha sempre o festival no fim do ano de decorar poemas para apresentar. Aquela hora que a criança vai, a família se lembra dela me cobrando conteúdo. Eu me lembro dela insistindo em uma postura, né? Quando eu choramingava, acho mais assim, minha mãe, sendo uma mulher e meu pai também, sendo pessoas que não tiveram conhecimento. E agora queria ir para a capital e vai com Deus. É com Ele que você vai. Não. Porque nós somos frutos. E eu tinha uma escola de música com alguns amigos em Maringá. Deixa eu só... Vocês... Nossa, faltou um ano, viu? Eu preferi ganhar um ano de vida do que perder, né? Pois é. Mas, pois é. Não consigo minhas ver casinhas vocês, todas gente. iam cair, padre. Eu acho que todo movimento cerebral musical, vindo da música erudita, eu estudei música erudita há 15 anos. Então, vindo da música erudita, a racionalidade, que é a estrutura base da engenharia. Então, eu acho que esse lado... Eu ia bem. Mas eu acho que foi uma escolha que eles sempre fez viram. parte da tua vida. Sempre. Mas aí você fez uma outra... Muito bonita, porque eu me lembro, eu tinha problema de pulmão e eu ia para natação. Na segunda quadra, do lado de um hospital que era bem na esquina, tinha uma casa de madeira e um muro com uma entradinha com vários degraus, assim, e eu sempre na volta da padaria eu ouvia no mesmo horário, todos os dias. No primeiro aí não dava para ninguém me ver, eu abri o pacote de pão, todo dia. Aí eu chegava em casa, entrava pelo... Sabia? É que ela me seguia. E ela chegou, me deu um susto, eu sentadinha ali naquela casa, na minha filha, eu tremenda, né, de medo. Chamou a dona da casa e disse, olha, já faz alguns meses que eu tô vendo a minha filha fazer isso. Eu acho que é isso que ela gosta. Quem que tá aí? Espera que eu vou chamar. E foi a minha primeira professora de piano, Eliana Barbosa. E foi muito intrigante o jeito de chegar naquela casa. Mas foi assim que nasceu uma música e ali eu comecei a estudar piano, dali ela me preparou para o conservatório. Então, quando eu estava no 4º ano de... Pensando numa coisa que fiz questão de falar durante o primeiro bloco. Também, mas o que você tem escolhido? Sua escolha, ela tem te levado para onde? Hoje a Ziza pode pensar e dizer onde as escolhas dela têm levado ela. Mas e você? Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé e com a sua resposta. Para onde as tuas escolhas têm te levado? Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Satisfação, segurança e credibilidade. Estes são os nossos compromissos e trabalhamos diariamente para que seja uma realidade constante. Loja Canção Nova, Atacado Canção Nova e Porta a Porta. São 70 funcionários que fazem evangelização para todos os cantos do nosso país. Ser um sócio evangelizador é contribuir para que a missão de milhares de pessoas através da Canção Nova.
Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Sua Escolhas têm te levado. Nós somos frutos de tantas coisas. E até o último suspiro, a tua escolha precisa ser muito bem feita. Isso você disse, né? A música. Sim. Só que tocaram, que fizeram com que você se transformasse. Nossa vida é construída pelas escolhas e é pautada pelas escolhas. Mas principalmente o que eu faço com tudo que me acontece. Isso. Porque eu venho de um lar muito caótico, violento, Que tipo de violência foi? Você falou várias vezes no primeiro bloco, eu não quis te interromper, mas que tipo de violência? De todas. Eu lembro que tinha um armário azul, calcinha, sabe esses horrorosos? Sei. Tinha um armário azul no quarto do meu pai e da minha mãe. E lá no fundo desse armário, numa gavetinha falsa, tinha um primeira que sabia onde estava o revólver. Então, imediatamente eu escondia no meu quarto. Imediatamente eu despistava meu pai e minha mãe e eles se agrediam muito, né? Eles não se casaram por amor. Se casaram por responsabilidade. E amor, a responsabilidade não se sustenta sem amor, né? Como assim? Como casar por responsabilidade? E casou com ela por causa do meu irmão. Eu duro também. E acho que quando eu digo que a melhor escolha que eu tenha feito... Eu me lembro de cenas no colégio onde eu estudava, no Regina, correndo atrás do outro com a faca na mão. Era constante isso. Bonito, assim, não só a escola nos intervalos, para eu aprender a tocar violão de ouvido, para eu aprender para ver se saía de mim. Eu me lembro que as irmãs que me visitou, pondo desde cedo, nem sabia que eu estava delineando o rumo da minha vida. Põe teu olhar em meus pés e caminha comigo. Eu me lembro sentada quando eu pedi que Deus me educasse. Sim. Nesse momento de dificuldade do colégio, minha primeira experiência, lia a Bíblia junto comigo, escondido. Ela ia me buscar. Lá você fazia a experiência. Especialmente minha mãe foi para a igreja depois da minha experiência. Até que tinha, de vez em quando, de domingo. Tinha. Mas eu acho que foi ali minha grande decisão, a escolha de perceber que eu precisava de ajuda. Que eu não dava conta daquilo tudo. E que, assim que eu me mudei para Curitiba, ela me atendia de graça 2 vezes por semana. Fazer terapia 2 vezes por semana. Muito. Você fala das amigas, dos amigos. Fazer parte de um retiro de mulheres. E chegando lá tinha uma mulher que falava antes. E descobri também a minha vida, porque conviver com aquelas pessoas, falar do que a gente falava, com certeza é época, porque hoje eu sou muito o que eu sou devido àquela época. A gente acabou de uma tecladista, eu aceitei entrar no curso, mas depois eu fiquei sabendo que quando ela tinha, graças a Deus, e a gente começou a trabalhar juntas. Virei a tecladista dela e aí a gente começou a conviver muito juntas, unidas no mesmo sentimento, momentos difíceis no lado da outra. Mas eu acho que uma coisa muito importante na minha vida que é sempre de me empurrar para frente, assim. Ela consegue enxergar o melhor de mim. Às vezes acredita em mim ainda. É uma amiga muito querida, eu amo demais. Falta de estar na casa dela, ficar conversando, coisa que a gente fazia muito. O melhor e o pior dela, não importa. Não importa, o amor continua. E as pessoas que querem fazer parte também deste momento. Denis é especial. Ela é uma irmã que Deus me deu. E o que, claro, que nós ouvimos e vemos de você, esse é o ponto. Existe sempre uma oportunidade dada por Deus de usar. Naquele tempo você foi buscar essa ajuda. Fui. E achou? Graças a Deus, acho que fui mais achada do que achei, sabe? Eu recebi tanto sem dura, ainda que feia, ainda que escura. Eu comecei um processo terapêutico lindo, que eu nunca mais parei. Comecei com a terapia ainda em Maringá, devia ter, sei lá, meus 18, 19 anos. Eu tenho 46 anos hoje, eu nunca parei. Porque eu acho que a busca da verdade sobre mim mesma é o caminho mais encurtado que eu consigo encontrar para ouvir a Deus, para conhecer a Deus, para
Entender que nas minhas misérias e nas minhas dificuldades, nos meus limites tão evidentes, tão pontiagudos para a vida dos outros que me contornam, assim, que não sofrem com o pior de mim. E, apesar disso tudo, ali eu descobri que Deus me amava. Né? Talvez a coisa mais linda que eu tenha descobrido. Porque você tem direito de errar, né? Sim. Direito de começar de novo. Você aguenta quando você não é olhado. É a coisa mais dolorosa para mim, quando eu conheço alguém, assim, que mente de alguma maneira. A Jadaíra, filha do seu Alain e da Dona Maria. E que o melhor de mim não aparece no palco. O melhor de mim não está nos discos, nos livros, na câmera. O melhor de mim está aí. Nesse vídeo aí. Na vida dos outros. É. Eu acho que é. Na vida dos outros que conseguem tocar na Jadaí. É. Né? Não na Ziza, mas na Jadaí. Mas aconteceram também outras situações que exigiram de você essa perseverança em Deus. Acontece isso todo dia, mas teve pontos dolorosos da história, né? Sim. Vários, eu acho. Acho que daria para pontuar a separação dos meus pais e depois a minha própria. Acho que teve muitos sofrimentos, mas os 3 maiores, eu acho, da minha vida. A separação dos meus pais, o meu divórcio e a morte do meu pai. Acho que são os 3 pontos profundamente modificadores da minha vida. Eu posso dizer com coragem, assim, que é onde eu mais sofri, foi onde eu mais melhorei. De verdade, assim. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, ou vergonha, né? Normal. De dizer onde não todos que me modificaram para o resto da vida. Eu sempre dizia, Deus tem sempre um martelo de crossa. Os sofrimentos nos fazem muito melhores. Você elencou 3, que nós vamos falar. Ela é vista no seu rosto deste Deus. Mas esse Deus que Ele cuida dessa carne. Não importa o que você esteja vivendo, a carne, quanto mais martelada, ela pode ter mais sabor. Quem coloca esse sabor é Deus. Dê uma oportunidade para Ele. Não importa de que maneira, nem em que situação. Dê uma oportunidade para Deus. Que esse Aziza, que canta, que reflete este Deus desta forma, viveu dessa forma. Estou no martelo. Ele está aqui. Estou no martelo. Né? Então, todos nós também podemos viver. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de culto. As suas manhãs de fevereiro com mais leveza, alegria e informação. Eu espero por você neste cenário juntinho da natureza, nas manhãs da Canção Nova. Programação quando e onde quiser. Clique em Reze comigo de segunda a sexta, às 15 para as 8 da manhã, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Essa carne que é martelada e que ela fica ainda muito mais saborosa porque o tempero vai entrar justamente na primeira separação dos seus pais, depois a tua própria separação. Como foi vivê-las? Primeiro que eu acho que a separação dos meus pais tem um lado triste de geral. Minha mãe sofreu muito, padre, porque desde criança, dor em mim. Porque nesse exato momento, eu esperei ainda um ano para mudar para Curitiba, de Maringá para Curitiba. Então,
Acho que foi, eu tenho que admitir que foi o melhor terreno, que eu não vou dizer que foi por causa da minha hereditariedade do que me aconteceu com o divórcio depois. Não, eu acho que foi uma má escolha minha mesmo. Eu não queria ninguém se casa para se separar. O processo de nulidade. E teve uma postura muito humilde dos dois. É amigável ainda, né? Há pouco tempo o Jota se casou, eu pude ajudá-lo a cuidar da documentação dele para ele se casar por causa do processo de nulidade. Então, foi civilizado, foi... Não, nesse ponto não. Apesar de que, depois de muito tempo, meus pais ficaram muito amigos. Muito amigos. Quando eu gravei o DVD aqui em São Paulo, foi nobre vê-los um do lado. Eles eram amigos, graças a Deus. Mas demorou muito. Eu acho que também graças a que fosse de outra forma, né? Eu queria mesmo admitir uma escolha ruim, não pela pessoa, mas por eu não me conhecer a tal ponto de perceber que estava casando com a pessoa errada. Entendi. Acho que nunca dá para acusar ninguém. Eu vou acusar alguém por ter casado comigo como se tivesse casado sozinho, né? Não casou sozinho. Como se foi uma escolha única, né? Não. Então, a minha parte, eu... Dá um susto de que eu tava com a cabeça. Mas sofri. O lugar onde eu não me escutei. Aí foi o lugar onde... A palavrinha que diz assim, ou eu, a música, aquela frasezinha, mais ou menos isso. E acho que foram coisas que... Situações, circunstâncias em que eu ouvi a voz em mim que me dizia que não estava indo para a direção certa, mas eu não fui dócil à verdade que eu ouvia. E aí a gente vai construindo um castelo que desenvolve porque eu decidi reconstruir a mim mesma, não ficar olhando para trás. E eu ganhei uma força gigantesca. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ter errado a tal ponto comigo mesma. Me ensinou muito. E eu peço a Deus que continue. Que eu nunca mais faça a mesma coisa comigo mesma. Porque fazendo comigo mesma, Deus sai do primeiro lugar. Maravilhosos, perfeitos. Me olharam torto e com muita discriminação, com muito preconceito. Até mesmo antes de ser padre, como seminarista, eu trabalhei no Tribunal Eclesiástico de Palmas, eu acompanhei muitos casos de uma maneira completamente diferente, mas eu fico imaginando... Muito mais humanidade, os né? nossos irmãos e irmãs escrupulosos. Mas teve muito, foi muito sofrido, admito. Mas também foi muito bonito os pedidos de perdão que eu recebi. O que foi mais doloroso? O assumir o erro ou a indiferença? Saber da história. Mas onde está junto? Foi o melhor filtro da minha vida. Eu conheci os meus irmãos de verdade. Os que são comigo no segredo da cozinha da minha casa, né? E eu também fiz uma escolha, exatamente nesse tempo. E eu tive um irmão em especial que foi lá na minha casa, até na minha porta. Eu vim dormir aqui, porque eu vim saber como é que você está. Foi o Ricardo Sá, dos únicos. E esse eu sei que é meu irmão até... Deixar claro para quem não conhece a intimidade, né? Eliana Sá, a esposa do Ricardo. Mas quer dizer que nós a chamamos, mas é só para deixar claro. Mas acho que nesse tempo foi talvez o tempo mais duro. Não acho que o reconhecer da minha ex-gravadora, eu recebi um não da minha ex-produtora de eventos. Por causa da situação? Não, porque ninguém acreditava que eu tinha alguém. Especialmente a minha ex-gravadora e minha ex-produtora foram elegantes, honestas e me disseram com amor, porque não me destruíram. Me disseram com amor, dizendo, tente outro caminho, porque aqui nós não vamos com você. Não é aqui. Então foi um não dito de uma forma que gerou força em mim, gerou dignidade em mim. Ok, não é aqui, mas em algum lugar vai ser. Vai descobrir por onde começar a construir isso aí de novo. Outras pessoas que querem falar com Ave Maria, gente. Ziza Fernandes. Atrás, hein? Em 1997. E ali eu pensava, como pode essa moça transformar com tanta poesia as verdades da fé e compor de forma tão direta a falar a nossa frágil natureza humana. Dali eu me encantei com o teu trabalho e acompanhei todos os outros, né? A cada CD teu era uma alegria, aquela expectativa de chegar a um trabalho novo e saber que ali sairia um trabalho carregado de beleza,
de determinação, de sede de verdade. E assim, eu sempre divulguei o teu trabalho para todo mundo. Depois que eu fui ordenado padre, nós nos tornamos amigos e em cada evento, cada show, cada encontro, foi sempre uma alegria muito grande pela partilha, pela cumplicidade, pela troca de coisas bonitas que a vida nos proporcionou. Hoje eu digo para as pessoas que você não só é a cantora Ziza Fernandes, mas é, sobretudo, minha amiga e minha irmã, por quem eu rezo, torço e choro com as tuas lutas, mas também eu sonho com os teus sonhos, me alegro com as tuas alegrias, e a cada vitória tua tem um sabor especial também no meu coração. Então, minha querida irmã, continua firme na tua dedicação, na tua sede de verdade, na tua honestidade de dar o melhor de si. Que Deus continue abençoando o teu caminho e continue abençoando as nossas vidas, que te conhecemos, que conhecemos o teu trabalho, o teu ministério, e que possamos por muito, muito, muito tempo ainda poder espalhar isso pelo mundo. Vai firme e conte com as minhas orações e daqui a minha bênção. Deus te abençoe. Ah, meu Deus. Esse foi o cara que não desistiu de mim. Esse foi o cara que me pegou no lixo, no fundo do poço. Disse: você precisa de arte, você precisa ser fiel à sua vocação, você precisa continuar, né? E eu falava: não tenho força ainda, nós vamos arrumar. Ele estava estudando na Academia Pontifícia em Roma. Ele disse: vem para cá, vem que eu vou te trazer para estudar. Daí eu fui para Roma estudar iconografia bizantina no Centro Rússia Ecumênica, e ali foi o começo da minha ressurreição. E foi o cara que me fez ir até o fim no meu casamento, né? Quando eu quis desistir, eles disseram: você vai até o fim, até você ter certeza. Se você só vai se separar quando você tiver absoluta certeza de que você tentou tudo. Foi muito importante, né? Porque hoje eu tenho leveza de me lembrar, de falar disso e ver eu tentei tudo. E tem um lugar onde o não existe, que é o da dignidade, né? É um lugar onde você entende: ok, daqui adiante não é mais saudável, não é casamento, não é matrimônio, não é uma relação humana digna de continuidade, porque não tem o que é fundamental, né? Então, foi muito bom, porque quando eu comecei o processo e eu decidi me separar, ele foi comigo até o fim, assim, de me dizer: ainda não. Às vezes, quando eu queria desistir antes, sabe? Ele: ainda não, minha filha. Mas, Vai ainda. E foi ele que me empurrou para o processo de nulidade, me ajudou demais. Assim, eu tenho uma gratidão ao Padre Renato que vai até o fim da vida. E para nós encerrarmos, porque você vai subir antes que eu morra do coração, né, querido? Antes de você subir ao palco e dizer da sua vida cantada. Que bom que você disse de mosaico. O mosaico, ele é feito de caquinhos, né? Sou eu. Aqui, ó. Um mosaico em construção, porque ainda não acabou. Mosaico humano, padre. É e quantos isso aí. caquinhos teriam que ser contados aqui? Ah, dá uma e temporada. Ainda vão ser colocados nessa Amém. construção, nesse mosaico. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. Claro que um deles nós nem falamos, mas a morte do seu pai, e esta não precisamos falar, porque quem perdeu o pai sabe Amém, muito bem. graças a Deus. Né? Mas o mosaico que ainda está em construção. O artista deu a você a responsabilidade com ele. Deus te abençoe. Amém. Muito. Muito obrigada. Suba lá e cante esse mosaico. Sim, senhor. Rugido eu estava esquecido, mas apareceu. Saiu lá dos escombros, pesou-me os ombros e me feriu. Foi o teu olhar sobre aquela mesa que me fez chorar. Olhando a mim mesma, tenho a certeza eu quero perdoar. Nada e nem ninguém
sem antes se ferir. Há mais força em te soltar e nunca mais te impedir de ir. Vá se quiser partir, quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Hoje já tem aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de amar. Quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Hoje já tem aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de amar. Ninguém resiste ao dom de amar. Ninguém resiste ao dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. A seguir, Trocando Ideias. Jesus chama cada pessoa sem impor condições. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. A TV Canção Nova ela tem essa responsabilidade socioambiental, de levar para as pessoas a importância de se preservar a natureza, não somente do ponto de vista preservacionista, mas tendo todo esse meio ambiente como um próprio ambiente de vida, nos dado como obra-prima do Criador. Então a TV Canção Nova, através do programa Preservação Ambiental, através daquilo que são suas atividades socioambientais que ela realiza, enquanto TV, mas enquanto também fundação, ela traz essa grande contribuição de levar para as pessoas tudo aquilo que são as belezas naturais do nosso Brasil. E a partir disso, incutir dentro do coração de cada uma a importância da educação e da conscientização ambiental, para que as belezas naturais sejam preservadas, não somente para mim, mas para você, mas para todos nós como um todo. Fazer parte hoje da equipe da TV Canção Nova é algo maravilhoso, é algo grandioso. Eu me sinto realmente honrado de poder contribuir, não só com o meu ser missionário, mas também com aquilo que é o meu profissional de Deus, de levar para as pessoas tudo aquilo que são as belezas do nosso Brasil. E a TV Canção Nova é um grande núcleo de evangelização, no qual hoje eu sou chamado a fazer parte. E a partir disso, eu só posso agradecer por toda essa confiança, a partir de mim, de todos aqueles que fazem parte dessa grande família da TV Canção Nova, desta grande contribuição que nós podemos dar em prol dessa evangelização. O Preservação Ambiental visita aí todos os cantos do Brasil e tem levado para as pessoas aquilo que são as mais diferentes paisagens que envolvem os ecossistemas e os biomas desse nosso país que é tão rico em natureza. Então todos esses lugares têm a oferecerem muito, dentro daquilo que é a sua particularidade, mas também aquilo que é o seu como um todo. Mas uma viagem que marcou, uma gravação que marcou o programa Preservação Ambiental, foi uma viagem que fizemos a convite da Marinha do Brasil, onde navegamos com eles 4 dias para chegar até o arquipélago de São Pedro e São Paulo, distante 1.200 quilômetros da costa brasileira. E ali a gente percebeu que a natureza do nosso Brasil, ela não tem fronteiras, seja na terra e seja também no mar. Todas as dificuldades para se chegar até lá, mas naquele lugar tão inóspito e tão cheio de vida, concluir que ali é um pedacinho do Brasil, uma riqueza do nosso patrimônio ambiental brasileiro.
Programa livre para todos os públicos. Boa tarde a você sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Mais um? Por que mais um? Porque é sempre bom ter algo a mais. É mais um, não no sentido de, ai meu Deus, não. É na alegria, na disposição de estarmos juntos mais uma vez aqui, ao vivo, direto de Cachoeira Paulista. E mais ainda, de poder contar aí com a sua participação, porque o programa Trocando Ideias só acontece se você participa, né? Você é que dá o nosso direcionamento, você é o nosso produtor. Então, se você tem dúvidas, questionamentos, mande para nós. Você pode mandar pela Facebook, /Trocando Ideias, ou pelo e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, ainda por carta, programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630.000, Cachoeira Paulista, ou também pela nossa central de atendimento no 12 3186 2600. Você é bem-vindo em qualquer meio que você quiser para participar aqui do Trocando Ideias. Tá certo? Não fique aí com os embrulhos dentro de você. Se você tem questionamento, se você tem dúvidas, mande para nós. Nós já estamos aqui a postos. Bem-vindo, professor Felipe. Bom dia, boa tarde. Mais uma vez, né? Mais uma vez, graças a Deus. Graças a Deus nessa disposição, né, Lu? Bem-vinda. Obrigada, estamos aqui para trocar ideias. Já vou convidando você a chamar as pessoas que estão pertinho de você para sintonizar, ou pela internet, ou mandar uma mensagem. Gente, estamos trocando ideias. Porque aqui é assim, igual quando em família, em amigos, reunimos para ir falando sobre todos os assuntos, né? E todos crescem. Exatamente. É aquela... Partilham. Aqui a gente não tem a taipa do fogão. E hoje a gente quer falar um pouco mais para vocês, né? Começar aqui o programa falando da nossa alegria de fazer parte, né, da Canção Nova. Nós estamos aí vivendo esse ano que é o 30º ano da TV Canção Nova, né? A TV surgiu, ela nasceu no dia 8 de dezembro de 1989 e graças a Deus nós três aqui tivemos a graça de estar ali nesse advento, né? Com a chegada da TV Canção Nova, uma pequena retransmissora da Rede TV, né, da TVE do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos aí, né, com as geradoras, graças a Deus, e alcançando tantas pessoas e podendo levar a evangelização há tantos tempos. Professor, para o senhor, o que é isso? Né? O senhor já era, né, um pregador, já sempre foi um estudioso, escritor, mas essa oportunidade, essa que a gente tem de evangelizar pela televisão. Olha, Carla, é até difícil a gente explicar, viu? Se fosse contar tudo aqui que eu já vivi nessa TV, eu acho que eu gastava o nosso programa. Era bem ali no prédio, hoje funciona a TI, né? Uhum. E um dia eu estava saindo à noite, já era assim, quase umas 10 horas da noite, que era de 8 às 10, e aquela rua de terra ainda ali, né? Uhum. Eu olho e vejo um homem na rua, quando eu percebi, era o Padre Jonas. Eu levei um susto e ele fez sinal assim para mim. Parei o carro, abri a janela do carro e ele falou: Felipe, quero te falar uma coisa. Faz 30 anos isso, ou mais, né? Quero te falar uma coisa. Eu vou começar a televisão. O Senhor me mostrou que está na hora de eu começar. Eu lembro direitinho. Ele falou assim: só que eu não quero dar um passo para trás. Eu quero ir para frente. Eu fiquei assim meio parado, sabe? Como sempre, a gente fica com ela... A rádio tinha queimado um retransmissor, lembra? Um ano antes, foi. O padre já está pensando em televisão. Mas como eu já conhecia a fé dele de muito tempo, falei: padre, eu só vou dizer uma coisa para o senhor, eu vou atrás do senhor. O senhor vai abrir na floresta,
vai abrindo a picada, eu vou atrás. Olha, isso tem 30 anos. Aí comecei na televisão, fazendo uns programas sobre o catecismo. Porque logo depois, gravando aquelas fitas VHS grandonas, né? E estamos aí até hoje, graças a Deus. Olha, depois, ele sugeriu a gente começar o programa Escola da Fé, que ele tinha começado lá em Lorena. Quando ele trabalhava no cursilho lá, ele começou a Escola da Fé em Lorena toda terça-feira. E quando ele não podia, eu dava aula no lugar dele. Ele falou, vamos trazer isso para a televisão. Começamos a Escola da Fé, e está aí até hoje. Então, olha, eu costumo dizer que é um mutirão internacional de evangelização. Bonito, é. Algo realmente de Deus. Não tem como explicar uma TV com 30 anos, que vive aí de doação. O padre inaugurou isso, né? Uma TV sem propaganda. Comerciais, sem propaganda, algo realmente inédito. O padre Jonas ensinou o Brasil católico a fazer as coisas pela providência divina. Graças a Deus. As TVs por assinaturas começaram conosco, né? Os nossos sócios, são eles que mantêm e porque gostam, porque acreditam naquilo que é o nosso trabalho, eles investem também aqui. Agora, Lu, a gente fica pensando, nós nascemos, a TV tem 30 anos, mas nós, enquanto comunidade, estamos aí no 41º ano. Você, de uma maneira especial, aí dentro desses 41 anos, e nascemos para evangelizar. É possível pensar hoje, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Vem outros meios de comunicação e o rádio vai acabar, né? Só que não acabou. Talvez a forma com que é feita, né? É que mude, né? Modernize, né? Até os equipamentos, o professor Felipe acabou de falar aí, que era aquelas televisão, né? Você sabe muito mais do que eu, porque você trabalhou na televisão, né? Ainda trabalha na parte de produção mesmo, né? Eu lembro quando a Carla tinha seus 21 anos, talvez. Aí você pode me falar melhor. Quando o Padre Jonas promoveu uma ida da Carla, né, para ela estudar fora. Lá foi a Carla, tinha acabado de chegar na comunidade Canção Nova, foi a Carla para a Colômbia com o Padre Paulinho Figueiredo, que hoje já está na eternidade, para fazer curso de televisão. Talvez muitos até da Canção Nova não saibam que a Carla estudou na Colômbia. Você imaginava que eu ia trazer isso? Não. Você lembra o ano? 89. 89. Foi para... nós estávamos começando a televisão, o Padre Jonas era assim, sempre ousou mandar os missionários e a gente falava, não, eu não vou dar conta, isso não é para mim, tará. Mas vai, ele dizia, vai. E nós, simplesmente, como consagrados missionários, nós íamos, nós obedecíamos. A Carla ficou um tempo longe da família, longe da comunidade, para fazer o curso de TV na Colômbia. E veja, gente, no Minuto de Deus, né? A nossa gratidão a todos que passaram, que nós passamos, né? No sentido de que abriram portas para os nossos missionários, como o padre Diego Jaramillo, na Colômbia, Deus lhe pague. Mas eu quero dizer que a televisão, eu creio que de maneira nenhuma, ela pode mudar a plástica, sei lá, aí meio técnico que se fale, mas não vai passar, não. A técnica avança, né? A técnica avança. Graças a Deus, e a gente tá sempre nesse sentido de avançar, mas hoje é impensável realmente a gente ver a Canção Nova sem televisão, sem estar aí, né? É aquilo que o Papa dizia também, São Paulo, se fosse da nossa época, já estava usando a televisão também, porque por cima dos telhados, essa evangelização que vai mais longe. E mais uma coisa, a gente só lembrar disso, que a Canção Nova também sempre foi muito obediente, né? A TV veio, lógico, uma inspiração, era a hora, mas era também um tempo que a igreja vivia com o Papa João Paulo II, a abertura daquela década de evangelização, né? Os 10 anos de evangelização
para o jubileu do ano 2000, então tinha aquela coisa, eu lembro sempre daquela foto bonita de João Paulo II com um reloginho apontando, né? É hora de evangelizar. Acho que na casa de vocês tinha um desse. Né? E a gente nessa fidelidade, vamos evangelizar, custe o que custar. Né? A gente não está pensando custe o que custar, dizendo financeiramente, mas até das nossas vidas. Nós vamos a produção, se nós podemos, assim, na hora do intervalo, vincular a chamada do Padre Jonas, o parabéns que o Padre Jonas deu à TV Canção Nova, agora no acampamento de músicos, né? Porque tá aí rodando pelas redes sociais, já está viralizado, né? Então, o que hoje, até na hora do almoço, o Padre Jonas disse assim, eu disse para ele que estava viralizado essa questão, parabéns que ele deu, pelos 30 anos da TV Canção Nova, e ele disse assim, imagine há 30 anos atrás o que nós podíamos pensar que seria. Mas aquele documento Evangelho Anunciante, que o Padre Jonas até manda, né, que nós, missionários, tenhamos na nossa bolsa de estudo, como temos a Bíblia, como temos os nossos estatutos, né, os nossos documentos, o documento Evangelho Anunciante. Tudo começou ali, quando Paulo VI diz que a grande explosão dos meios de comunicação. E ele diz que a igreja se sentiria omissa se ela não entrasse pelos telhados afora, né, não evangelizasse através dos meios de comunicação. E eu gostaria de trazer aqui algo bem interessante que se deu comigo, como o professor contou o caso dele. Eu quero dizer que eu fazia o Sorrindo para a Vida na rádio. Naquela época, o Sorrindo para a Vida tinha todo aquele anseio de, né, como hoje também, de fazer com que as pessoas, que nós vivêssemos bem um dia dentro, né, já com a palavra de Deus, na alegria, né, de sermos do Senhor, mais uma oportunidade de vivermos, né, um dia inteiro na alegria dessa oportunidade da graça. Aí o Herto chegou para mim e falou assim, nós vamos entrar no ar tal dia, você deve lembrar disso, Carla. Nós vamos entrar no ar e nós precisamos construir uma grade de programação. E na época tinha programetes que a gente passava no TV dos bois, né? Canal dos Cavalos, dos Bois. E acampamentos, Ele falou, e nós vamos colocar na grade o Sorrindo para a Vida. Então, o Sorrindo para a Vida, você não vai fazer mais apenas para a rádio, mas vai ser para a TV também. Vai entrar o Sorrindo para a Vida pela televisão, na Rádio Canção Nova. E ainda disse assim para mim, porque eu fazia o Sorrindo para a Vida e saía dali e ia me preparar para o Amor Vencerá. E ele disse assim, e também o Amor Vencerá. Serão 2 programas que estarão na grade. Fora outros que vocês vão ter que pensar em 15 dias, uma semana. A nossa equipe inteirinha reunida pensando que foi também... Inteirinha. 20 pessoas. Se não fosse menos, né? Aí que entrou o Padre Léo com a Tenda do Senhor, né? Então, são coisas assim que nós lembramos, muito mais com saudade, mas com entusiasmo. Porque aqueles que vão chegando, vão aprendendo, vão criando, né? E hoje, com muito mais tecnologia, com muito mais formação do que nós iniciamos. Agora, me falaram para falar sobre o carisma. Eu gostaria de falar algo que se deu comigo. Televisão, por ser meios de comunicação, você tem que estar assim, com uma plástica melhor, né? Nos primeiros anos, foi uma grande luta para não confundir que eu não era uma artista, mas que eu sou uma evangelizadora. Então, contar com Deus, a graça de Deus, mas também colaborar com a graça de Deus para não crescer em vaidade.
Porque quem aparece especialmente pela televisão, até mais do que pela rádio ou por outros meios de comunicação, corre o risco da vaidade. Porque as pessoas vão nos conhecer, nós nos tornamos conhecidos, familiares, né, dos telespectadores. E, de repente, as pessoas estão aplaudindo o Senhor que nós trazemos, né? O reino dos céus que nós estamos abraçando, a alegria do Espírito da vida nova. E eles estão aplaudindo essa vida nova, mas não a Luzia. E eu fico pensando, posso correr o risco de achar que os aplausos é para mim. Então eu vejo sim que é algo que eu quero trazer aqui, que também não deixou uma tentação lá atrás, mas é uma tentação constante, mas é uma provocação também para que eu perceba que hoje, quando as pessoas me abraçam, quando as pessoas me querem bem, falam, nossa, você é a Luzia da Canção Nova, eu não me envaideça, mas porque elas veem a mensagem, a boa nova que eu estou levando. Então, isso sempre me chamou a atenção. Nós não somos artistas, nós somos evangelizadores. Por isso, a nossa responsabilidade é bem maior, né? Principalmente nós que estamos à frente da televisão. Nós não somos atrizes, né? Não, atrizes, o nosso né? testemunho, porque a gente tem que falar daquilo que a gente vive. Então, você, telespectador, quando nos encontra, temos que ser a mesma pessoa e não, né? Não somos melhores, talvez nem piores, mas somos... eu só quero lembrar que quando a gente fala do passado, assim, não é o que eu falei no Manhã Viva semana passada, não é um saudosismo, nós não temos saudosismo, não quero que seja igual era daquela época, mas é com um olhar de gratidão a Deus por tudo que Ele fez ao longo desses 30 anos, em nós, através de nós, na Canção Nova, também na estrutura, é olhar para trás e ver, meu Deus, né? Deus é Deus, né? E só Ele que poderia fazer isso. Então, é uma gratidão mesmo por esses 30 anos e por ter vocês aí, olha, conosco. Aí, senão, de nada valeriam esses 30 anos. Então, muito obrigada a você que está conosco nessa linda missão de evangelizar. Vamos lá. Professor, a Érica Aparecida, ela diz assim, entendo que o jejum da igreja consiste em retirar uma refeição principal, sendo as outras duas mantidas normalmente, sem exageros e guloseimas. Mas é certo que eu faça pequenos lanches nos intervalos das refeições? Não, porque já é um jejum bem mitigado, né? Já é um jejum bem diminuído, né? É um café da manhã leve, um almoço leve e uma coisa leve à noite. Então, se a gente colocar mais alguma coisa no meio, aí deixa de ser jejum, né? Entendeu? Então, e veja, olha, e esse é o mínimo que a igreja pede, né? Porque a igreja sabe que ela tem filhos de todos os tipos, né? Como os dedos da mão. Tem um pequenininho, tem o maior aqui. Então, a igreja pede o mínimo. Tem gente que faz mais. Tem gente que passa o dia inteiro só pão e água, outro até com menos. A igreja deixa livre. Ela pede o mínimo, né? Eu penso que isso que a igreja pede é aquilo equilibrado, que ninguém vai passar mal, ninguém vai deixar de poder trabalhar, vai ter dor de cabeça por causa desse mínimo que a igreja pede. Agora, é bem claro, não colocar nada nos intervalos. É claro, se a pessoa é de uma terceira idade, aí é outra coisa, se ela é doente, tem alguma... diabéticos. Aí está até dispensado do jejum. Né? O jejum, para mais de 60 anos, a pessoa é dispensada. Ela pode fazer o que quiser fazer. Mas, no Código de Direito Canônico, com mais de 60 anos, a pessoa já fica isenta do jejum. Mas, é isso mesmo que você falou. Mesmo quem tem menos, no caso de doença, né? O mesmo que tenha, faça um jejum leve. Né? Que pode, né? E é importante, sabe por quê? É importante falar isso, né? Engraçado, Santa Catarina de Sena, lá de 1400 e pouco, que era rigorosíssima no jejum, ela dizia, o jejum não pode ser igual para todo mundo. O jejum tem que ser diferente para cada um, porque cada um de nós é diferente. A minha resistência é diferente da sua. Então, a pessoa deve adaptar também
o jejum, né? O livrinho que o Padre Jonas escreveu. Isso que eu ia tão falar, bom, uma né? ótima opção é A essa. prática do jejum. Padre Jonas, na loja virtual da nossa igreja, a respeito do uso de prótese mamária após uma mastectomia. Seria vaidade? De maneira nenhuma. Você imagina se a igreja ia condenar uma pessoa que passou por uma doença, né, um câncer, e se faz a reconstrução, é mais do que justo. Se ela pode fazer, ela até mesmo para a autoestima da pessoa, né? Porque o câncer, ele é corrosivo na parte da autoestima, né? É como se fosse uma vez eu ouvi dizer que o câncer é como a mutilação, né? A pessoa se sente mutilada. Então, não há nenhuma restrição. Pelo contrário, vamos encorajar as pessoas que podem fazer isso. Quem dera que o SUS possa fazer isso para tantas mulheres que não têm condições. Exatamente. Então, a gente pode caminhar aí nesse sentido. E realmente, a autoestima é algo... É uma prótese como, vamos dizer assim, como outra qualquer. Como quem perde uma perna, tem que pôr uma prótese. Nada disso é vaidade, né? Então, a gente tem que ter... Para tudo é o bom senso, né? O bom senso. Então, a gente precisa caminhar nesse sentido. O Lu, tem uma senhora aqui que está... Só fazendo um comentário aqui. Boa tarde, Luzia, Deus abençoe. Você conquistava as pessoas pelo rádio, pela TV, com a sua humildade. E ainda hoje. Muito obrigada. Vamos conquistar a humildade, né? Testemunho. É o Espírito Santo que nos concede essa graça. É um treino, né? Sim. Mas, muito obrigada. Mas só... vendo que vale a pena. Professor, a Alessandra de São José dos Campos diz assim: bom dia, boa tarde. Gostaria de esclarecer uma dúvida. As técnicas de reiki e acupuntura invocam algum espírito? Elas são contraindicadas pela igreja? Não, que eu saiba, não invoca espírito. Acupuntura, a igreja não proíbe, desde que a medicina aprove, e o Conselho Federal aprovou como prática médica, né? Só que a igreja pede que seja uma coisa puramente medicinal, que não se misture com esoterismo, ocultismo, nada disso, né? Bom, com relação ao reiki, Dom Estevão Bittencourt não aconselhava, porque por causa das raízes dele, por causa do tipo de coisa, então, Dom Estevão não aconselhava. Eu nunca fui estudioso profundo do reiki, mas Dom Estevão era. Então, ele não aconselhava para o católico a prática do reiki. É o que eu posso dizer aqui, porque não tenho, assim, mais conhecimento profundo que possa detalhar mais detalhes, entendeu? Colocar mais detalhes. Então, só para deixar claro, a acupuntura, enquanto uso medicinal, aprovada, não tem problema, desde que ela seja feita por um médico. O reiki, nós não recomendamos. Não há a necessidade de se usar o reiki. Nós temos várias maneiras na nossa vida de procurar as nossas curas, né? Deus mesmo nos ajuda no nosso dia a dia. Ô Lu, nós estamos aí, olha, chegando no final do mês, o professor também, vocês dois são membros da diretoria da Fundação, e essa é a última semana, e graças a Deus o Davi sempre busca algumas iniciativas, né, para colaborar, para dar um impulso na nossa campanha. A nossa campanha realmente está, esse mês, nós estamos com 62%, hoje já é dia 26%, mas nada é impossível. Hoje à noite, nós já tivemos agora pela manhã, hoje à noite nós teremos também um especial de campanha, né, com várias participações. E a gente quer lembrar que o Davi trouxe para nós o frete grátis nesses dias.
nas compras acima de R$ 79,90, na região sul e sudeste. E para as demais regiões, R$ 129,90. Então, você fazendo a sua compra nesse valor de R$ 79,90 aqui do sul e do sudeste, o frete... R$ 79,90. Isso. E nas outras regiões, norte, nordeste e centro-oeste, lá está o card ali, é R$ 129,90 que você precisa comprar para ter o frete grátis. E a gente já dá uma boa opção também de você incluir no seu carrinho, até mesmo para dar de presente, o livro Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Então, está aqui, obrigada, professor. Pequenas mudanças que livrarão sua família de grandes perigos. É um livro do Márcio Mendes, bem fininho e muito fácil de ler, bem gostoso. Eu digo porque é aquela história que eu falo, quando eu vejo os meus adolescentes, os meus jovens em casa lendo, é sinal que é fácil de ler, gostoso e que pega, porque pegar um jovem hoje em dia... Lendo um livro assim, né? É mais complicado. Então, está aí, numa maneira de salvar, que ele dá várias dicas bem legais. Esse livro, R$ 9,90. R$ 9,90 lá. Então, para você ter aí já de monte para dar de presente, vale a pena também. Então, você não comprar só um, mas vários, porque onde você arruma um presente hoje por R$ 9,90? Difícil, né? E a gente sempre tem que ter uma lembrancinha, porque haja aniversário, né? Graças a Deus. Então, tá aí. Você adquirindo o livro, mas também o frete acima de R$ 79,90 é grátis durante esses dias aí para a região sul e sudeste. R$ 129,90 para a região norte, nordeste e centro-oeste. O que você não pode deixar é de ajudar a Canção Nova nesses dias, tá certo? Então, vamos lá, perguntas chegando. Vou pegar das mais quentinhas aqui, tá, Lu? Ô, Lu, vamos lá, ver se a gente debate a respeito disso, porque é uma coisa de religiosidade popular, mas também. A Elizabeth, ela queria saber, ela é sócia pelo boleto, pediu para identificar, Elizabeth Maria da Silva. Por que a gente deve abençoar as imagens? Quando a gente ganha aquelas imagens mesmo. Então, eu vou deixar essa para o professor Felipe Mas me ajudar. Na família, não é uma coisa... Os nossos pais não são assim? Não é, eu digo da... Não, claro, eu vou responder mais... isso, mais profunda. Então, por que eu devo abençoar uma imagem? Se eu ganho uma imagem ou eu compro uma imagem, ela, sendo abençoada, ela passa ali para mim, não é que eu vou adorar a imagem. Por isso que essa pergunta, para mim, ela é meia complexa, porque muita gente pensa assim, mas eu vou adorar uma imagem, né? Vou adorar aquele pedaço lá de pau, se for de madeira, ou de aquele mármore, ou aquele gesso, né? Não, por isso é que eu vou até um sacerdote ou diácono, peço para abençoar aquela imagem, porque ela me representa aquele santo que eu tenho a devoção. Eu, particularmente, não sou muito de imagem, sabe? Eu gosto mais dos ícones, porque me fala mais, me traz mais espiritualidade, mas também não tenho nada contra as imagens. Então, sendo abençoadas, elas trazem para nós aquela bênção que representa a intercessão daquele santo. Por isso que eu passo para o Padre Felipe. A bênção não é só para a imagem, né? Às vezes recomenda a bênção de modo geral. Para casa, você pode benzer seu carro, terreno. Você pode benzer sua casa, pode benzer os objetos sagrados, né? Porque é uma maneira de você consagrar aquilo a Deus. E torna-se, de certa forma, um sacramental. Ou seja, algo que traz o poder de Deus. Devidamente confiado pela fé, traz o poder de Deus. Eu benzo uma água, né? Um padre benze a água. Sal, o óleo. Como o Padre Jonas benzeu a água
na fonte da água Canção Nova, né? Então, também as imagens. Eu me lembro de uma história muito interessante de São Bernardo, doutor da igreja, né? Ele sempre que... Isso está narrado na vida dele. Sempre que ele passava por uma imagem de Nossa Senhora, ele dizia, salve Maria. Um dia ele escutou Nossa Senhora dizer para ele, salve Bernardo. Sabe? E tem muitas histórias, assim, de santos que tiveram um certo relacionamento. Não é que a imagem fale. Há inclusive, relatos de sinais emitidos pela imagem. Entendeu? Quer dizer, Deus pode usar um objeto consagrado, abençoado, até para isso. Claro, é coisa rara. Mas, então, a igreja recomenda. Né? Olha, quando houve uma heresia terrível na história da igreja, chamada iconoclasmo, que era a quebra de imagem, lá por volta do ano 800, né? A igreja fez um concílio, o concílio de Nicéia II, só para estudar essa questão. E, olha, tem no Catecismo da Igreja uma conclusão do concílio de Nicéia II que diz assim, as imagens sagradas devem ser colocadas nas paredes, nas vestes sagradas, nas ruas. Isso é verdade. Nas ruas. Entende? Você vê, por exemplo, por que Roma é cheio de imagens nas ruas? Porque ali tudo começou. Né? Então, há um significado. Representa, né, professor? Assim como a Sagrada Família. Eu tenho uma Sagrada Família na minha casa, já há mais de 30 anos. Aquela Sagrada Família representa um fato bíblico, também tem isso, né? Um fato bíblico. Assim como eu tenho, por exemplo, devoção a São José, né? A Santo Antônio, né? Não tem não, gente, esses são do Eto que ela está falando. O Eto tem a imagem de São José dormindo, tem a imagem de Santo Antônio, de São Bento. Eu tenho. O Eto tem várias devoções. Várias devoções. O Eto gosta demais. Isso, e eu tenho também. E isso me remete à espiritualidade que São José teve, né? Eu sou uma apaixonada por aquilo que José, o São José, ele assumiu a missão dele, né? Assim como os outros. Mas você é muito mariana, né, Lu? Eu amo muito a Virgem. Então, assim, muito você, de José. durante anos e anos, a gente sempre viu, a identificação da Luzia era a medalhinha. A medalha aqui. Milagrosa. Aqui, ó. Estou com uma imagem aqui. Das graças. Né? Então, sempre trouxe isso, né? Era a marca. É a minha marca. Agora, não é obrigado, né, graças. professor? Porque a pessoa pergunta assim, por quê? Né? É obrigado? Não, se você não quer abençoar, né? É livre, né? Agora, mas duas coisas eu gostaria de colocar sobre imagem. Primeiro, por que a igreja recomenda as imagens? Por 3 motivos, primeiro. Primeiro, porque a imagem, você diante de uma imagem, ela lembra o seguinte, um modelo de vida. Você está diante de uma imagem de São José, de Nossa Senhora. É um modelo de vida. Essa pessoa viveu de acordo com a vontade e o plano de Deus. Eu devo imitar a vida dessa pessoa, nas suas virtudes. Segundo, não é? A imagem, ela tem esse significado também. Quando você venera uma imagem, você não está dando glória à imagem, você está dando glória a Deus. Por quê? Porque ela é santa por graça de Deus. Então, o culto ao santo não para no santo, para em Deus. E terceira coisa, quando você, diante de uma imagem, você pede a intercessão de Nossa Senhora, de São José, ele está intercedendo por você diante de Deus. Então, é para lembrar isso. Inclusive, uma coisa muito interessante, né? Uma das condições da pessoa poder ganhar indulgência plenária durante, uma vez por dia, é a pessoa rezar o texto diante de um oratório. Está lá no Manual das Indulgências. Por que diante de um oratório? Porque quando você reza o seu texto diante de uma imagem, você se concentra. Isso é bom. Você não fica voando. Não, você olha para São José, para Nossa Senhora, Menino Jesus. Você, né? O Cristo ali, o crucifixo, é um jeito de você concentrar, porque no texto a gente divaga muito. E rezar o texto em televisão? Você olhando para as imagens, veja, isso está no manual aprovado pelo Papa Paulo VI. Porque muita gente assiste texto, reza o texto assistindo televisão. Da Ermida, que lindo! Não está rezando o texto com a Canção Nova. Entendi. Assistindo outros programas e ali. E já também. Então, a gente
precisa também realmente de coisas que nos levam mais vamos dizer assim, a introspecção, né? Mas vamos lá. Professor, boa tarde. Eu tenho 19 anos, é um rapaz, e me assumi gay. Antes disso, eu era pregador no meu grupo de oração. E Deus fez muito através de mim. Às vezes, tenho vontade de voltar e mudar de vida. Mas tenho medo. Como eu poderia fazer para voltar sem ser julgado? Sem ser julgado pelos outros? Bom, sem ser julgado é uma coisa difícil, porque a gente não tem como controlar as pessoas, né? Infelizmente. Claro que ninguém devia julgar ninguém. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas, infelizmente, o julgamento é do outro. A gente não tem controle sobre isso. Mas o que eu digo a você é o seguinte, não esquenta a cabeça com isso. São Francisco dizia, eu sou o que eu sou diante de Deus, ponto. Eu sou o que eu sou diante de Deus, não importa a minha consciência diante de Deus. Olha, se você quer voltar para o trabalho que você fazia, né? A igreja ama os seus filhos homossexuais. Só que a igreja diz o seguinte, viva a castidade. É o que está no catecismo da igreja, né? Parágrafo 2357. Viva a castidade. Quer dizer, a pessoa não tem culpa dela ter essa tendência homossexual. A igreja fala claro, a igreja não é homofóbica, não persegue nem nada. A igreja só coloca o seguinte, recomendo que você... Se você está disposto a viver a castidade, mesmo que você tenha tendência homossexual, volte para a igreja para o seu trabalho. E olha, deixe o julgamento das pessoas com elas. Sabe, a gente não tem como controlar isso. O importante é você voltar e estar bem com Deus, estar bem com você mesmo. E eu não sei se eu me escapou um pouquinho aqui, enquanto estava vendo o novo catecismo aqui no meu iPad. Eu, prestando atenção nessa pessoa, para mim seria muito importante você partilhar isso com o padre. Sim. Né? Você chegou a falar isso? Não. Tá. Desculpa. Você partilhar com o sacerdote que vai acompanhar, porque quando você marca um casamento, o padre geralmente vai querer conversar com o casal. Né? Tem o cursinho de noivos, né? Na paróquia. E você se aproximar, você e seu noivo, aproximar-se do padre e dizer isso a ele. Porque o padre, com certeza, não vai proibir que você comunga, porque vocês estão vivendo a castidade. Mas é importante até para você ficar tranquila, para o seu interior ficar mais tranquilo. Porque assim, deixem, né, os comentários, como o professor Felipe falou, e vocês dois estarão orientados por aquele padre da sua paróquia, aquele sacerdote que vai ser testemunha ali do casamento de vocês. Então, a Lu trouxe essa resposta, né, a respeito do casal que vai se casar e que também já vivem juntos, né? Mas resolveram, já está com o casamento marcado em dezembro de 2019, mas decidiram viver a castidade até lá. Então, podem comungar? Podem. Se forem viver a castidade. Se viver a castidade. Podem. Né? Então, é nesse sentido. E agora, gente, é aquilo que o professor falou, né? A gente fica muito preocupado com porque as pessoas julgam tudo. E julgam de acordo com a consciência delas e tudo mais, né? Então, ontem eu ainda falava isso para o Cleto, falei, meu Deus do céu, né? Como o mundo hoje está sem respeito mesmo. Sempre que a gente entra nas redes sociais, é um brigando com o outro, porque dando palpite na vida do outro, né? Olha, fala assim, nossa, mas por que é assim? Imagina, se fulano é assim. Nossa, olha o filho daquele ali. Gente, pelo amor de Deus, ninguém na vida erra querendo errar. Principalmente nós que somos pais ou que estamos à frente dos meios de comunicação, a gente só quer acertar. Agora, também da gente ficar julgando e ficar ouvindo os outros, tem hora que dá uma canseira, né?
Então, da gente se policiar nisso. Para que eu vou julgar? A começar em mim, né? Então, não vou julgar. E assim você na paróquia, né? Você que quer voltar ao grupo de oração, né? E viver a castidade, você que vai casar também. Então, tudo é possível, porque a misericórdia é o Senhor, né? Então, o ser humano não espere muito, né? Porque se falar, a gente tem que, né? Como diz o professor, com galhardia, seguir em frente, né? E porque a nossa meta é Deus. Nós temos que agradar a Deus. Tá certo? Ô, Carla, talvez essa pessoa que nos perguntou, ela ficou com receio de causar escândalo. Sim. Né? Porque a palavra de Deus diz, ai daqueles que são causa de escândalo. Mas se essa pessoa segue, ou quem quer que seja, segue esta orientação do padre, do sacerdote da paróquia e conversam, é diferente. Porque às vezes está na consciência da pessoa, a pessoa está se sentindo, às vezes ninguém está falando dela, mas ela se sente acusada, ela se sente culpada como se fosse um escândalo, né? Então, por isso a importância também de nós cristãos fazermos essa mediação, esse bom senso, até onde eu posso causar um escândalo para os meus irmãos, né? Aqueles que são menos conscientes. Então, se eu estou causando um escândalo, o que eu posso fazer para mudar isso da minha parte? O que pode melhorar em mim? Então, isso também é uma forma de nós irmos endireitando os nossos caminhos, né? É conciliação com a própria conciliação, igreja, né? Com a comunidade e tudo mais. Uma coisa que eu me lembro de uma frase de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso dizia assim, você não se torna melhor porque as pessoas te elogiam e não se torna pior porque as pessoas te criticam. É verdade. Você continua o mesmo. Agora, depende de como é que você reage diante dessas duas coisas. O elogio ou a crítica. Boa. Aí essa pra gente é uma provocação mesmo pra gente. Como nós já falamos no programa, nós estamos aí na última semana do mês e precisamos aí da sua colaboração de dar um ganho no projeto Dai-me Almas neste mês de fevereiro. Então, uma das maneiras, nós já falamos, que foi pela loja virtual ou pela você adquirindo produtos de evangelização também através do call center, mas também você pode fazer a sua contribuição pelo boleto bancário, por transferência bancária. Você está vendo aí as nossas contas bancárias, ou você pode acessar clube.cançãonova.com, né, e escolher o banco da sua preferência para você fazer a transferência. O seu boleto, se você é débito automático, seu boleto está aí dando bobeira, não deixa ele dando bobeira. Né? Vá até uma casa lotérica ou ao banco e faça o seu algo a mais, a sua contribuição. Você que recebeu aquele carnezinho que ficou tão bonitinho, né, gente? Graças a Deus, dá uma aliviada na gente, porque a gente não fica pensando quando vai chegar meu boleto. Não, você já está com tudo em casa, porque já está com o seu carnê aí dos 12 meses. Pega lá o mês de fevereiro, se você, né, ele chegou atrasado, você não usou de janeiro, pague, né? Contribua através aí do seu carnê. Aqui, a sua moedinha faz milagre, a sua doação, por menor que seja, faz milagre. Então, nós precisamos da sua colaboração, precisamos da sua oração também. Eu digo sempre que a doação sem oração, o milagre não é tão grande, mas se você doa e reza, Deus faz muito, né? Não por nós, mas pela evangelização, e tantas outras pessoas são atingidas pela graça de Deus e têm essa oportunidade de ter uma experiência com Jesus. Vamos lá? Vamos ajudar mais pessoas a conhecerem Jesus? Então, contamos com você. Faça aí a sua colaboração via boleto bancário ou transferência. Muito obrigada desde já. Lu, ela diz, bom dia, eu moro em Manaus e gostaria de uma orientação.
Sinto uma grande dificuldade em ser constante na oração. Sinto como se algo me impedisse de ser constante. Luto contra essa falta de vontade que não sei de onde vem. O que você me orienta? Eu também luto, viu? Todo mundo luta. Ah, é uma luta, sabe por quê? Porque o homem velho, isto é, a nossa maneira velha de viver, né? Nós não queremos, nós não temos atração. A pessoa natural não tem atração pelo espiritual. Por isso é que se torna bela a nossa vida espiritual. Porque ela é uma luta, né? Como diz São Paulo, eu quero o bem, né? Vamos dizer aqui, eu quero orar, mas quando eu vejo, eu já me distraí e eu já saí e eu acabei não rezando, né? Se nós não lutarmos assim com destreza, nós não rezamos durante o dia. Ou então nós rezamos durante o dia, né? E eu tenho isso comigo, de rezar ao ritmo da vida, né? Tudo fazer oração, oração pela chuva, oração pelo sol, oração por essa iluminação que alguém deu, graças a Deus, né? Ajudou a Canção Nova para nós termos essa iluminação aqui, essas câmeras. Mas não basta isso. Eu preciso galgar, eu preciso cavar para encontrar a água pura da fonte, que é Deus, que está em nós. Exemplo, eu preciso, no meu caso, eu tenho condições de ir à missa todos os dias. Porque eu moro numa região aqui do Vale do Paraíba, já nem vou falar na Canção Nova, né? Porque aqui tem muitas missas durante o dia. Se eu moro aqui meia hora de Aparecida do Norte, como chamam, eu pego um carro ali, tem missa todos os dias. Em Lorena, aqui vizinho, né? Cruzeiro, Piquete, Silveiras, eu estou rodeada. A Santa Cabeça aqui pertinho de nós, o santuário da Santa Cabeça, né? Da Sagrada Face aqui perto, né? Frei Galvão, gente, é um banquete. Então eu não tenho desculpa de dizer, Luzia, você não vai à missa hoje porque, né, não tem missa. Ou então, não, eu tenho que cavar um horário para minha missa. A palavra de Deus, nem que seja altas horas da noite ou antes do dia amanhecer, eu pegar a Sagrada Escritura, o meu evangelinho, eu agora estou com um evangelinho bem pequenininho que eu ganhei da aeronáutica, alguém da aeronáutica, eu ando com ele na minha bolsa e ali no tempo vago eu fico lendo, porque eu estou cavando o meu horário de oração. Adoração ao Santíssimo, a reza do terço, né? Então, enfim, é preciso buscar a oração, porque o homem natural, como diz São Paulo, não é muito simpático ao homem espiritual. Então, a Luzia natural, humana, ela é atraída pelas coisas humanas. Reze com vontade ou sem vontade, mas ore. Faça acontecer a sua vida espiritual, a sua vida de oração. E aqui a gente volta a falar daquela questão das imagens, né? Então, às vezes você tem um oratório em casa, você tem um lugar que você vai... Aquele lugarzinho é tão importante, né, Carla? Né? A palavra de Deus, porque daí a gente se concentra. Se você não tem Bíblia, hoje em dia tem tantos aplicativos no celular, né, de oração também e da palavra de Deus. Então, sabe, a gente tem que procurar a adoração, procurar o lugar certo, o ambiente, porque daí isso vai virando uma boa... Um livro que ajude, né? Também, né? A Canção Nova mesmo tem tantos livros de espiritualidade aqui que nos ajuda. O Padre Jonas tem a Bíblia no meu dia a dia, que vai virando um ensina hábito. Todas as pessoas, até as mais simples, a estudar a palavra de Deus. Então, a gente vai, assim, aos pouquinhos. Nós sentimos, mas o que hoje, na oração, eu colhi? Não colheu nada, parece que não colheu nada, mas colheu sim.
porque nós não vemos as coisas que nós plantamos, as sementes que nós plantamos, mas depois nós vamos perceber no nosso testemunho de vida. Que água mole em pedra dura, bate até que as pessoas vão começar a perceber, né? Nós vamos tendo uma vida cristã mais sólida, mais perseverante. Né? Nós não vamos sendo levados por toda forma de doutrina que aparece por aí. Né? Todos os convites mirabolantes e maravilhosos que nos apresentam, né? Por quê? Porque nossa vida de oração está ali sendo constante. E isso é que nos leva à santidade. É uma santificação de vida assim no dia a dia. Água mole, como disse a Carla, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Vamos E lá. eu penso que, em termos de oração, sabe, Luzia, é importante a pessoa ter uma meta. Eu vou rezar, por exemplo, todo dia o terço. Então, vou rezar o terço. Nem que eu atrase meu sono, nem que eu... Entendeu? A pessoa fixar uma meta. É como na vida física. Disciplina, né, professor? Disciplina. Na vida física você tem hora para almoçar, para jantar, para tomar banho, para escovar o dente. E você faz isso todo dia. Então, na vida espiritual também, você tem que fazer um programa e cumprir esse programa. E outra coisa, né? Quanto mais aumenta a responsabilidade da gente, mais a gente precisa rezar. Porque mais nós somos tentados. Entende? Quem assume, por exemplo, um papel como esse nosso aqui, né? De pregadores, de tudo, a gente tem que rezar e muito. Porque o demônio fica aí tentando puxar o tapete da gente, né? O Eto tem um livro, Administrar a Própria Vida, O negócio mais urgente. O negócio mais urgente, administrar a própria vida, o negócio mais urgente. Ele falou que ele aprendeu com um santo que se você tem uma responsabilidade de administrar, se você rezava 1 hora, você tem que rezar 2 horas ou 3 horas. Por quê? Porque, como disse o professor Felipe, é a responsabilidade que nós assumimos. Imagina uma dona de casa, um pai de família, né, um profissional, um jovem, as tentações estão aí. As criancinhas, tanta criança que tem disciplina de vida de oração. Já começa pequenininho, né? É o segredo que Jesus colocou, vigiai e orai. Não basta só vigiar, tem que orar, não basta só orar, tem que vigiar. Esse é um segredo para manter realmente uma vida cristã pura. Então, que bom. Hoje nós vamos ter de volta aqui a participação de Dom Orlando Brandes. Então, nós já temos uma pergunta que foi enviada pelo João Pedro. Será a resposta de Dom Orlando. Não, Maria é uma criatura. Às vezes nós temos tanto amor a Maria que nós endeusamos demais a Maria. E na teologia, no dia a dia, a gente chama isso de mariocentrismo. Colocamos Maria no centro e praticamente vamos colocando a Santíssima Trindade no segundo lugar. Isso é um defeito que existe. Então nós precisamos crescer no conhecimento da teologia mariana. Isto sim, para não endeusarmos Maria e continuarmos amando a Mãe de Deus. E é assim que, atraídos por Maria, nós vamos ser discípulos de seu Filho Jesus. Portanto, não há nenhuma igualdade entre a santidade de Deus e a santidade de Maria. Até quero dizer mais. O dogma da Imaculada Conceição é o que mais perdoou Maria, porque ela recebeu a graça antes do nascimento de Jesus. Então, a misericórdia de Deus investiu muito mais ainda em Maria. Maria é a grande perdoada e, por isso, cheia de graça. Com isso, entendemos, então, que a santidade de Maria é a santidade de uma pessoa humana cheia de graça, é claro, e Deus é Deus, Maria é
filha bendita de Deus. Maria, está aí, né, Dom Orlando, que é arcebispo de Aparecida, que é o nosso santuário nacional, então ele é super apropriado aí para dizer, e a gente sempre lembrar aquilo que a igreja sempre nos fala, né? Deus é Deus, Maria é criatura, né? Lógico, ela tem a sua graça por ser a mãe do Salvador, por ser a Imaculada Conceição e tantos outros, mas é criatura. Então a santidade dela é uma, mas a divindade só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Eu quero convidar a todos, professor Felipe, com toda a animação, hein, professor? Luzia, carnaval é na canção. Pula, sai do chão. Carnaval é na canção. Vamos todo mundo falar? Vamos lá. Vamos, Felipe. Pula, sai do chão. Carnaval é na canção. Venha participar aqui ainda. Na Canção Nova. A gente tinha que pôr a musiquinha ali animadinha, né? Mas a Canção Nova, só nós estamos fraquinhos aqui, tá? Porque está recheada de atrações, né? Aqui o carnaval de pessoas que vão estar aqui para pregar vários shows aqui na Canção Nova. Então, venha passar o seu carnaval aqui. Ainda dá tempo, você que é de longe, né, de chegar até Cachoeira Paulista. Você aqui da região, venha, aproveite, né, se você pode, se aí na sua paróquia, na sua cidade vai ter um rebanhão, algum encontro, tudo bem, mas venha um dia aqui também, né, venha participar, venha fazer corpo, família conosco aqui na Canção Nova, porque vai ser bom demais. Ai, que lindo. Eu espero encontrar você aqui durante o carnaval, tá certo? E nós voltamos aqui com o programa Trocando Ideias, agora já na quaresma. Né? Terça-feira que vem é terça-feira de carnaval, não teremos programa. Quarta-feira de cinzas iniciamos a nossa quaresma, esse nosso tempo penitencial, mas na outra terça nós estaremos aqui, firmes e fortes, para trocar ideias. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu carnaval. Venha aqui para a Canção Nova, eu quero abraçar você, quero estar com você no carnaval. Obrigada, Luzia, obrigada, professor. E vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Somos uma junção de amor, fidelidade, comprometimento, fé, adoração. Tantas palavras que separadas possuem um sentido simples, mas unidas ao que vem do coração de quem é Canção Nova, formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo o mundo. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Um dia cada um de nós será chamado a rever o filme de nossas vidas e prestar contas a Deus. Reviveremos com tristeza os tempos difíceis e nos alegraremos com os bons momentos. Felizmente, independente do que você tem feito, ainda existe esperança, já que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo.
Portanto, se você anda afastado da igreja, te convidamos a voltar para casa para encontrar a paz que vem só de Deus. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a Mãezinha do Céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa. E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Para nós e para todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. Programa livre para todos os públicos. Boa tarde, você que acompanha a TV Canção Nova neste momento. Estamos na casa do Pai, o Pai das Misericórdias. Esse Pai que acolhe você, que é um filho amado, uma filha amada, de braços abertos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e obrigada por deixar que a Canção Nova entre agora na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você que nos acolhe aí num hospital nesse momento, você que se prepara para rezar o texto da misericórdia em tantos lugares agora, acompanhando pela TV Canção Nova ou pela internet, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e é o próprio Jesus misericordioso que acolhe você nesse instante. Também quero acolher a todos que estão aqui no santuário, sejam bem-vindos, boa tarde. Que bom que você está aqui. Como eu acabei de dizer, o Pai das Misericórdias acolhe você que é filho. Aquele filho ali que o Pai está recebendo, sou eu, é você. Que muitas vezes precisamos voltar porque estamos sujos, porque andamos por aí longe do Pai das Misericórdias, pecamos, caímos, falhamos, mas Ele sempre está de braços abertos para receber você do jeito que você está, do jeito que você se encontra. E Ele tem o poder de restaurar, de lavar, de purificar, de curar, de libertar, de fazer tudo novo na sua vida. Você acredita? Eu também acredito e tomo posse. Que bom que nós não estamos sozinhos, sempre na missão Deus nos dá companheiros. E hoje eu quero acolher com muito carinho o Padre Reinaldo Cazumbá. Seja bem-vindo, Padre. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde você que está aqui. Bem-vindo, você que está em casa. Acolho já para esse texto da misericórdia. E tem experiência de muitas pessoas que o texto da misericórdia causa milagres na vida das pessoas, resgata vidas e transforma também. É só rezar com fé. Convido você a rezar esse texto nessa tarde com fé. O Pai está com o coração aberto para você e Jesus que mostra o coração misericordioso para você, para te acolher e te perdoar. Amém. E verdadeiramente, como o Padre disse, essa misericórdia, ela é fonte de milagres e prodígios. Não é isso que a gente reza? Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. E eu sei que você confia nessa misericórdia. Que bom que você está agora se preparando para rezar conosco. Envie para nós o seu pedido de oração ou também o seu testemunho, não é, de graças alcançadas através do Terço da Misericórdia para o e-mail terçodamisericórdia@cançãonova.com. terçodamisericórdia@cançãonova.com. E siga-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram,
TV Canção Nova. No Facebook você pode deixar também as suas intenções, Terço da Misericórdia CN. E eu quero agradecer a você, sócio evangelizador, porque a Canção Nova está celebrando, a TV Canção Nova está celebrando 30 anos. Esse ano de 2019 é de ação de graças, por 30 anos de evangelização, 30 anos levando essa devoção da misericórdia, não é? Então você está aqui também na Gota da Misericórdia, porque é você que promove toda a evangelização dessa obra que é de Deus, tá bom? E quero fazer um convite especial para você que está aqui, para você que está em casa. Você já se programou para vir para a Canção Nova na Festa da Misericórdia? Então guarde bem essa data, de 26 a 28 de abril é a Festa da Divina Misericórdia aqui na Canção Nova. Vem para cá. Vem com a sua família, ou se não puder vir com a família, vem você representando a sua família e atendendo o convite de Jesus misericordioso. Enquanto há tempo, recorram à minha misericórdia. Então, se programe para estar conosco. Se você pode, se você ainda não tem a novena da Divina Misericórdia, adquira essa novena para você se preparar bem, porque foi o próprio Jesus que nos instruiu, né, Padre, a fazer uma novena para preparar o nosso interior para viver a festa da misericórdia. Todas as festas da igreja nós precisamos nos preparar para viver bem, todas as solenidades. E essa festa da misericórdia não é diferente. Então, adquira a sua para você também poder viver com a sua família essa preparação aí do seu interior, tá bom? E nós acolhemos aqui já muitas intenções, não é, do texto da misericórdia. O Padre vai trazer algumas agora para nós. Queremos rezar por Marlene, Vani, pela saúde e a intenção e pela situação financeira, pela alma de Carlos Eduardo Faria, que foi vítima de Brumadinho. Estamos rezando pela sua família, e também a família Conceição, de Congonhas. Também pela Salete e família, também de Congonhas, Minas Gerais. Pela saúde de Salete Maria Bueno Pereira Nunes, oração também pela família e recuperação. Está pedindo oração. Também uma caravana aqui de Bandeira do Sul, Minas Gerais. Você está aqui. Cadê Bandeira do Sul? Fica de pé aí para a gente ver. Vamos Estamos aplaudir a rezando por caravana, vocês. né? Aplaude, pode aplaudir. Bem-vindos. Por todas essas intenções que vocês colocaram aqui, estamos rezando. Também pedi pela família Carijo e Massal. Também pedindo oração pela família Barbosa, Sintra e família Gomes. Pela intenção da família Lobo Alto, de Maranhão, Congonhas, Minas Gerais. Também pela Ângela Maria Coelho Pires, esposa de João, e também pela recuperação. Eles são de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bem-vindos todos, o Padre já vai colocar aqui na Gota da Misericórdia, e eu coloco aqui a nossa equipe também na Gota da Misericórdia, não é? Especialmente a Renata, a Rafaela Aragão, o Caléo Beliomini, também quero rezar pelo João Marcos, pelo Augusto Carrupti, Valdir Fagundes, o Elias Júnior, né, que está ali na câmera, o Luiz Henrique, o Márcio Custódio, o João Henrique e seus familiares, olha, todos eles nós vamos colocar aqui na Gota da Misericórdia. E aqui uma intenção especial, a Gisele Xavier pede pelo seu filho Arthur Xavier, de 10 anos, que faz tratamento oncológico, não é? Câncer no crânio. Então eu quero clamar agora a Jesus misericordioso por todas as crianças enfermas, por todas as crianças com câncer. Como é doloroso um pai e uma mãe, não é? Ver um filho doente. Que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, interceda agora por todas as crianças enfermas. E colocando o Arthur, eu quero colocar aqui todos os que estão enfermos na misericórdia, na chaga do coração misericordioso de Jesus. Nós queremos rezar especialmente pelos enfermos, pelos doentes hoje, clamando mesmo a misericórdia de Deus na vida de cada um deles. Quero acolher as caravanas que estão aqui. Na medida que eu ir falando, você vai ficando de pé, se possível, tá? Tem gente de Curitiba, Paraná, tem gente de Claraval, Minas Gerais, de Aparecida, São Paulo, Santo André, São Paulo, Congonhas, Minas Gerais. Olha quanta gente também. Bandeira do Sul, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Mateus, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Campinas, São Paulo, Campo Grande, Cotia, São Paulo, Taubaté, São Paulo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Aguiar, Paraíba, tem aniversariante ali, a Eliane de Quelu, São Paulo. Fica de pé, Eliane, para a gente ver aí você. E a Maria Inês de Congonhas, fica de pé, Minas Gerais. Vamos aplaudir as aniversariantes. Deus abençoe, não é? Estamos aqui, ó, colocando cada uma também na gota da misericórdia. E veio aqui a família rezar especialmente, olha, por essa senhora, né? A Ana Maria de Campos, ela veio louvar a Deus pelo dom da vida da mãe, Terezinha, que é essa aqui da foto, que completa 82 anos no dia 1º de março, ela vai completar. Mas olha, tá toda a família aqui, viu, dona Terezinha? Rezando pela senhora que está em Leopoldina, Minas Gerais, tá bom? E rezando por ela, a gente reza por todos os aniversariantes desse dia, não é mesmo? Agora a gente abre o coração para acolher a direção que o próprio Jesus misericordioso vai nos dar através do Diário de Santa Faustina. E ele sempre nos dá direções muito concretas. Então que você agora preste muita atenção, porque Jesus misericordioso vai nos exortar e que você esteja atento para que você possa viver a santidade na sua vida. O artigo é 313. Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus. Fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa do fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos. E eu voltei para casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Faustina ficou tão triste com a pintura da imagem, em primeiro lugar, e ela ficou um pouco, ela diz aqui, ficou magoada. E ela foi dar queixa a Jesus. Claro que nenhuma tinta do mundo, nenhum artista do mundo pintará a beleza do Senhor em uma tela. Mas aí Jesus vai dizer, não está na beleza da tela, está na beleza da minha graça. Por isso que talvez a imagem da misericórdia não seja tão bela como é Jesus, mas a imagem transmite esta graça para a qual ela foi realizada e ela foi feita. Foi desejo de Jesus que acontecesse esta pintura, para transmitir o quê? A graça dele, a misericórdia, a presença, e dizer, Jesus dizendo assim, eu estou presente na vida de vocês, e o meu coração está aberto para vocês, como essa pintura. Talvez a gente veja por aí imagens não tão belas, mas precisamos contar sempre com a graça de Deus que é transmitida por Ele. Porque a própria imagem, pessoas já fizeram experiência com essa imagem da misericórdia, de estar olhando, de estar contemplando, de estar rezando, e Deus derrama a graça, porque não é a imagem, é a própria presença do Senhor. Ele se faz presente no momento da oração. Ele se faz presente no momento que a pessoa está rezando e lembrando do seu amor misericordioso e da sua presença misericordiosa na nossa vida. Então, não paremos na imagem, paremos na graça. A graça que vem do coração misericordioso de Jesus. Olha que linda. E essa imagem foi a segunda, na verdade, né? Depois foi pintada essa imagem. A primeira, ela ainda é divulgada. E essa foi a segunda imagem pintada por um grande pintor também na Polônia. E já é belíssima, não é, padre? Linda. Mas o que Jesus quer dizer é isso que o padre acabou de falar. Nós não podemos colocar nossa confiança nas coisas materiais, mas na graça de Deus. Vamos confiar na graça?
Tem pessoas aqui que estão aqui que alcançaram milagres, né? Uma das irmãs está aqui, acabou de testemunhar para mim uma grande graça que ela alcançou. Mas nós precisamos, então, colocar a nossa confiança inteiramente em Deus. Coloca a sua confiança agora nele. O que você quer pedir hoje a Jesus misericordioso? Qual é a sua necessidade mais urgente hoje? Peça ao Senhor. Ou é alguém que você precisa mergulhar na misericórdia divina? Alguém da sua família? Alguém que precisa de uma libertação, de alcoolismo, das drogas, de uma vida errada na prostituição, do vício da pornografia? Você que está nos acompanhando, qual graça você necessita hoje? Mas peça com confiança. Coloque mesmo nas mãos de Jesus misericordioso todos os seus sofrimentos e as suas dores neste momento. E eu quero colocar aqui também alguém que está pedindo pela filha que está grávida de 4 meses. O nome da bebê é Maria Madalena. Que Deus abençoe todas as gestantes, especialmente aquelas que estão passando por uma gravidez de risco. E pelas mulheres também que trazem o sonho da maternidade. E queremos rezar também aqui pela família da Antônia Eliane, a Maria do Socorro e o José Carlos. Quero rezar por todos os sacerdotes, né, que precisam tanto também da misericórdia divina para cumprir a sua missão. Pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI. Qual a sua intenção, Padre? Além dessas intenções que estão aqui, todas as pessoas que pedem, recomendam, necessitam, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, aquelas almas que ninguém lembra, de séculos e séculos que ninguém reza, estamos rezando, pedindo que a misericórdia do Senhor, agora, nessa tarde, os leve para o céu. Então vamos pedir e clamar por todos que hoje sofrem e precisam da misericórdia divina. Especialmente você, sócio evangelizador, também nós colocamos aqui. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue,
a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, a bênção do Deus que é rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você pode sentar, porque agora eu quero trazer o testemunho que sempre nos fortalece, não é? Revigora a nossa fé. Lá de São José dos Campos, testemunho da Dalva Ferreira de Souza. Em setembro de 2017, fui diagnosticada com câncer de mama. Meu mundo desabou. Fiquei sem chão. Foi tudo muito difícil. Minha irmã me falou do terço da misericórdia. A partir de então, passei a rezar todos os dias. O terço mariano também, sempre com a canção nova, pedindo e clamando pela minha cura e pelo meu tratamento. Apareceu também um tumor no meu braço direito e comecei a pedir para o Pai que não fosse câncer. Fiz a biópsia e veio a confirmação que não era essa doença, e sim um tumor benigno. Fiz mais uma cirurgia para retirar e aqui estou para agradecer. Muitas bênçãos recebi e não tenho nem como descrevê-las, tantas. Obrigada, Pai, meu Jesus misericordioso, eu confio em vós, és o meu tudo. Vamos aplaudir o testemunho da Dalva, essa graça alcançada, louvado seja nosso Deus. Esse é o nosso Deus, como o Padre iniciou falando aqui na hora da misericórdia. Deus de milagres, Deus de prodígios, Ele pode realizar o impossível. Aquilo que nem a medicina pode fazer, aquilo que ninguém pode fazer na nossa vida. Vamos renovar sempre a nossa confiança nele? Vamos ficar de pé e no 3, abraçando quem está aí do seu lado. Vamos dizer juntos, viva Jesus! 1, 2, 3, viva Jesus! A seguir, ofício da Imaculada Conceição. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. O verão está aí e junto desta estação ensolarada já chegaram os novos vestuários Canção Nova. Estilo com propósito, evangelização para todas as idades. Conheça as novidades e adquira pelo telefone, pelo site, nas lojas Canção Nova ou pelo catálogo porta a porta. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação.
Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. A Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda de todos para manter seu compromisso com a evangelização. Até quem ainda não é sócio pode ajudar, contribuindo pelo depósito em conta corrente ou pela transferência online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Programa livre para todos os públicos. A paz do Senhor para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de portas abertas para você, para rezar conosco, cantar conosco em mais um ofício da Imaculada Conceição. Nós estamos aqui na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo. Essa paróquia linda, estamos aqui na gruta. Linda para que nós possamos rezar e cantar juntos esse ofício, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Nós estamos aqui com o Rudney, com o Leandro, que vai nos ajudar nesse momento, cantar conosco nesse momento, para que fique ainda mais como a mãe que é. Pela intercessão, de nossa Mãe Maria, nós pedimos pelas nossas famílias. E o Papa Francisco nos ensina 3 palavras que devem existir sempre em casa. Com licença, obrigado e desculpa. Com licença, para não se intrometer na vida dos cônjuges. Com licença, como te parece isto? Com licença, permite-me? Obrigado, agradecer ao cônjuge. Obrigada por aquilo que fizeste por mim. Obrigada por isto. A beleza da gratidão. Que a nossa família seja regada realmente por essas 3 palavras. E eu acolho aqui o Padre Derville, pároco aqui dessa paróquia, de Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigado, Padre, por abrir as portas aqui para nós. Seja muito bem-vindo. As portas da Casa da Mãe estarão sempre abertas a todos. E agradeço a presença de vocês nesse momento tão importante de nossa paróquia. A Igreja Nossa Senhora de Lourdes foi a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora aqui na cidade de São Paulo. Ela começou lá nos anos 1930, com uma pequena capela ligada à paróquia do Bom Parto. Ela foi fundada pelos padres do Verbo Divino, da congregação do Verbo Divino, alemães e holandeses, que pouco a pouco foram chegando a este bairro que era constituído basicamente de chácaras, até chegar a esse momento, a este local, esta gruta, onde iniciou-se a construção da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, erigida em 1939, reconhecida como paróquia em 1939. Aqui estamos, aqui ficaremos e aqui somos felizes em recebê-los sempre que quiserem. Amém. Iniciemos o nosso ofício cantando. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve,
Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem anunciar os grandes louvores à Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens virgens. Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e noção. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois os reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a mãe do Verbo, com o qual criou Terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus já escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza. Casa dedicada a Deus sempiterno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fostes Virgem Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois Mãe Criadora dos mortais viventes, sois do Santo Porta dos anjos Senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus no Espírito Santo, e todas as suas obras com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora
a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, Íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo. Que alegres ou tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência. Sois da terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, porta oriental, sois a mesma graça, Virgem singular. Qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus.
Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes o sumo Davi. No Egito curador de Raquel nasceu, o mundo salvador, Maria nos deu. Toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado, Para que o homem suba às alturas, desce do Deus céu para as criaturas. com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder os cegos errados, vós
Fizeste nascer o sol tão fecundo e com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que sua ira se aparte de nós. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada, de Deus a mão direita estais de ouro ornada. Por vós, Mãe de graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa, é a porta que estás para o céu aberta. De óleo derramado, Virgem, vosso nome, E os servos vossos vos hão sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para que nossa guia. Vades vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus,
que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão da gloriosa, bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço a você que esteve aqui conosco, ligado, cantando conosco esse ofício da Imaculada Conceição. Eu tenho certeza que Nossa Senhora visitou aí a sua casa. Agradeço também aqui aos nossos músicos que veio a brilhantar esse momento cantando conosco. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço também ao padre que cedeu aqui à igreja, que abriu as portas da igreja para nos acolher nesse ofício. Muito obrigada, padre. E dai-nos a bênção também, padre. Sempre um prazer termos o ofício aqui em nossa gruta. A casa estará sempre aberta a todos. Vamos pedir a bênção de uma maneira especial a todos os enfermos, já que Nossa Senhora é declarada a padroeira, a protetora de todos os enfermos por São João Paulo II. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, tenhamos um bom descanso e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Para a vivência da Quaresma, a editora Canção Nova traz para você a proposta do Retiro Quaresmal 2019, um roteiro com orações diárias para você se preparar para viver a Páscoa em plenitude, com o coração repleto da presença de Deus. Saiba mais sobre este instrumento de fé e conversão em nossos canais de venda. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do santuário do Pai das Misericórdias. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu... Programa livre para todos os públicos.
Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que diz o Senhor Deus. Ele anuncia a paz para seu povo, para seus fiéis, para quem volta a Ele de todo o coração. É o Salmo 85, versículos 8 e 9. Salmo 85, versículos 8 e 9. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, e meditando este trecho da Palavra de Deus, este Salmo, que nos ajuda a entrar em comunhão com o Pai. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Jesus, ele revelou o rosto misericordioso do Pai. E de que forma Jesus fez isso? Através das palavras, através dos seus ensinamentos, através da sua conduta. Jesus cumpriu com essa profecia do salmista. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. A nossa salvação tem um nome, é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o Filho amado do Pai. Volto a dizer, esta profecia colocada nos lábios do salmista, ela se cumpriu. Deus, o Pai, o Senhor, Ele mostrou sim a sua misericórdia. Claro que Ele mostrou gradativamente, através dos profetas, através dos seus ensinamentos, através dos homens e das mulheres de Deus, que também sofreram, que padeceram, mas que não reclamaram, que não murmuraram, que perseveraram. Cada pessoa, cada profeta, cada homem de Deus, cada mulher de Deus lá do Antigo Testamento revelou um pouco da misericórdia de Deus. Mas a plenitude foi revelada em Jesus Cristo. Os milagres que Jesus realizava, os cegos que eram curados, revelava essa face misericordiosa do Pai. Os ensinamentos de nosso Senhor, e nós sabemos, né? Ou se não sabe, está sabendo agora então. Cada ensinamento que nós damos a alguém, cada instrução que nós damos, nós estamos também realizando uma obra de misericórdia. A obra de misericórdia se realiza quando nós damos de comer a alguém? Sim. Quando nós damos um copo de água para alguém que está com sede? Sim. Mas a obra de misericórdia também acontece quando se exorta, se ensina. E Jesus, ele ensinou a muitos e até hoje, não é? Continua a nos ensinar. Jesus chamou a atenção, exortou. Também é uma obra de misericórdia. Então, de maneira especial e muito clara, a face do Pai foi revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Foi a oração do salmista. E dá-nos a tua salvação. E isso realmente aconteceu. A salvação nos veio e nos vem através de nosso Senhor. Através de nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia do Pai foi revelada, foi apresentada a nós. Agora, é claro, cabe a mim e a você, e àqueles que ainda não conhecem, abrir os olhos, os ouvidos, o coração, para acolher a misericórdia do Pai em nosso Senhor Jesus Cristo. E na igreja, nós acolhemos a presença do Cristo. Através da celebração eucarística, nós acolhemos a presença do Senhor. Através dos outros sacramentos também, nós acolhemos o rosto misericordioso do Pai desta forma. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, abra a sua mente, abra-se ao Senhor nesta hora e acolha Jesus, o rosto da misericórdia do Pai. Nós tivemos, alguns anos atrás, o ano da misericórdia, né? Vocês se lembram? E numa bula que o Papa escreveu, ele dizia a respeito disso.
Jesus é o rosto da misericórdia. Ele revela a misericórdia do Pai. E aqueles que acolhem a misericórdia do Pai se tornam também misericordiosos e devem também estampar a face da misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nós não devemos apenas dizer, né, venha a nós o vosso reino, como a gente sempre costuma dizer sim na oração do Pai Nosso, mas também que nós sejamos instrumentos da misericórdia de Deus, que nós também possamos revelar a misericórdia do Pai na vida dos nossos irmãos. Assim o Pai deseja que nós o façamos, que nós sejamos apóstolos da misericórdia, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também reveladores da misericórdia do Pai. Assim como o Senhor usou de maneira excelente através de Jesus Cristo, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, somos chamados a fazer o mesmo, a revelar essa misericórdia do Pai para os nossos irmãos mais necessitados. Porque aí nós estamos imitando a Jesus, nós estaremos imitando o Pai, que procurou fazer isso. O Pai do céu, o nosso Deus, sempre teve um olhar especial para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, enfim, para aqueles que eram desamparados. E nós também, como cristãos, devemos ter esse olhar de compaixão para com esses nossos irmãos, que estão aí pobres, viúvas, que estão aí deixados à beira do caminho, que são aqueles que sofrem com as drogas, com a prostituição, que sofrem porque estão sendo isolados, que sofrem porque a família excluiu, ou porque a sociedade acabou excluindo, ou porque a pessoa mesma acabou se excluindo, se maltratando, perdendo o sentido da vida. Quanta gente aí sem sentido na vida. E nós podemos encontrar dentro da nossa casa pessoas assim, que estão fechadas, que estão no seu canto, que estão amuadas. E nós temos a possibilidade de revelar e de apresentar a misericórdia de Jesus. E revelando Jesus, nós revelamos o Pai também para este irmão, para esta irmã. Nós revelamos Jesus, revelamos o Pai, revelamos a salvação para este irmão e para esta irmã. Que o Senhor me torne, que o Senhor torne você este instrumento de misericórdia. Vamos fazer o propósito de, neste dia, revelar a face misericordiosa de Jesus e, revelando Jesus, revelar o Pai? Vamos fazer esse propósito? Sim, Pai, nos ajude a revelar o Teu Filho Jesus aos nossos irmãos. Seja através de uma palavra, seja através da nossa paciência, seja através de um gesto concreto, que a gente possa revelar a Tua face aos nossos irmãos. Vamos fazer a nossa oração ao Pai das Misericórdias. Apresentamos estas intenções ao Pai, pedindo que Ele nos ajude a revelar esta misericórdia. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Peço a bênção agora do Senhor para você, para a sua vida, para a sua saúde, para a sua caminhada espiritual. Que você cresça cada vez mais nessa intimidade com o Pai, que através dessa bênção você revele o rosto dele, o rosto da misericórdia. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
A seguir, Canção Nova Notícias. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. De algumas horas de programação para um canal de televisão com estúdios, retransmissoras e abrangência internacional. A primeira transmissão, em 8 de dezembro de 1989, marcou o início de uma trajetória que seguimos até hoje, com a dedicação de missionários, colaboradores e a sua ajuda, que confia em nossa missão. Agradecemos a você, sócio, pelo carinho e contribuição com esta obra. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Boa noite. Boa noite. Confira os destaques do Canção Nova Notícias desta quarta-feira. No Rio de Janeiro, colisão entre trens deixa 8 feridos. Maquinista resgatado depois de 7 horas não resiste aos ferimentos. No Egito, acidente com uma locomotiva em uma estação de trem deixa pelo menos 25 pessoas mortas. Desemprego no Brasil aumenta nos últimos 3 meses. E o número de empreendedores é o maior da série histórica. Mais de 20 pessoas morrem em desabamento de mina de ouro na Indonésia. O governo do Brasil busca a união da base aliada para aprovação de projetos na Câmara. Bolsonaro volta a São Paulo para a reavaliação do estado de saúde. Em catequese, Papa Francisco fala de coerência na vida cristã para santificar o nome de Deus. E na última reportagem da série especial de Brumadinho, o trabalho incansável dos bombeiros. O Canção Nova Notícias está começando. No Rio de Janeiro, um acidente entre 2 trens deixou 9 pessoas feridas. Uma delas é o maquinista que ficou preso às ferragens. A colisão foi pouco antes das 7 horas da manhã, na altura da estação de São Cristóvão, na zona norte da capital. Os bombeiros trabalharam mais de 7 horas para retirar o maquinista das ferragens, que respirava com a ajuda de um tubo de oxigênio e recebia soro e bolsas de sangue. Mas depois do resgate, o maquinista não resistiu aos ferimentos e morreu. Pelo menos 12 bombeiros de 3 quartéis trabalharam na operação.
A causa do acidente está sendo investigada. No Egito, um outro acidente de trem provocou a morte de 25 pessoas. Outras 50 ficaram feridas. A locomotiva destruiu uma barreira na principal estação de trem do Cairo. Várias testemunhas disseram que viram fogo saindo do motor do trem antes que virasse e causasse a explosão. O Egito tem uma das maiores e mais antigas redes ferroviárias daquela região do mundo. O desemprego no país aumentou nos últimos 3 meses, segundo o IBGE. Com isso, o número de trabalhadores por conta própria bateu recorde histórico. É a maneira encontrada para driblar a falta de trabalho. E a expectativa, claro, é que esse cenário comece a melhorar ainda este ano, mas até lá as pessoas vão fazendo suas próprias vagas de trabalho. Em 2015, o metalúrgico virou empresário do ramo da estética. E junto comigo foi eu, minha filha, meu filho. Nós 3 trabalhávamos dentro da companhia e fomos desligados no mesmo período. Aí nos vimos desempregados. A ideia da filha empregou a família toda. E tínhamos que fazer alguma coisa porque a vida não para, né? Não para por aí, a gente tem muito pela frente. Cada um assumiu parte do negócio como responsabilidade e graças a Deus nós estamos indo aí para o 4º ano de negócio. A opção deles foi a franquia, mas quem quer investir no negócio próprio pode contar com o Sebrae, que oferece um serviço de orientação. O empreendedor por oportunidade é aquele que vislumbra, né? Ele tem uma ideia na cabeça e ele vai atrás daquela ideia para botá-la em prática. O por necessidade é aquele que não tem muita opção. Empreender foi a saída encontrada por muitos brasileiros para criar o próprio emprego. Em 2018, o número de pessoas que trabalhavam por conta própria ou no mercado informal foi maior que o emprego com carteira assinada. A informalidade é uma alternativa para a falta do desemprego. Como eu tenho que continuar a viver, pagar as contas, né? Os estudos dos filhos, eu preciso achar um mecanismo alternativo. Nos últimos 3 meses, 291 mil pessoas aumentaram a lista dos trabalhadores por conta própria, totalizando 23 milhões e 900 mil. A fila do desemprego ganhou mais 318 mil pessoas e agora soma 12 milhões e 700 mil, de acordo com dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. Para quem está esperando uma vaga... Capacitação sempre, porque quando voltar o crescimento, voltar as aberturas de vaga, eu posso retornar ao mercado de trabalho. Lembra do metalúrgico que um dia se viu sem trabalho? Agora, ele oferece emprego dentro da disponibilidade da empresa. É na crise que surgem as novas oportunidades. Às vezes nós precisamos desse empurrão da necessidade para nós criarmos novas portas de oportunidades. E agora a gente fala das atividades da igreja. Depois de 4 dias intensos de trabalho com bispos do mundo todo, o Papa Francisco presidiu a catequese desta quarta-feira na Praça São Pedro. Ele retornou às reflexões do Pai Nosso e falou da coerência na vida do cristão como forma de santificar o nome de Deus. As temperaturas de primavera resolveram invadir a reta final do inverno na Cidade Eterna. E literalmente de um dia para o outro o sol brilhou mais forte e os termômetros chegaram aos 20 graus. Um convite a ir para a praça. E já que o clima está assim, a catequese voltou hoje para a Praça de São Pedro. Depois de mais de um mês recebendo os fiéis na Sala Paulo VI, o Papa Francisco os recebeu hoje na conhecida Rainha de todas as praças de Roma, local marcado por grandes encontros entre os papas e o povo de Deus. E quando tem sol, fica ainda mais fácil encontrar nosso povo brasileiro por aqui, o que é sempre uma festa. Essa alegria toda de Valéria não é só porque o clima tá bom. A gente também veio esperando ficar dentro de uma sala fechada. E até o Papa, quando ele entrou, ele comentou: hoje é um dia especial, estamos todos na praça. Para nós, depois dessa experiência, vai ser para sempre para mim. Eu só tenho gratidão no coração, só gratidão. Na reflexão de hoje, o Papa falou dos pedidos, dos desejos que apresentamos a Deus na oração do Pai Nosso. Explicou que essas súplicas estão divididas. As 3 primeiras estão ligadas ao mistério divino e as 4 seguintes à nossa humanidade. São graças que precisamos coletivamente no nosso dia a dia, como o alimento, a proteção contra o mal.
O Papa afirmou que aí contém um grande ensinamento sobre a matriz da oração cristã. Nela se contempla o mistério, o amor de Deus, mas também se apresenta com sinceridade e coragem as próprias necessidades. Essa intimidade nasce da experiência que fazemos com um Deus que nos conhece, para o qual não somos um enigma. E citou a experiência de uma mãe que, quando vê o filho, já sabe se está bem ou não. O conhece mesmo sem que ele se revele. O Papa destacou ainda o primeiro pedido feito na oração do Pai Nosso para que seja santificado o nome de Deus. E aí está o desejo de Jesus de que todos amem a Deus pelo que Ele é verdadeiramente. E afirmou que também nós somos convidados a santificar o nome de Deus através das nossas ações. Nós manifestamos a santidade de Deus para o mundo. Deus é santo, mas se a nossa vida não é santa, tem uma incoerência. Isso escandaliza as pessoas. A santidade de Deus precisa se refletir através das nossas ações na nossa vida. Nelle nostre azioni, nella nostra vita. Francisco disse ainda que a santidade de Deus é forte e vence. O mal tem os dias contados, disse ele, e afirmou ainda que o Espírito Santo trabalha em segredo pela redenção do mundo. E uma coisa é certa, Deus nos ama, deu a vida por nós, e é o mal que precisa ter medo. Il male ha i giorni contati. E de Brasília, Padre Roger Araújo, da comunidade Canção Nova, comenta sobre as reflexões do Papa Francisco na catequese de hoje. Pai, santificado seja o vosso nome. Assim começou hoje a catequese do Papa Francisco. Ele está desenvolvendo durante este tempo a importância da oração do Pai Nosso. E hoje ele começou então a apresentar as 7 súplicas do Pai Nosso. A primeira é justamente esta: nós invocarmos Deus como santo, nós realmente aclamarmos aquele que é todo santo. Mas o Papa lembra que não basta chamarmos ou clamarmos a Deus como santo. É preciso buscar também a santidade de vida. E essa é a nossa maior incoerência. Nós reconhecemos que Deus é santo, nós aclamamos a santidade de Deus, mas muitas vezes dizemos: eu não sou santo, mas eu devo querer ser santo. Eu devo buscar a santidade como a minha condição de pertença ou a minha condição de filiação a Deus. O meu Pai é santo, eu, como filho, devo também buscar a santidade. O Papa lembrou também que a oração não deve ser uma repetição de muitas palavras, mas as 7 súplicas do Pai Nosso contêm aquilo que é o essencial, o fundamental, na qual o nosso coração deve aspirar quando for orar, quando for conversar com Deus. Por isso o Papa mais uma vez recorda que a nossa oração não pode ser uma oração superficial, mas uma oração que envolva a alma, envolva os afetos humanos, com muita sede de Deus, vontade de Deus e da santidade que vem de Deus. A seguir, desabamento em mina de ouro deixa dezenas de desaparecidos na Indonésia. E ainda nesta edição, o trabalho destemido dos bombeiros na última reportagem da série sobre Brumadinho. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. Faça uma experiência de cura e libertação com os produtos de evangelização da Canção Nova. Conheça meu livro, Lutar Sempre, Desistir Jamais, onde partilho da minha trajetória até o sacerdócio. Apresento a você também o Devocionário de São Bento, que com poderosas orações te ajudarão a vencer todas as investidas do mal. E o CD, A Cruz Sagrada, Seja Minha Luz, que contém orações e canções que serão alimento para a sua alma. Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias.
casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Vamos levantar a nossa intercessão, nosso coração, por esses corações que estão aqui nesta barquinha de oração. Momento de súplica por todos os telespectadores que acompanham a TV Canção Nova. Sintonize no programa O Amor Vencerá e vamos juntos clamarmos a Deus por todos os pedidos, às 11 da manhã e reapresentação à meia-noite. O desabamento de uma mina de ouro deixou 3 pessoas mortas e dezenas de desaparecidos na Indonésia. O desabamento provocou a morte de 3 pessoas. Outras 15 ficaram feridas. As equipes de emergência buscam dezenas de desaparecidos nos escombros. A mina de ouro está localizada no norte do arquipélago Celebes, onde houve deslizamento de terra. O porta-voz da Agência de Gestão de Catástrofes afirma que dezenas de pessoas procuravam ouro no local quando as vigas e os suportes se partiram em consequência da instabilidade do solo. Ele acredita que pelo menos 60 pessoas estão nos escombros. O resgate é complicado devido à instabilidade do terreno, danificado durante a exploração do ouro. Por isso, as escavações pesadas podem ser mais perigosas. O arquipélago possui várias minas de ouro irregulares e que não estão dentro das normas de segurança da Indonésia. Vamos agora saber como vai ficar o tempo amanhã aí na sua região. A quinta-feira vai ser de chuva em grande parte do Brasil. No Sudeste, o tempo fica mais fechado e chuvoso em São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais. E pode chover forte nessa área azul aqui do mapa. No Espírito Santo e norte de Minas, à tarde é de tempo fechado. Agora, o centro-oeste e também o sul aí da região norte vai ser com áreas de instabilidade e formação de nuvens carregadas. No Maranhão e na costa entre Piauí e Rio Grande do Norte, a zona de convergência intertropical ainda deixa o tempo fechado por lá. Sol e tempo firme do sul de Pernambuco até o Recôncavo Baiano, também em Roraima, sul do Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná e Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul. Vamos conferir as temperaturas nas capitais. Porto Alegre, mínima de 13 graus, em Belém, máxima de 33. E em São Paulo, mínima de 18 e máxima de 23 graus, com chuva por lá. Reinaldo. O calor dos últimos dias pode provocar danos em aparelhos eletrônicos como celulares, tablets e computadores. O desempenho dos equipamentos e a vida útil das baterias de aparelhos expostos ao calor intenso podem ser reduzidos. O calor do verão está tão intenso que o celular da Márcia quis entrar na piscina. Sequei ele, desliguei tudo certinho, mas ali para mim eu já fiquei em desespero. Não dá assistência para gente quando é dano líquido, né? Então foi onde eu fiquei mais apavorada. Será que vou ter que comprar outro aparelho agora? As altas temperaturas contribuem para situações de risco e ainda a vida útil de alguns equipamentos. No verão, a procura pela manutenção de celulares e outros aparelhos eletrônicos aumenta. O índice é alto por esquecimento de aparelhos dentro de veículos, entendeu? Que causa o derretimento da cola, pode danificar também a placa. E também tem a incidência de queda de água, né? E chuva. Os aparelhos atuais contam com várias proteções, porém, o mau uso pode causar prejuízo e até gerar acidentes. Está carregando e está manuseando, ou talvez deixa carregar até um pouco mais, né? Porque a gente acha assim, nossa, carregou 100%, mas eu vou deixar só mais um pouquinho para carregar os 200%. O problema não está no calor do verão, mas em deixar o celular, tablet e outros equipamentos eletrônicos expostos a altas temperaturas durante muito tempo e com frequência. Isso pode reduzir a vida útil dos equipamentos e, cedo ou tarde, os estragos vão aparecer. É problema só na hora de carregar, a bateria fica superaquecida. Prejudicou um pouquinho o celular, né? Tive que trocar. O que você pode fazer para diminuir a temperatura é desligar o Wi-Fi, o 3G e a geolocalização do aparelho. A bateria, a gente dá dica aos clientes para sempre botar para carregar e, quando completar os 100%, desligar.
A Márcia já sabe, eletrônicos e água não combinam. Ele mergulhou, mas graças a Deus ele voltou. Ainda nesta edição, o governo intensifica a articulação na Câmara para unir base aliada e aprovar projetos do Executivo. E na última reportagem da série A Alma de Brumadinho, a emoção de quem, em meio à tragédia, recebe cartas de consolo de uma menina. Eu, Padre Adriano Zandoná, quero convidar você, isso mesmo, você, para um roteiro especial que percorrerá Itália e Terra Santa. Na Itália conheceremos Roma e Assis e trilharemos juntos os passos de Jesus na Terra Santa pela Judéia e Galileia. Saída 14 de abril, obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progem, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Descubra o quanto a alimentação influencia em sua saúde com o lançamento Estresse, Ansiedade e Depressão. Como prevenir e tratar através da nutrição, da doutora Gisela Savioli. Neste livro, a autora nos mostra como evitar as consideradas doenças do século e obter qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis. Adquira pelos canais de venda. Produto disponível nas lojas Canção Nova e nas melhores livrarias de sua cidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontraram hoje em Hanoi, no Vietnã. Depois de um encontro a sós, os dois líderes seguiram para um jantar de trabalho, acompanhados de assessores. A segunda cúpula com os dois líderes vai ser de 2 dias. O presidente norte-americano está esperançoso de que esse encontro seja tão proveitoso quanto o primeiro. O líder coreano elogiou o que chamou de corajosa decisão política de Trump de promover esse segundo encontro. Os 2 últimos meses foram marcados por trocas de cartas privadas e declarações amigáveis entre Kim Jong-un e Trump. 8 meses depois do primeiro encontro em Singapura, a nova cúpula reacende o debate sobre o fim do programa nuclear na Península Coreana. O presidente Jair Bolsonaro retornou hoje ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma reavaliação do seu estado de saúde. Jair Bolsonaro chegou pelos fundos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por volta das 10 horas da manhã. Bolsonaro retornou ao hospital para uma reavaliação após cirurgia que fez para reconstruir parte do intestino e de retirada da bolsa de colostomia. Aqui no hospital, Bolsonaro permaneceu por cerca de 4 horas. Ele passou por uma consulta com o médico Antônio Luiz de Macedo, chefe da equipe que operou o presidente. Segundo o médico, Bolsonaro está ótimo e pode seguir com as atividades normalmente. O boletim médico divulgado pelo hospital não informou o resultado nem o tipo de exames que o presidente foi submetido, mas cita que as condições clínico-cirúrgicas são excelentes, tendo sido liberado para dieta geral e reavaliação em 30 dias. De São Paulo, o presidente retornou a Brasília no fim da tarde. Quando foi submetido à cirurgia, Bolsonaro ficou internado 17 dias no hospital, de 28 de janeiro até receber alta em 13 de fevereiro. A seguir, Papa Francisco nomeia nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé,
transforma vidas. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Quantas coisas temos guardadas em nós, nos porões da nossa existência, e entre elas encontramos muitas preciosidades que precisam ser resgatadas e valorizadas para devolver a nós mesmos o verdadeiro sentido da vida. Resgatar a castidade é encontrar o caminho da liberdade e da felicidade em Deus. Os Castos e os Gastos. Descubra os ganhos e as perdas da castidade. Um livro que te ajudará a redescobrir o seu grande valor. O Papa Francisco nomeou para a Diocese de Formosa, em Goiás, Dom Adair José Guimarães, que até então estava na sede episcopal de Rubiataba, Mozarlândia, também no estado de Goiás. Atualmente, a Diocese de Formosa tem como administrador apostólico o arcebispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, que assumiu as atividades em 2018, quando o então bispo Dom José Ronaldo Ribeiro renunciou ao cargo. Dom Adair José Guimarães tem 58 anos, é natural de Mara Rosa, em Goiás. Foi ordenado sacerdote em 21 de dezembro de 1986 e nomeado bispo pelo Papa Bento XVI no dia 27 de fevereiro de 2008. Dom Adair tem especialização em Direito Canônico Matrimonial pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. As notícias da Igreja no Brasil e do Papa Francisco fazem parte do conteúdo jornalístico aqui na Canção Nova. E isso só é possível porque você, sócio e benfeitor, acredita e ajuda a manter esta obra de evangelização. Até o momento, nós estamos com 65% da nossa meta financeira do mês de fevereiro. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de contribuir. Desde já, muito obrigada. Vamos falar agora de Brasília. O governo intensificou a articulação na Câmara dos Deputados para conseguir unir a base aliada e aprovar projetos importantes. Mas ouviu dos parlamentares que algumas regras terão que ser amenizadas. A corrida do Palácio do Planalto é para melhorar a comunicação com o Congresso. E para isso, a estratégia é colocar articuladores em campo. O presidente Jair Bolsonaro escolheu a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, como a líder do governo no Congresso. Hoje, a parlamentar se reuniu com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar da reforma da Previdência. Ela ouviu deles que este é um momento de construir em conjunto a nova Previdência. Um novo tempo aí se inicia nessa relação política entre o Congresso e o Palácio do Planalto. O que os líderes deixaram bem claro, foi até em tom de pedido, é que o presidente da República seja o garoto propaganda, né, da nova Previdência. Por quê? Porque ele é um fenômeno de comunicação nas redes. E esse fenômeno de comunicação nas redes foi chamado pelos líderes para fazer também essa campanha. A deputada Joyce Hasselmann fica na liderança do governo do Congresso. O deputado Major Vitor Hugo é o líder do governo na Câmara e o senador Fernando Bezerra Coelho é o líder do governo no Senado. O desafio dos líderes agora aqui no Congresso é fortalecer a base de apoio ao governo para a aprovação de medidas importantes. O discurso está alinhado. A prioridade número 1 é a reforma da Previdência. O governo está ouvindo apelos para que o Palácio do Planalto envie logo o projeto que trata da aposentadoria dos militares. Diante da pressão, a equipe econômica deve antecipar o envio da proposta. Mas entre os próprios aliados, há aqueles que defendem que as mudanças na aposentadoria dos militares deveriam vir dentro do texto da PEC. É muito mais seguro
e evita problemas lá na frente se você eventualmente quiser mudar. Eu deixo pendurado num projeto, fica muito mais fácil de ser mudada à frente, caso alguém queira novamente mexer nesse assunto. Numa PEC é muito mais difícil, dentro da Constituição vai ser muito mais difícil. A oposição considera muito difícil que a Câmara aprove a proposta do jeito que está. Estamos denunciando a posição de um governo que disse que ia fazer diferente, mas que está num verdadeiro toma lá da cá, tentando comprar parlamentares na Câmara através de cargos, recursos, dinheiro do governo. Um dos pontos mais polêmicos no texto é o que muda as regras para idosos e deficientes de baixa renda que recebem o chamado BPC e também as mudanças na regra de aposentadoria para professores e trabalhadores rurais. É necessário que o próprio presidente trabalhe e negocie, porque se não dá para aposentar a professora com 25 anos de trabalho e 30 anos, então vamos negociar, mostrar por que não. Vamos encontrar um caminho intermediário, pode ser que continue com esses 25, mas podemos abrir mão em outras partes. A proposta ainda nem saiu da Câmara, mas o Senado já está se mobilizando para tratar do texto. O presidente do Senado confirmou a criação de uma comissão especial da reforma da Previdência para acompanhar o debate sobre o tema na Câmara. O interesse dessa comissão, eu já falei com vocês várias vezes, é acompanhar o debate e o diálogo travado na Câmara dos Deputados. Qual o sentido disso? Acompanhar e os líderes dos partidos que irão compor a comissão especial de acompanhamento do Senado, sem poder de voto, mas poder de voz e de articulação política, compatibilizarem entre os partidos do Senado e da Câmara que estarão representados por todos os partidos nessa comissão para levar a mensagem para a Câmara dos Deputados do sentimento do Senado. Esse é o sentido dessa comissão especial. O Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura de 8 funcionários da Vale que estavam presos por causa da investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O ministro Nefi Cordeiro autorizou que a primeira instância da Justiça defina medidas alternativas à prisão, como imposição de comparecer à Justiça ou o uso da tornozeleira eletrônica. Nefi Cordeiro destacou que a ordem de prisão apontou omissão dos funcionários, o que teria agravado o risco do acidente, mas que isso não é suficiente do ponto de vista do direito para justificar uma prisão preventiva. O trabalho de resgate em Brumadinho nunca parou desde a tragédia de pouco mais de um mês. Na terceira e última reportagem especial da série A Alma de Brumadinho, o trabalho incansável dos bombeiros e o combustível em forma de cartas. São mensagens que abastecem o ânimo e revigoram a esperança de familiares das vítimas. Tudo absolutamente tranquilo em mais um dia de trabalho nas proximidades da mina do Córrego do Feijão. Até que... não é uma imagem fácil de se ver. 25 de janeiro de 2019, meio-dia e 28, daquele alto onde se avista um barranco, ouviu-se um grande impacto. Testemunhas afirmam ter visto primeiramente uma nuvem de poeira e depois uma onda de lama. Em menos de 30 segundos, ela percorreu cerca de 800 metros, trazendo dentro de si centenas de vidas. Começava a ser escrita, neste momento, uma nova história que poucos gostam de contar. Heitor tem apenas 5 meses, uma criança adorável. Era o sonho realizado de Dayana de ser mãe. Era. Dayana tirou os 3 meses de licença maternidade a que tinha direito e mais um de férias. Voltou ao trabalho na Vale na sexta-feira, dia 25 de janeiro. Poderia ter voltado depois do fim de semana. Na segunda-feira, bastava um telefonema para o chefe, ele deixava ela voltar na segunda. Quando tem que acontecer, né? Aconteceu. Hoje, exatamente hoje, Dayana completaria 33 anos de idade. O sonho realizado agora é sorriso e música aos olhos dos tios durante o dia. O pai mora aqui do lado, Leonardo, dorme com o papai
e vem ficar durante o dia com a gente. Dia desses, Branca recebeu uma carta, singela carta. Sei que algum parente seu morreu, mas não desista dos seus sonhos. Uma escola em São Paulo pediu aos alunos para enviar uma série de cartinhas aos parentes das vítimas de Brumadinho. Eu sei que você vai superar isso. Essa pessoa que você perdeu vai estar em um lugar melhor. Os alunos de escolas locais de Brumadinho também fizeram o mesmo. Endereçaram as cartas para os bombeiros. Elas ficam diariamente expostas no painel e no varal improvisado dentro da base operacional instalada no córrego do Feijão. Não há quem passe por ali sem dar atenção. À medida que o tempo vai passando e a gente vai se desgastando e se cansando, né, a tendência é que a gente fique mais desmotivado. E cada carta, né, cada demonstração de carinho, tanto da comunidade como das crianças, para nós é muito importante. Em atividade há 24 anos no Corpo de Bombeiros, o Tenente-Coronel Ângelo é um dos comandantes dos 140 homens empenhados dia a dia no resgate de corpos de desaparecidos. Um trabalho árduo, heróico, como afirmam as cartinhas. Como a gente lida com o sofrimento e com a morte diariamente, né, essa percepção de que a vida tem importância, de que pequenas coisas são importantes, é muito grande. E com certeza nos aproxima mais de Deus também. Há pouco mais de 30 dias, a morte chegou de forma rápida e avassaladora. De onde a gente se encontra, é possível ter noção da força dessa correnteza de lama. Aqui atrás, uma edificação foi destruída. Em seguida, árvores, aliás, centenas de árvores foram derrubadas com ondas de quase 15 metros de altura de lama. Até mesmo ferros não resistiram a essa força. Lá na frente, bombeiros, 140 deles se dedicam diariamente a descobrir as vítimas dessa tragédia. Tragédias dessa natureza já ocorreram em anos anteriores. Os rompimentos de barragens já causaram enormes estragos ambientais e, o pior, mataram. Em 1986, foi em Itabirito. Em 2001, em Nova Lima, além de forte prejuízo ambiental. Cataguases, zona da Mata Mineira, rios comprometidos e centenas de milhares de moradores afetados por falta de água tratada. 2007, em Miraí, também zona da mata, milhares de casas e moradores desalojados. 2014, Itabirito, uma pessoa morreu. 2014, novamente em Itabirito, rompimento de barragem de rejeitos e 3 operários mortos. 2015, Mariana, forte desastre ambiental, morte de 18 pessoas e uma desaparecida. 2019, finalmente, Brumadinho, centenas de pessoas, entre mortas e desaparecidas. De quem é a culpa? A demora da justiça em julgar acidentes de grandes proporções, como o de Brumadinho, preocupa. Nós podemos colocar uma linha aí que compara todos esses desastres com perdas de vida na impunidade. Então, as nossas instituições, elas têm que aprender a saber usar a lei de modo mais justo. Um cenário tão grandioso quanto desolador. Uma situação em que a Vale, a segunda maior mineradora do mundo, detentora de 80% de toda a produção nacional, não poderá deixar de responder. A responsabilidade do acidente é da Vale. Responsabilidade é diferente de culpa. Responsabilidade porque a operação é dela. Uma forma de evitar desastres seria a busca de maior controle, maior fiscalização. Mas só o governo federal pode fiscalizar. Como só ele pode fiscalizar e ele não tem fiscais, não há fiscalização. E onde falta fiscalização, sobra um lamaçal de sonegação. Há uma impunidade absurda, há uma sonegação louca. A expectativa, a visão do antigo DNPM, agora a agência, a nossa, do Instituto de Justiça Fiscal do Rio Grande do Sul, é que para cada R$1 de CEFEM recolhida no Brasil, tem 2 sonegados. Os royalties são o pagamento que cada município recebe baseado no lucro da mineradora. Todo minério de ferro é propriedade da União ou do povo brasileiro. Uma tonelada de ferro vendida é uma tonelada a menos de ferro da nação.
O percentual dos royalties recebidos pelas cidades com mineradoras é de 3,5%. Nós não estamos falando de minério de ferro. Nós estamos falando de minério de ferro, de manganês, de calcário, de todos os insumos para se fazer fertilizantes, de pedras preciosas, de gemas, de ouro, de agregados de construção civil, areia, quartzo, granito, quartzito, água mineral. Todo mundo deveria pagar CEFEM. Minas Gerais tem 300 e poucos municípios mineradores, mas a concentração de CEFEM acaba que fica em torno de 30. Tem prefeitos que não sabem nem o que tem de atividade na cidade dele, nunca viram R$1 de royalties. Um desastre ambiental gera mais que prejuízo ao meio ambiente. São vidas humanas, que valem mais que qualquer royalty. Basta você pensar que se fosse seu filho, se fosse sua mulher, se valia qualquer royalty desse mundo. É preciso repensar o modelo de exploração mineral. Nós temos que focar essa matriz econômica no ser humano e não nos elementos, nas métricas econômicas. A medida é o respeito, o apreço de uma simples carta como as enviadas aos bombeiros ou a Diana Cecília, de apenas 10 anos, a Branca, irmã de Dayana. Eu lamento muito pela perda de Brumadinho, mas eu sei que eles vão conseguir superar isso e Deus vai ajudar essas pessoas, porque Ele sempre ajuda as pessoas no momento que elas mais precisam. A medida é a consideração pela dor de quem não se conhece. Hoje, Ana Cecília conheceu a irmã de Dayana virtualmente. Eu espero que você fique bem. Deus sempre vai te amar, não importa a situação que você esteja. Amém. Amém. Fico muito feliz, tá? De poder ter esse contato com você. Eu sempre fico se mandando. Tá. Deus manda, perdoa, acalenta, né? A tragédia trouxe a Brumadinho um misto de sentimentos. Prantos que vagueiam em música e música em oração, para que as lágrimas semeiem um novo amanhã. Deus tem muitas maneiras de conversar. Eu adorei falar com você e eu sei que você vai todo dia ler minha cartinha e ver que Deus está cuidando dessa pessoa que faleceu e também vai cuidar de você. E pense que ela está em um lugar melhor, porque ela está. Como diria Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas. E assim, com o espírito de solidariedade, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Acompanhe daqui a pouco, às 8 horas, a tradicional missa do Clube da Evangelização. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Uma ferida profunda na natureza e no coração das pessoas. Uma forma que nós tivemos assim, de ser igreja em saída, como o Papa nos ensina. Estamos a cidade toda desempregada. E agora, para recomeçar, Nossa Senhora mostrou onde Ele está nesse momento. Deus não precisa fazer um milagre na nossa família, pode ser em qualquer um. Orvalho da manhã tão pura, brisa mansa ternura, vale bom de viver. Vem sol, feliz vem iluminar. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Você conhece o novo lançamento da editora Canção Nova?
apresento para você meu novo livro, Frases que nos levam a Deus. 12 frases meditadas para que uma intimidade maior aconteça com o Senhor. Com caricaturas, vamos contagiando e fazendo a evangelização acontecer. Adquira pelo telefone 12 31 86 2600 ou no site loja.cançãonova.com. Conduzirei a espiritualidade do apóstolo Paulo no roteiro Turquia, Grécia e Roma. Vamos juntos? Na Grécia, iremos às ilhas e Atenas. Na Turquia, iremos a Éfeso, a Esmina e também percorreremos Roma em uma viagem inesquecível. Saída 23 de abril. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. O Santuário do Pai das Misericórdias é o local em que os fiéis depositam as suas aflições, pedidos, orações, sonhos, planos. E por isso, a misericórdia de Deus age de forma especial. Mantido por meio de doações, tem capacidade para mais de 5.000 peregrinos. Obrigado, sócio, pelo seu carinho e contribuição para a construção desta obra. Olá, família Canção Nova. Quero mesmo agradecer a você que é sócio, a você que contribui com a Canção Nova, a você que está junto conosco nessa missão de evangelizar. E pedir que você venha em nosso auxílio nessa reta final do mês de fevereiro, que você possa nos ajudar. Que você que já contribuiu possa fazer o seu algo a mais, que possa fazer a sua recata aí entre os seus amigos, mas que não deixe de fazer, não deixe de nos ajudar, porque o milagre da Canção Nova depende de você. Você é esse canal da graça para a Canção Nova. Você é que providencia esse recurso para nós. Nós queremos agradecer, porque você é que realiza esse milagre a cada dia. E nós queremos continuar chegando na sua casa. Deus abençoe. Nosso muito obrigado. Programa livre para todos os públicos. Eu gosto dessa palavra de São Paulo, quando ele assegura: aquilo que você está vivendo como sofrimento, o peso desse sofrimento não é nada perto da alegria que está sendo preparada para você. Como isso acalenta o nosso coração. E eu quero fazer essa pregação a partir de 3 experiências muito concretas na minha vida. A primeira delas se deu no dia 31 de março de 1991. Era uma tarde. Março estava chegando ao fim. Março estava vivendo o seu último suspiro. E o meu pai viveu aquele último suspiro, assim como o mês de março terminava. Foi a primeira experiência humana que eu tive de ver alguém morrer. Eu me recordo, eu estava na beira do leito e por covardia eu não tive coragem de segurar na mão do meu pai. Aquela agonia de morrer, aquela agonia de buscar um ar que já não existe mais, aquela agonia de viver os últimos momentos da vida, a dor de morrer. Eu olhava meu pai morrendo e, com toda sinceridade, a minha covardia, o meu medo de ver o que eu estava vendo, não me deu coragem de chegar até ele, segurar na sua mão e de acompanhá-lo nos últimos momentos da sua vida. Alguns anos depois, o ano de 1996, o dia era quase o dia de hoje.
Era o dia 9 de abril. E a hora, exatamente essa. 11h30 da manhã, eu morava em Terra Boa, no Paraná, quando recebi a notícia de que minha irmã estava morta. Minha irmã Heloísa, tão cheia de vida, estava morta. Não existia mais. E a outra experiência, dia 15 de dezembro de 2006. Dia em que eu fiquei padre. Dia em que eu comemorava aniversário de ordenação. A dor mais recente. Quando meu amigo Robinho não conseguiu mais. Quando o câncer foi maior do que ele. Alguns dias depois, uma outra experiência que eu não quero falar aqui. Quero falar numa outra ocasião, porque só ela já é assunto para um dia inteiro. Meu amigo Padre Léo. Eu vou me prender aos 3, a data de 31 de março, a de 9 de abril e a de 15 de dezembro. Quando nós recebemos a notícia de que alguém morreu, você já deve ter passado pela experiência de perder alguém. Nós não absorvemos a notícia da noite para o dia. O outro vai morrendo aos poucos dentro de nós. Não é dizer está morto e nós já acreditamos. Tanto é que às vezes a gente leva um tempo dizendo, eu não estou acreditando que isso aconteceu, não é verdade? Na experiência de perder alguém, nós ficamos o tempo todo nos informando a respeito daquilo. Tanto é que nas primeiras semanas, quando a gente acorda, o tempo todo, se você acordou de madrugada, a primeira coisa que você lembra é da morte da pessoa. Não tem outra lembrança que vem primeiro. Você fica o tempo todo ruminando aquele acontecimento, porque a vida leva tempo para acontecer dentro de nós. Quem disse que uma pessoa morreu ali e a partir de agora já está morta dentro de nós? Não, nós levamos tempo. Nós levamos tempo para organizar o luto. Nós levamos tempo para descobrir que aquela pessoa não faz mais parte da nossa vida mesmo, que agora nós teremos que organizar o nosso mundo sem ele. E na necessidade de organizar um mundo sem aquela pessoa que se foi, nós começamos a buscar o que ficou esparramado dele, fora e dentro de nós. É o único jeito que nós temos de sobreviver à perda de alguém, é ajuntando os pedacinhos que ficaram. É a gente começar a recolher no espaço que era dele, que era nosso também, as coisas que ficaram. Você abre uma gaveta, coisas pequenas, bobas, um bilhetinho, que antes não teria valor nenhum, mas porque ele foi embora, foi revestido de uma sacralidade que não tem dinheiro no mundo que pague aquele bilhete. Ai, se alguém fizer uma limpeza nas nossas gavetas e começar a jogar fora o que para nós é sacramental. Porque é um jeito que a gente tem de fazer o outro sobreviver. Quando meu pai morreu, eu comecei a tentar me recordar de tudo que meu pai já tinha me dado na vida. Tudo que meu pai tinha deixado na minha história, eu queria recolher. Um relógio que doente ele tirou aquele relógio do braço e me disse assim: meu filho, eu acho que eu não vou precisar desse relógio muito tempo. Fica com ele para você. Quando você olhar esse relógio, você lembra do seu pai, que te amou um dia. Recorde-se do seu pai. Meu pai não sabia dizer muitas coisas. E ele fazia o mesmo que eu estou fazendo agora. Falava, engasgava e não dizia mais nada. Eu aprendi a ir além do engasgo. Comecei a me recordar de tudo que o meu pai havia deixado para mim. Aquilo que era material e aquilo que não era material. Comecei a descobrir que eu tinha um jeito de ficar parado, de coçar o nariz, que era o mesmo jeito que ele.
Não é enfiando o dedo dentro do nariz, não. Parado, ficava assim. Quantas vezes eu chegava, meu pai estava ali. Meu pai tinha um ritual para começar a comer. Colocava o feijãozinho no prato. 11 horas da manhã era sagrado. Ele chegava com a bicicletinha dele, ele era pedreiro. Batia o portão e só falava assim: Ana, nome da minha mãe. Para não dizer nada, só para dizer que chegou. Era só Ana. Dava um beijinho nela, me lembro direitinho. Chapeuzinho empoeirado, roupa suja, pedreiro suja muito, mãos calejadas. Ele ia, lavava as mãos, pegava o pratinho dele, ia no fogão de lenha, colocava o feijão, saía do fogão, pegava a farinha de milho, sentava na mesa e aí amassava. E amassava. Somente depois que aquilo tinha virado quase um tutu, né, que a gente chama lá em Minas, é que ele se levantava de novo para colocar o restante que estava no fogão, nas panelas, dentro do seu prato. Quando meu pai morreu, foi a primeira coisa que me fez lembrá-lo. O jeito como ele comia. E eu confesso que algumas vezes na minha vida eu quis comer do mesmo jeito que ele. Não porque eu goste, porque parece que eu faço memória da sua presença cada vez que eu repito um gesto seu no mundo. E se antes eu tinha às vezes vergonha de ser pego assim, com cara de que não sabe para onde vai, hoje eu não me importo mais. Porque isso é do meu pai que ficou em mim. Como? Não sei. Está no meu DNA? Não sei onde está. O que eu sei é que de vez em quando eu menos imagino, eu estou fazendo do mesmo jeito que ele fazia. E de alguma forma eu posso dizer, o seu Natinho não morreu totalmente, sobrevive um pouco no Padre Fábio. Depois a minha irmã. Se você tivesse tido a oportunidade de conhecer a minha irmã, você ia dizer assim, cara de um, focinho do outro. Sobretudo no jeito de ser. Com uma diferença, minha irmã era mais brava. Tudo para ela era ontem. Minha irmã morreu num acidente trágico. Ela não estava doente, não tinha nada, estava ótima, cheia de vida. De repente foi a Recife participar de uma feira de moda, morreu, tragicamente. Quando o dia amanhecia as suas primeiras horas, 5h15 da manhã, eu fiquei sabendo 11h30 da manhã. Depois da morte da minha irmã, de todo aquele processo doloroso, foram 4 dias de velório, de espera. Nós vivemos toda a angústia do pós-morte de um jeito mais agudo que se possa imaginar. Até que libera o corpo, até que chega, até que faz o velório, até que enterra, enfim, um desgaste dobrado. A morte nos desgasta, a morte nos acaba também. Depois que a minha irmã morreu, que eu voltei para o Paraná, umas 2 semanas depois, eu estava desolado. Eu confesso para você que na experiência da morte da minha irmã, eu cheguei a dizer para mim mesmo, eu nunca na minha vida senti algo tão agudo, tão doído, quanto perder minha irmã. A morte do meu pai estava doente. A gente vai se acostumando. A gente vai acompanhando o processo de morrer do outro. Mas alguém que é bruscamente retirado, se torna muito mais difícil. Eu tentava me lembrar da minha irmã, tentava me recordar do que nela era mais marcante. E eu cheguei à conclusão de que o que mais marcava a minha irmã na minha vida, a pessoa dela, não era uma roupa, não era nada, era o perfume que ela usava. Sem nunca sentir mais o perfume perto de mim, era só me recordar, e aquela lembrança daquele cheiro, que quando a gente imagina, a gente consegue sentir até o cheiro. Você já observou que às vezes você escuta algumas músicas que são tão fortes para você, na hora de dar uma limpadinha nos dentes, né, depois que come, então você fica sorrindo, aquele feijãozão grudado, né, você não está vendo, só quem está do lado, o fiapo de couve vidro pendurado, né, um pedacinho de abobrinha, enfim, você conversa com quem usa aparelho, você sabe direitinho o que ele comeu no almoço. Estava boa a abóbora? E esse pepino aí? Fui fazer uma limpezinha nos dentes, né? E aí, tudo bem. Quando
estou lá lavando meu rosto, lá, na hora que eu me estendi para pegar a toalha, que eu olhei no canto daquela pia, lá estava ele, o vidro de perfume, que tantas vezes eu vi no armário da minha irmã, idêntico. E não era um perfume comum, não era um perfume fácil de ser encontrado. Quando eu olhei aquele perfume, eu não acreditei. Não é possível que eu estou experimentando isso hoje. Sabe criança pequena que treme diante do monstro? Fui eu naquela hora. Comecei a tremer, comecei a ficar nervoso, foi me dando um nó na garganta, minhas mãos tremendo e ao mesmo tempo o desejo de pegar naquele vidro. E naquele momento eu venci a batalha. Peguei o perfume, retirei ele da embalagem, olhei para ele e fiz o gesto que abriu a caixa de Pandora. Só Deus sabe o que aconteceu naquele lugar. Naquele momento, eu perdi imediatamente a força nas pernas, encostei na parede, comecei a me abaixar, fui sentando no chão, com a toalha na mão, pus na boca, e tudo o que eu precisava chorar da morte dela, e que não havia conseguido, eu chorei naquele instante. Não queria nem saber o que os outros estavam pensando lá fora. A minha irmã estava ali pela força de um perfume no ar. A minha irmã estava ali pela força de um perfume que me atualizava uma presença que já não existia mais concretamente, humanamente, como eu posso ver você. Quando eu vim para a Canção Nova fazer a gravação desse CD, meu amigo tinha sido sepultado há 15 dias. E na verdade a canção que daria nome a esse disco é uma música que ele fez na enfermidade dele, que chama Não Desista do Amor, que depois a gente modificou para Filho do Céu. No momento de cantar essa canção, estava com a foto do Robinho dentro do estúdio. No momento em que eu cantava aquelas palavras que ele dizia, que expressavam a dor daquele instante, daquela vida, daquela história, mais uma vez, Deus me deu a graça de experimentar o que é a ressurreição de alguém. Quando você canta a voz do que já está morto. Eu fiz questão de escrever isso aqui, numa frase muito curta. No silêncio das vozes que já não cantam, sobrevive o amor de quem já vislumbrou a eternidade antes de nós. Esse CD é dedicado aos meus amigos Padre Léo e Robinho, filhos do céu que nos recordam que somos também. Na ressurreição que a música realizou na minha vida naquele instante, eu comecei a entender e a juntar com as várias oportunidades que Deus me deu de viver a experiência do Sábado Santo. Por isso que eu quis contar essas 3 histórias para vocês e proclamar essa palavra de São Paulo aos Romanos, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Descubra o que hoje lhe mata, descubra o que hoje lhe faz sofrer, e você de alguma maneira poderá intuir e descobrir aquilo que lhe fará vencedor amanhã. Há 2 formas de nós vivermos o processo da morte, há 2 formas de nós vivermos o processo do sofrimento: ou nós nos entregamos a ele, ou nós experimentamos a ressurreição que pode ser exalada aos poucos. Quando você descobre que naquela provação, que naquele sofrimento, que naquela dificuldade, uma realidade muito superior está sendo preparada. Dizem, gente,
que a mariposa imperial, você já viu aqueles casulos que ficam compridos? Já viu? Uns casulos que ficam deste tamanho, arredondados, vão ficando compridinho. Embaixo tem uma abertura mínima. Naquele casulo, a mariposa imperial, a maior de todas as mariposas, é preparada, porque antes ela é uma larva. E depois ela vive o processo da transformação até sair e tornar-se mariposa. Se você pegar um casulo em que tem ainda uma larva e pegar um casulo em que já está vazio, você vai perceber que os dois casulos são iguais. O orifício por onde passa a mariposa já com suas asas é o mesmo daquela que ainda não saiu. É apertadinho. Como é que passa ali? E a ciência nos ensina de maneira tão bonita que aquele buraquinho é tão apertado, é porque a mariposa precisa fazer força para sair, porque é no gesto de fazer força que ela vai irrigar as asas, para que as asas possam se abrir, para que ela possa voar. É por isso que o orifício é tão apertado, é para que o sofrimento de sair possa ser para ela a experiência de capacitar-se para vencer. Por ser difícil e por estar sendo difícil o processo de sair do casulo, é que a mariposa vai ter condições de depois ter irrigação nessas asas. É a pressão que faz com que a irrigação tome conta das asas e depois ela possa se abrir. Neste mesmo livro, em que eu retirei a passagem que li para vocês, o rapaz conta uma experiência que uma vez ele ficou muito intrigado em ver o casulo onde era feita aquela mariposa e de perceber que era muito apertado o orifício por onde ela saía. E ele fez uma experiência. Levou um casulo que estava com uma larva para dentro de casa e começou a vigiá-lo, para descobrir como é que ela faz para sair naquele aperto todo, sem danificar o casulo, a ponto de ficar idênticos, o que tem a larva dentro e o que não tem. Ele começou a observar e numa manhã, ele viu que ela começou a fazer o primeiro movimento para deixar o casulo. E aí ele não fez mais nada, ele ficou de olho naquela mariposa, fazendo o seu processo de sair. Depois de quase 6 horas observando o processo da mariposa, ele pensou, alguma coisa deve estar errado aqui. Eu acho que é porque eu tirei o casulo do seu habitat natural, eu vou ter que dar uma ajuda, porque senão ela vai morrer. Não vai ter jeito de sair aí. E o que ele fez? Pegou uma tesourinha e deu um pique naquele buraco que era pequenininho. E aí realmente ela escorregou e saiu totalmente do casulo. E depois de sair, ele continuou observando. Ela começou a se arrastar em cima da mesa como se fosse uma larva. E as suas asas não se abriram. Aí ele foi, perguntou a um amigo que entendia um pouco mais, como é que é essa história? Por que ela não deu certo? Por que as asas não abriram? E o amigo respondeu, porque você não respeitou o tempo que ela precisava para sair do casulo. Você quis facilitar as coisas e você a privou do sofrimento que faria com que ela se tornasse a mariposa que ela é. Continuou larva, porque as asas não se abriram. O céu começa nas pedras. Por isso que o Sábado Santo ainda é momento de silêncio e de contemplação, porque o nosso Mestre está morto. Os discípulos viveram ontem. Vamos voltar no tempo. Você já tem a certeza da ressurreição. Os discípulos não tinham. Numa tarde de sexta-feira, eles viram o seu mestre morrer humilhado. Numa tarde de sexta-feira, eles viram o seu mestre ser
crucificado, ser morto na pior das formas, na pior forma que um homem poderia morrer naquele tempo. Condenação dada aos piores bandidos daquela época era a crucifixão. Pense você deixa a sua vida, você deixa seus projetos e vai atrás de um homem que promete que todo um reino será instalado. Nós seremos os governantes deste mundo. Eram as palavras de Jesus. Vocês serão homens que mudarão a história, porque estão comigo, participam da minha vida, sonham comigo, encarnam o meu jeito de viver e de ser. Essa era a experiência messiânica, essa era a promessa messiânica que estava no coração dos discípulos, prontos para verem a glória do Cristo, pronto para verem Ele fazer cair as forças do Império Romano e se instaurar como rei dos judeus. E de repente, aquele a quem eles seguiam, aquele a quem eles haviam depositado todas as suas esperanças, de repente ele está morto. De repente ele está crucificado, está sepultado depois. Por isso que o Calvário é o momento da solidão. Aos poucos só vão. Alguns negam antes, alguns traem antes. O que sobra? A desolação. O que sobra? A decepção de não ter dado certo. Por isso que o Sábado Santo, naquele tempo, representou isso, a manhã da desolação, a manhã da solidão. Eles não sabiam que Jesus iria ressuscitar, tanto é que eles voltam à vida antiga. Qual foi a primeira experiência deles em comunidade? Quando eles se olham e começam a decidir então o destino de suas vidas. Vamos voltar à vida antiga, vamos voltar a pescar, que é o que a gente sabe fazer. E eles pegam as suas redes e vão fazer a sua experiência de retornar ao passado. O nosso mestre está morto, não há o que fazer. Nosso mestre está na pedra. Nosso mestre teve o mesmo destino que todos os mortais. Ele está morto. Viveu a humilhação da condenação pública e já está sepultado. E o que está sepultado não pode fazer diferença na vida de ninguém. Raciocinaram, pensaram. Agora o que os evangelhos não contam é o que certamente aconteceu no solidão entre eles, quando eles começaram a olhar para eles, para aquele momento de decepção, de espera, de não saberem o que vão fazer da sua vida, começam a olhar uns para os outros, e o perfume de Cristo é julgado no ar. Da mesma forma como o perfume de minha irmã foi julgado no ar, e me trouxe mais uma vez a experiência de sua presença, os discípulos começam a olhar uns para os outros. Certamente estavam todos desajeitados como pescadores. Certamente já estavam todos no desajeito de julgar a rede, de não alcançar nada, de fazer tudo errado, de esquecer até como é que dá um nó na rede. Porque é impossível passar pela experiência de estar com Jesus e de depois não recordar quem Ele é. É impossível passar pela experiência de Jesus e ficar indiferente a Ele. E é justamente isso que eles começam a perceber. Pedro certamente olhou para João e disse: João, quando você chegou entre nós, você era um homem insuportável. Ninguém dava conta de você, seu apelido era filho do trovão. Você já imaginou uma pessoa que tem esse apelido? É verdade. Você também, Pedro, você não valia nada não, meu filho. Está achando o quê? Você não sabia nem conversar direito, rapaz. Hoje você prega para multidões. Aí eles se olham e o perfume de Cristo os leva a dizer: Ele está no meio de nós. Não pode ter morrido totalmente. Não pode ter ido embora aquele que fez tudo isso com a gente. O céu começa na pedra. –
todas as experiências pascais, dos encontros de Jesus com seus discípulos, eles só se recordam quem ele é no momento em que ele recorda quem eles são. Parece jogo de palavra? Não é não. Os discípulos só reconhecem quem é Jesus porque Jesus os faz reconhecer quem eles são. É como se você olhasse para um espelho que você não pode negar: sou eu. Você estar diante de alguém que lhe recorda quem é você, de alguém que lhe faz cair por terra todas aquelas inaugurações que você fez a respeito de você mesmo, de todos aqueles personagens que você inaugurou ao longo da sua vida. Aquele que tem o poder de lhe amar de verdade, lhe faz recordar quem você é. E essa é a experiência belíssima da semana do Sábado Santo, de nós vivermos o momento do silêncio de um Deus que nos olha e que nos faz lembrar quem somos nós. Homens e mulheres que só poderão viver a experiência bonita da ressurreição se soubermos viver a experiência do casulo, a experiência da pedra. Não haverá cristão sem pedra. Da mesma forma como não pode haver mariposa sem casulo, sem a passagem difícil, sem a passagem em que exige o seu esforço dobrado, a passagem que vai fazer com que você possa irrigar todo o seu organismo, toda a sua vida, todo o seu corpo, toda a sua alma, para que você possa sair dali diferente. Porque isso, minha gente, essa palavra de São Paulo, essa promessa de São Paulo, ela está justamente enraizada na experiência do Cristo ressuscitado. Eles sofreram na carne a dificuldade, eles viveram o tempo todo a experiência de ser dor, de viver a experiência constante de você ter que lutar para você sobreviver, de você fazer as suas escolhas o tempo todo na experiência da dor e do sofrimento. Nós não estamos fazendo apologia ao sofrimento, não. Nós estamos fazendo apologia à vida. E não existe vida sem a experiência da dor. Descubra na sua história quantas vezes você viveu a privação de ter asas e de voar longe porque você não soube viver a passagem do casulo. Faz um corte no seu dedo. Não, por favor. É apenas exemplo. Faz o corte no dedo e você vai ver que você começa a sarar de dentro para fora. Fez uma cirurgia, dá pontos aqui fora, mas para quê? Para que a carne tenha condição de se regenerar de dentro para fora, para você proteger o que está ferido lá dentro. Da mesma forma como as árvores agora neste tempo de outono, o que acontece? Perdem toda a beleza, perdem toda a vivacidade. Tudo que é força de seiva, que está fazendo as folhas ficarem verdes e bonitas, vão para onde? Para a raiz. Porque se ela quiser sobreviver, e aí está a inteligência da planta, assim como está a inteligência da mariposa, se ela quiser sobreviver no tempo do inverno, ela terá que condensar todas as suas forças na raiz, para que quando passar o inverno, ela possa voltar à seiva para as suas folhas, e mais uma vez ela voltar a ser verde. Aqui no Brasil talvez a gente não viva tanto a mudança das estações, mas na América do Norte, quem já teve a oportunidade de ir, de ver, como é bonito você ver a vida e suas estações. Outono, tudo fica amarelado, igual eu com a apatite. Depois você fica vermelho, igual eu agora. E depois do vermelho, queda. Tudo o que era verde, que amarelou, que ficou vermelho, caiu. Você olha para aquelas árvores e diz: morreu tudo. Morreu tudo para aquele que não sabe reconhecer o silêncio da vida sendo alimentada e nutrida ali no fundo. Perca suas folhas, tenha medo não.
Muitas vezes a ressurreição das folhas não acontece porque nós insistimos em manter a seiva aqui em cima, quando na verdade nós precisamos sustentar os pés. E a transformação, a ressurreição não chega em nós, não acontece em nós, porque nós não temos a coragem de enfrentar o sepulcro. Eu, meu amigo, naquela manhã de quinta-feira, sei lá que dia foi aquilo, acho que foi quinta, eu ali, olhando meu amigo morto, eu olhava para ele e ficava recordando de tudo que a gente tinha vivido. É impressionante como a vida passa em nós como se fosse um filme. As risadas, as brincadeiras, os choros. Eu ficava pensando, você não pode morrer em vão. Você não pode morrer em vão. Eu tenho que recolher a sua melhor parte e trazer para mim. Eu tenho que recolher o seu melhor detalhe para que você continue sobrevivendo em mim. Se você faz essa experiência humana de não deixar o outro morrer, porque você o ressuscita na sua vida, porque você o ressuscita cada vez que você o recorda, cada vez que você o atualiza no seu coração, através de um gesto, através de uma palavra, de um pensamento, de alguma forma você está entendendo de maneira belíssima a ressurreição. Mesmo que você nunca tenha estudado teologia, mesmo que você nunca tenha pegado os livros e lido, estudado e aprofundado, de alguma maneira você já se tornou especialista em ressurreição. Cada vez que você consegue amar o outro que já se foi e consegue trazer o que ele tem de melhor para dentro de você. É a experiência dos apóstolos, é a experiência daqueles que estiveram com Jesus e que viram a experiência da sua humilhação, mas depois descobriram, através dessa expressão tão simples e tão cheia de significado, Ele está no meio de nós. Retire Jesus de sua vida. Pense a sua vida sem Jesus. Pense sua vida sem Deus. O que sobra de você? Como é que você vai olhar o seu marido se retirar Jesus de você? Como é que você vai olhar para os seus filhos se retirar Jesus de você? Se retirar a sua fé de você? Como é que você vai encarar a morte se retirar a fé de você? O que sobra de nós, minha gente? Desespero? O que vai sobrar de nós se retirar essa certeza de que nós estamos mergulhados na humanidade de Jesus e que mesmo a trancos e barrancos nós estamos atualizando essa presença dele em nós? Pela força da graça, pela força de um Espírito que o tempo todo está na ação sacramental da sua igreja, fazendo nós termos o direito de também poder dizer, Ele está no meio de nós. E que portanto os sofrimentos deste tempo, o sofrimento desta manhã de sábado, só pode ser visto, compreendido e analisado se nós já estivermos voltados para o que acontecerá nessa noite. Se você fixar os seus olhos na manhã do sábado, na tarde de sexta-feira, não lhe resta muita coisa. E há um jeito interessante e estranho de viver com os olhos fixados no sábado. Há um jeito estranho, quase mesquinho de você viver os seus olhos fixados na sexta-feira, absorvendo o pessimismo da morte, absorvendo o pessimismo daquela humilhação, absorvendo o pessimismo, a visão negativa de que nada deu certo, de que nada foi do jeito que a gente queria. Nada aconteceu do jeito que você queria, nada foi do jeito que você planejou. Todos nós rezamos pela cura dos nossos amigos. Quantas vezes você dobrou o seu joelho e pediu, Senhor, cura o Padre Léo? Olha a falta que ele faz nesse lugar. Olha o vazio que esse homem deixou. Todos nós reclamamos, clamamos, porque nós gostaríamos que ele estivesse aqui. Quem aqui teve a sua vida modificada pela força da palavra de Jesus em Léo? Eu pergunto, ele morreu? Por quê? Porque você está vivo.
legitimando no mundo o que Deus fez em você através dele. Isso é ressurreição. Isso é milagre que os nossos olhos podem contemplar. Quer trazer o Padre Léo de volta? Eu também quero. Faça brilhar o que Ele modificou em você, para que cada um que possa enxergar em você o que Deus realizou na sua vida, através de cada palavra, de cada pregação, eles possam olhar em você e dizer: essa criatura vive de fato o que o Léo ensinava. E se vive o que Léo ensinava, vive o que Jesus ensinava, porque ele não ensinava absolutamente nada que não saísse da palavra de Jesus. Não tinha nada. Quantos de nós não dobramos os nossos joelhos, não fizemos todo o esforço e oramos e pedimos e imploramos, e o milagre não aconteceu? Não aconteceu se nós estivermos com a tesourinha do mesmo jeito que o rapaz estava, pronto para picotar a ponta do casulo. Para gente imbecil, rasa, superficial, o milagre não aconteceu. Mas para nós, que carregamos o peso de uma palavra que foi capaz de modificar a nossa vida e o nosso coração, nós não temos como dizer que o milagre não aconteceu. E eu continuo reverenciando o poder de Deus, mesmo quando os meus amigos são sepultados. Eu continuo acreditando que Deus liberta, que Deus cura, que Deus salva, mesmo quando minha oração não é atendida. Porque a minha oração, ela é feita a partir daquilo que eu quero. E Deus não está aí para realizar o que você quer. Deus está aí para realizar o que você precisa. São do Calvário agora. Ou então estão passando com muito esforço pelo casulo da vida. Não tenha medo de passar por esse casulo, não tenha medo de condensar as suas energias ali naquela passagem estreita, não tenha medo desse sofrimento que agora te envolve. Olhe a vida de frente, mesmo quando tudo está apertado, mesmo quando tudo está difícil, porque homem e mulher só se constrói mediante luta, mediante trabalho. Não nasce cristão da noite para o dia, não. É processo doloroso de dar à luz ao ser humano que você é, que está aí dentro, essa semente de Cristo, de um Cristo ressuscitado, vivo, que te diz: tu és filho do céu. É identidade. Mas agora, esse menino, essa menina, que é filho do céu, que está dentro de você, terá que ser parturiado. E para cristianismo não existe cesariana. Filho do céu não nasce de cesariana. Filho do céu nasce com dores de parto o tempo todo. Filho do céu nasce com o sepultamento de quem a gente ama. Filho do céu nasce quando tudo dá errado e a gente não sabe por que está dando errado. Quando a gente adoece e não tem as mesmas forças de antes. Filho do céu nasce quando alguém que a gente ama vai embora, que nos trai. Quando alguém mente para nós. Filho do céu nasce quando você não entende a vida. Filho do céu nasce quando você dá o sangue pelas coisas. Filho do céu não vem ao mundo de maneira fácil. Filho do céu nasce do túmulo, é da pedra, é da luta, do esfolar muitas vezes os pés para correr atrás de um sonho que você precisa, que está lá distante, que já é seu, mas só chega, só pega, só põe na mão, só recebe nas mãos o troféu, se você fizer a sua parte, o seu esforço, a sua luta. Ninguém vai trazer o troféu se você não merecer. E o mais bonito, essa lógica do merecimento não vale para Deus, mas nós, quando nós compreendemos de que essa coroa de glória já nos está reservada, mas que eu preciso passar pela manhã da espera, pela tarde da espera, para que a vigília amanheça na minha vida um novo dia, uma nova história. Oh, minha gente, quanta coisa bonita está reservada aí dentro de você. Está sepultado, precisa morrer.
Semente que não morre e não vira fruto. Meu amigo morreu, está aqui, ó. Eu não sei o quanto desse CD é meu, o quanto é dele. As músicas dele cantadas na minha voz, eu não sei quem é que está cantando o quê. Agora, uma certeza eu tenho. Eu não tenho o direito de dizer que Robinho não cantou nesse disco. Não deu tempo. Na semana em que nós íamos mandar a música para ele colocar voz lá em Formiga, a vida o levou de nós. Mas eu corri atrás. Corri atrás por estradas que nossos olhos não enxergam. Corri atrás por estradas que nossos pés não podem pisar. E eu acredito que ressurreição é isso, é você fazer o outro sobreviver em você, no seu jeito de amar, no seu jeito de viver, no seu jeito de consolar, no seu jeito de olhar e parturear esse menino, porque cada dor que nos toca é o céu que começa a acontecer dentro de nós, é a eternidade começando a tomar conta dos nossos dias, na nossa vida, de tudo aquilo que nós somos. Se você me permite, se você me dá essa permissão, eu gostaria de chorar também com você, por aquilo que eu não sei que é dor na sua vida, na sua alma, por aquilo que você já perdeu também, por aquilo que você gostaria que já fosse eterno em você, mas não é ainda. Não tenha medo, não. Manhã de sábado é manhã de preparo. Está aqui dentro de nós. Está aqui dentro de nós. E essa glória será plena à medida em que o sepulcro também for pleno. Não sepulte de qualquer jeito. Não passe pelo seu sofrimento de qualquer jeito. Só vira glória, só vira ressurreição se de fato nós mergulhamos no mistério da morte. Não é para ficar na morte, não. É para olhá-la de frente, para que ela não seja maior que nós. Ou para que aquilo que nós achamos que é derrota, que é fracasso, de maneira nenhuma possa se tornar maior que as nossas esperanças. Fazer memória ao que a gente ama, fazer memória desse Cristo na história, é eu tomar a identidade que despenca da cruz em mim. Despenca da cruz no meu coração, é lavado no sangue precioso de Jesus, na água que corre daquele coração e que me acerta de cheio. Estou ali, na beira deste calvário, aos pés desta cruz, porque eu quero me alimentar deste sangue que me faz nascer um menino de novo. E o mais bonito, se sou filho da terra, agora este sangue me faz ser filho do céu. Olhar diferente, jeito diferente de enxergar as coisas, os fatos, o casulo, túmulo, a separação, a distância. Levanta sua voz, que nessa manhã de espera e de ressurreição você não se esqueça de que você é filho do céu. Faça o sinal na cruz de quem está do seu lado. Filho do céu. A seguir, Santo Terço. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei. Esperamos por você. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Para continuar recebendo os catálogos porta a porta, faça seu pedido pelo menos uma vez por edição. Continue levando a palavra de Deus através dos produtos. E ajudando a manter o sistema Canção Nova de Comunicação e as obras sociais.
Você ainda não é um evangelizador porta a porta? Cadastre-se no site ou pelo telefone. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. Ensinai-me a viver em vossos preceitos, ó Senhor. Sócio, a Canção Nova tem um comunicado para você. Quando for realizar a sua contribuição em agências bancárias ou casas lotéricas, confira se o valor informado e os dados do boleto estão corretos. Confirme o valor pago e os dados bancários. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Contamos com a sua ajuda. A evangelização não pode parar. A vida é permeada por encontros e desencontros. De situações simples às mais difíceis. Saber como viver cada momento e revelar a beleza da vida requer reflexão, fé e ação. Florescer, sexta às 6:30 p.m. Quando o sacerdote Jonas Abib fundou a comunidade Canção Nova no ano de 1978, não imaginava que Deus já havia preparado um novo campo de missão, os meios de comunicação. Aos 37 anos de idade, recebeu a missão de Dom Antônio Afonso de Miranda, na época bispo diocesano de Lorena, de colocar em prática a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, evangelização no mundo contemporâneo, de levar a Boa Nova a milhões de pessoas pelos meios de comunicação. Com as bases evangelizadoras sendo geradas, surgia a necessidade da gestão de todo esse trabalho. Missionários e pessoas já contratadas para exercer funções que envolviam aqueles equipamentos todos iam aumentando em número, trabalhos e departamentos. Fundação João Paulo II, fundada em 29 de junho de 1982. O nome foi escolhido por O Padre Jonas, desde que ele começou a Canção Nova, né? E ele começou mais ou menos no início do pontificado de João Paulo II. Paulo II começou em 79, o pontificado dele, e a fundação foi criada um pouco depois. Então, João Paulo já tinha vindo ao Brasil, já tinha sofrido aquele atentado que ele sofreu, quer dizer, já era patente para todos nós a figura extraordinária de profeta, de guia, né, do final dos milênios, também preparando a igreja para o novo milênio. Então, o nome dele foi uma coisa assim, muito natural, caiu exatamente como uma luva, né, para o projeto do nosso senhor Jonas em relação à Canção Nova. A fundação surgiu para manter os meios de comunicação. Quando foi instituída a Fundação João Paulo II, em homenagem ao santo João Paulo II, ela foi instituída para manter os meios de comunicação. Era simplesmente uma rádio pequenininha. Depois que a Canção Nova adquiriu esta rádio, que foi se expandindo aos poucos. O Wellington Silva Jardim, ou apenas Eto, como é conhecido, foi o primeiro administrador da fundação, à frente de todos os trabalhos até hoje. Homem de grande seriedade, homem de Deus, um empreendedor do Senhor,
guiado pelo Espírito Santo. Monsenhor Jonas sonha e Eto realiza. Ele ganhou um gravador de rolo e ele falou que daquele gravador ele ia evangelizar pelos meios de comunicação. Eu pensei, meu Deus, aonde que ele vai levar esse gravador para... Ele vai gravar e vai levar para onde isso? Né? Então eu ficava me perguntando, e a coisa acontecendo, e a coisa acontecendo, a coisa acontecendo. Daqui a um pouco ele aluga horários da rádio de Passa Quatro, da rádio Cachoeira Paulista e da rádio Cruzeiro. Daqui a um pouco mandam ele embora. Aí daqui a um pouco ele compra a rádio de Cachoeira Paulista. Eu falei, ué, eu só posso acreditar naquilo que ele está falando. Deus fala com o Padre Jonas. E dali eu peguei, ele precisava de uma pessoa que ajudava na parte administrativa, e ali ele foi me pedindo as coisas, eu fui fazendo, até chegar ao ponto de eu largar tudo e ir trabalhar com ele. E nunca mais o Eto, que é o empreendedor e o administrador, a serviço desta missão de evangelizar ao lado do Padre Jonas, nunca mais parou. A Fundação João Paulo II é uma entidade civil que não visa o lucro. É ela quem mantém todo o sistema Canção Nova de comunicação e suas obras sociais. O mais importante para nós são os meios de comunicação. Claro, não fazemos só isso, não é? Tem as decorrências, inclusive obras sociais, como é o nosso Instituto Progem, que cuida de jovens, como é o Bom Samaritano, que cuida dos carentes, como é o nosso Hospital Padre Pio, que justamente faz um trabalho maravilhoso, e outros trabalhos de índole social. Precisamos fazer, são as decorrências do Evangelho, mas o nosso principal trabalho é justamente levar Jesus através dos meios de comunicação. É por isso que nós temos muitos encontros, e esses encontros são irradiados, televisionados, são levados pela web, não é? Porque é um meio maravilhoso. Como diz Evangelho Anunciante, pelos meios de comunicação, a evangelização, o anúncio do Evangelho pode chegar até o infinito e pode chegar até os confins da terra, como graças a Deus estamos chegando a muitíssimos lugares. Tudo isso mantido pela ajuda generosa dos sócios evangelizadores, que não medem esforços para que a obra do Senhor aconteça. Nós acreditamos muito na Divina Providência, porque realmente os desafios são muito grandes. Hoje nós temos uma digitalização pela frente de mais de 400 cidades. Então, quando o sócio vê que não fechou, não desanime, acredite, ame, lute, porque nós precisamos muito, e é por muitos anos. A Canção Nova não vai parar nos seus 30 e poucos anos. Ela é eterna, gente, ela é de Deus. Em essência, a Fundação contribui para a formação de homens novos para um mundo novo, no anúncio do Evangelho, na educação do nosso povo, no socorro e no atendimento aos mais carentes, no acolhimento de cada filho de Deus que busca o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. A Canção Nova nunca vai acabar. Eu tenho certeza que é um projeto de Deus, em todos os sentidos. É um projeto de Deus, não é um projeto humano, entende? Porque tem muita dificuldade, muita luta, certo? E nada que você faz, a coisa acontece se não for por bem de Deus. O futuro a Deus pertence, mas Deus dando a inteligência ao ser humano para inventar novos meios de comunicação, a Canção Nova vai seguindo as inspirações de Deus naquilo que a humanidade, os cientistas descobrirem para fazer este mundo melhor. Como nós dizemos, homens novos para um mundo novo, preparando a grande expectativa da segunda vinda de Jesus, o seu retorno glorioso. E então tudo que nós fazemos recebe uma eficácia toda especial, porque por aquilo que nós falamos e fazemos, Jesus vai e atinge a vida das pessoas.
Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a Mãezinha do Céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa. E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Para nós e para todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. De algumas horas de programação para um canal de televisão com estúdios, retransmissoras e abrangência internacional. A primeira transmissão, em 8 de dezembro de 1989, marcou o início de uma trajetória que seguimos até hoje, com a dedicação de missionários, colaboradores e a sua ajuda, que confia em nossa missão. Agradecemos a você, sócio, pelo carinho e contribuição com esta obra. Programa livre para todos os públicos. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra nesse lugar e faz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar e faz a minha vida, vem me renovar. Assim, ó. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Chama mesmo. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Abre o braço. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E no primeiro mistério luminoso nós contemplamos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre das bodas de Caná. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. No terceiro mistério luminoso, nós contemplamos a proclamação do reino de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ora seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. No quinto e último mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Rezamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor... agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais obrigar vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. A seguir, Palavra de Vida Eterna. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Viva a experiência da misericórdia de Deus por meio da oração e meditação das Sagradas Escrituras. Reze comigo de segunda a sexta, às 15 para as 8 da manhã, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Ser um sócio evangelizador é contribuir para que a missão de levar a palavra de Deus aconteça. E doando mensalmente, você ajuda na transformação, no desenvolvimento e na evangelização de milhares de pessoas através da Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Vós sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Canção Nova, vamos juntos.
tua voz ouvi, que cria do nada, traz sopro da vida em mim. A criação, o mar, as estrelas exaltam tua glória, teu ser. Tudo o que existe nasceu do teu sopro, de tua palavra, palavra de amor. Tudo o que vive em ti tem sentido e cumpre um papel no existir. Me encontro aqui, um frágil ponto na imensidão, em uma vida breve e sem exatidão. Com todo o meu viver quero exaltar. Se o vento e o sol exaltam o teu nome, o teu louvor, no altar do tempo dou-me por amor. Minha vida existe pra te adorar. Tudo que existe nasceu do teu sopro, da tua palavra, palavra de amor. Tudo que vive em ti tem sentido e cumpre um papel no existir. Me encontro aqui, Um frágil ponto na imensidão, em uma vida breve e sem exatidão. com todo o meu viver quero exaltar. Se o vento e o sol exaltam o teu nome, o teu louvor, no altar do tempo dou-me por amor. Minha vida existe pra te adorar. Te adoro, Te adoro, te adoro, Deus da criação. Te adoro, te adoro, te adoro, Deus da criação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Com toda a criação, nós elevamos a Ti a nossa alma, o nosso coração, e reconhecemos que Tu és, Senhor, o Deus da criação.
Programa livre para todos os públicos. Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 41 a 50. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse julgado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz. Para a nossa prática no dia de hoje, apenas com uma frase: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. No reino de Deus, valem os pequenos gestos, como valem as coisas grandes que possamos fazer. Mas os pequenos gestos têm valor, são importantes aos olhos de Deus. Minha proposta de vida para o dia de hoje é que nós não julguemos fora nenhuma possibilidade de fazer o bem, mas tudo aquilo que pudermos fazer seja feito com disposição, com abertura do nosso coração. Que Deus nos dê essa graça, que Deus abra o nosso coração para que nós vivamos com fidelidade o Evangelho nas coisas simples do dia a dia. Um copo d'água não fica esquecido, um cumprimento, um olhar, um muito obrigado. Não é questão de boa educação apenas, mas é dar um sentido sobrenatural aos gestos pequenos que podemos fazer no dia a dia. É palavra de vida eterna. A seguir, Salmos. Somos uma junção de amor, fidelidade, comprometimento, fé, adoração. Tantas palavras que separadas possuem um sentido simples, mas unidas ao que vem do coração de quem é Canção Nova, formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo o mundo. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Em abril, preparamos 2 peregrinações para você. Com saída no dia 22, Padre Luizinho levará você para conhecer os santuários marianos de Portugal, Espanha, França e Itália. E no dia 24, com Padre Júlio, conheça os santuários de Guadalupe e México. Aproveite! Obras de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Sabe
Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play, no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. No livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária, o Wellington Jardim nos traz reflexões sobre vários aspectos da vida. Através das orações propostas, você fará a experiência de colocar a fé em prática. E no livro Vida Nova Sem Remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool, mostrando que é possível recomeçar quando o coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Você acompanha a TV Canção Nova todos os dias. E se no meio da manhã tivesse um espaço para notícias? E se fosse leve, rápido, mas com aquele conteúdo que faz a diferença? E se fosse logo após um Sorrindo para a Vida? Como Paulo VI gostava de dizer, o cristão precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. Programa livre para todos os públicos. Vamos rezar o Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Amém. Caro irmão, cara irmã, votos de paz e alegria para você. Hoje cantamos o Salmo de número 1. É um salmo sapiencial. Tem a intenção de mostrar como se pode encontrar a felicidade humana. Por isso, a liturgia apresenta como refrão a bem-aventurança da confiança em Deus, inspirada no Salmo 39. É feliz quem a Deus se confia. O Salmo 1 descreve as características do ser humano feliz, indicando qual é o caminho para encontrar a felicidade, a aspiração de toda pessoa. Começa por enumerar o que não se deve fazer para alcançar a felicidade. Não andar conforme os conselhos dos perversos, não entrar no caminho dos malvados, não sentar-se junto aos zombadores. Em seguida, mostra a escolha que conduz à vida feliz, encontrar o prazer na lei de Deus e meditá-la dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos.
Aquele que encontra seu prazer na lei do Senhor é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Resumidamente, pode-se dizer que o Salmo 1 aponta a felicidade como bom resultado para aquele que não toma o caminho dos malvados. Ressoa aqui o belo texto do livro do Deuteronômio. A palavra do Senhor é dirigida nesses termos ao seu povo. Escute comigo. Eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias. Quem entrega sua vida a Deus é agradável, irá acontecer em sua vida. E por isso é feliz. Vamos juntos entoar o Salmo 1. Conforme os conselhos, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita de noite é feliz. O texto de São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, vida, e pomula rever nossa busca da felicidade. O caminho quaresmal que você é convidado a trilhar lhe dará a oportunidade de repensar suas escolhas, suas prioridades, seus investimentos. Ao seu tesouro? A resposta a essa pergunta é uma verdadeira revisão de vida. E muitas bênçãos. Que a graça amorosa de Cristo tu Algumas trouxeram. A Canção Nova é esse lugar de oração. Anos 2019. Seja uma realidade constante. Loja Canção Nova, atamados, tornam-se pequenos perto da alegria e satisfação. Perfume de rosas. A palavra rosário significa 53. O que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças para a senhora. 17 anos, né? Comecei atuando em Canção Nova, recordar que ela é feita vida a Deus. E milhares de pessoas que veem a internet e podem ver quando nós estamos aqui morreu e que o seu corpo estava em Coimbra. Então, transmitir esse momento significativo para Portugal e também para a igreja no mundo, para os fiéis católicos. E ao nosso lado de colaboradores, e nós estávamos também ali de uma forma eficaz, levando essa evangelização, levando, né, esse momento de fé, né, de uma vidente, de Lúcia, que viu Nossa Senhora, onde o seu corpo estava sendo trasladado ali. E a TV Canção Nova estava ali, do lado de enormes emissoras, mas com objetivo comum, único, de evangelizar. Também, através da TV Canção Nova, né, um testemunho de uma senhora que morava em Portugal, e ela tinha o seu filho, as pregações, pela programação da TV Canção Nova. E na época, nós também tínhamos as fitas cassetes. E ela sentiu no coração
de adquirir uma fita cassete e enviou. Ao voltar da festa, ele chegou na sala de casa e pensou, vou ouvir o que a minha mãe mandou para mim. E aquele rapaz embriagado, drogado, ele ouviu aquela pregação e ele foi batizado no Espírito Santo. E todos os anos ele costumava ir em Portugal para poder celebrar essa libertação do vício através de uma pregação em Marajó, em uma missão, comunidades ribeirinhas que são desprovidas de tantas coisas a nível social, até a nível de pessoas que conseguem e aprenderam a rezar o terço, pessoas que sabem agora e aprenderam a lidar com a palavra de Deus através da Bíblia no meu dia a dia. Nós não temos a dimensão de onde a Canção Nova chega, porque a igreja mesmo nos fala que nós precisamos usar dos meios eficazes para evangelizar. Então, a Canção Nova chega a lares, transformando vidas, transformando pessoas, investem na evangelização e as vidas são transformadas. Então, são a nossa gratidão e a tantos que colaboram para que essa obra chegue a muitos lares, a muitos. Um bom dia a você que se encontra aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a essa Santa Missa. E um bom dia a você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos rezar também pelas suas intenções. Fiquemos em pé, com alegria, cantemos. Me chamastes para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não vou na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei tudo de ti. Te amarei, Senhor, de ti. Bom dia a todos. É uma grande alegria recebê-los aqui no Pai das Misericórdias, a cada um de nós, né? Todas as vezes que nós nos vemos a estar com o Senhor no templo, é para mergulhar nosso santo, né? Nossa vocação é de santos. Dia, passo a passo, a gente vai construindo o céu na nossa vida. E Deus te convida a viver cada dia o céu já atuações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos reconhecer pecadores e arrancar de nós todas essas misérias. Cada dia do PHN diário, o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado, toda miséria, toda fraqueza. Misericórdia de nós, Senhor. Eu reconheço diante de minha voz, ela queria, som Cristo. Amém. Oremos, quero colocar para os aniversariantes de hoje, o Ricardo Viana José, aniversário no dia de hoje, 74 kids, 2 arrecadados. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer nosso Senhor Jesus Cristo... Leitura do livro do Eclesiástico. Não confies nas tuas riquezas e não digas, quem terá poder sobre mim? Ou, quem me fará prestar conta? Pois o Altíssimo é paciente, o Senhor é grande,
Ele me perdoará a multidão dos meus pecados. Do Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Não te apoies em riquezas injustas, pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. Palavra do É feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. É feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer. Quem a Deus se confia, que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada, esperar. Quem a Deus se confia, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Que sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, cortar. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as vidas sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor não morre, e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está falando conosco. Como é simples entrar no céu, né? Não precisa de grandes coisas. Até dando um copo simples e que torna eficaz na vida do, né? Tem gente que está sedento de um abraço, por isso que a mulher me dá um abraço, né? Aí o marido dá um abraço, porque ela está com sede do abraço dele, né? Esquece de elogiar, né? Olha, você está bonita. Nossa, que bom que você arrumou o cabelo. Olha, fez, né, a mão. Às vezes o marido até esquece, né? A mulher, quando faz, ela chega em casa até mostrando assim, né? Anda com os dedos para cima, porque o esmalte está a elogiar, né? Mas nós vamos ficando tão assim, seco, né? Que o outro fica perto de nós. Às vezes falta para nós saciar a sede do outro que está perto de nós. Gripa o coração do outro. Vai saciar a vida do outro. Aí você faz lá, o marido, a esposa sabe que o marido gosta de uma comida. Ela vai lá e fala, hoje vou fazer aquela comida que ele gosta, né? Então, porque ele fica esperando aquela comida. Fica esperando aquela comida. Que às vezes, né, na casa de mineiros, os mineiros é assim, quando tem uma festa, faz arroz de forno. Então, a gente fica com expectativa de ter uma vez de festa, né? Naqueles momentos de festa, a gente fica na expectativa de ser saciado daquela vontade nossa. Que é feliz quem a Deus se confia.
Deus está sempre querendo nos tornar felizes perto dele. Por isso Jesus está nos ensinando como proceder na felicidade. Aí ele está dizendo, olha, se você, né, é uma pessoa que está aqui, quem der de beber um copo de água já vai ser feliz. Ele falou, cuidado, dá o copo de água, sacia a sede dela, abraça, faz aquilo que ela gosta, mas também cuidado com o escândalo, viu? Porque ele pode bater na sua... Então, ó, cuidado com os seus presentes, mas presente interesseiro, né? Tem hora que a gente dá presente para o outro, às vezes escandaliza o outro, porque, nossa, me deu um presente e agora está cobrando caro esse presente. Isso escandaliza. Os nossos pecados, às vezes, escandalizam. Às vezes, a gente torna a nossa vida uma vida corriqueira, de todo dia ter pecado. Todo dia está xingando, todo dia está reclamando, todo dia está falando mal, todo dia está gritando, e acha que esses pecados não infernizam a vida do outro. E não inferniza a nossa vida. Sim, ela faz pecado de todo dia. Eu falei, não é possível. Já virou corriqueiro o pecado. Já virou miséria. Jesus está falando, esses pecados escandalizam, porque o seu filho vai desanimando, a minha mãe vai na igreja. Porque o sal aqui está falando das coisas que dá sabor à nossa vida. Porque se você vai fazer uma comida, ela ficar muito salgado, ela perde o sabor. Por mais bonita que ela esteja por fora, a hora que você põe na boca, mas no outro lugar não tem jeito de tirar o sal, né? Depois de uma carne salgada, quem tira? Torna insonso. É como a palavra de Deus que cai no nosso coração e ela não provoca mais uma reação de mudança, ela torna insonso. Fica sem sabor em nós. Então a gente também vamos perdendo o sabor para o outro, tornamos insonso para o outro. Triste, né? Mas a gente torna. Parece que a gente não tem mais alegria no coração. A gente não expressa mais nada. Está perto do outro, tanto faz chegar cedo ou de tarde. E é triste, porque isso vai. E como que isso vai entrar na minha vida? Como eu vou tornar insonso? Aí Jesus vai dizer, se teu olho, que me dá alegria, que me traz felicidade, e ele vai para outros lugares, eu vou ter que cortar. Cortar não é arrancar o olho. Jesus não disse para arrancar o olho. Cortar aonde está meu olho. Se é naquele lugar, eu vou tirar. Eu vou desviar o foco do mal e colocar de novo no bem, naquilo que traz riqueza para mim. Que me torna uma pessoa feliz e que dá felicidade. Então, é essa graça que ele está dizendo. Aí você começa a enxergar de novo, né? O esmalte da esposa, o cabelo dela, o batom, o perfume, porque a gente vai ficando tão perto do outro que a gente vai perdendo até o perfume do outro, não é? Ainda mais quando usa o mesmo perfume, depois de um mês parece que a gente já não sente o cheiro do perfume do outro. De vez em quando tem que mudar o avanço, né? Para o outro. Porque senão vai ficando igual, né? Então o perfume, até o perfume a gente sente do outro, né? Parece que quando a pessoa passa perto de nós e a gente já guardou aquele perfume, aí fala, fulana passou aqui. Porque o perfume dela deixa o rastro, né? O odor da pessoa deixa o rastro, né? Quando a pessoa está feliz, ela deixa um rastro. Vai passando assim, todo mundo fala, nossa, que beleza, né? Que riqueza, que perfume. Porque todo mundo sente o cheiro, né? Porque atrai. O perfume atrai o outro, né? Então esse perfume, esse odor de Deus atrai, né? Traz uma riqueza, diz que é algo extraordinário o nosso perfume. Por isso ele está dizendo que nós, aonde estão os nossos olhos, está esse perfume que vai iluminar, vai trazer alegria. Ele falou, olha, cuidado com essa mão. Dependendo de onde está a nossa mão, ela vai ser força, ânimo, coragem, abraço, sustentação, né? Cura, milagre para o outro, bênção para o outro. Mas depende ainda de onde está a nossa mão. Corta aqui, ó. Não é amputar o braço, não, mas corta. O segredo é só isso. A hora que você for levar a sua mão, pensa o que você vai fazer com a sua mão. Porque às vezes, né, a gente que para o mal, para a caixa, é mais fácil o pé de levar para o céu. Todo perverso não faz na lei de Deus e a medita. Aqui está. Não pode muito maior do que isso aqui.
Deus vai pedir, coloca o capacete. Eu saí de cá, falei, não, que estava. Ia lá, olha, fiquei lá com expectativa, reanimou, né? Deixando o mundo tomar conta. Dessa, se eu tenho sabor esta água, que é a água viva, vamos participar do nosso ofertório, já colocar você. Não enfim, solicitamos da Senhor, próprio lemos, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa, que será depois na certa. Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória de seu nome. A nossa salvação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças a Deus eterno e todo-poderoso. Vós criaste o universo, dispuseste os dias e por Cristo Senhor. Por Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Manda sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Deu graças novamente por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que era Cristo na caridade, que o nosso Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio e todos que tiram desta vida a comunhão de Deus. São José, com nosso a paz do Cordeiro de Deus, que tirai os convidados uma palavra e ser dando meu a minhas mãos, sou um pouco que não sou nada, da inteira recebi. Você que nascer em bendita sois a salvação eterna no santuário, e você que nos Deus de toda a consolação, acolhe este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, pode que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumento da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nós. Amém. Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Ouvi-nos. Então você que está aqui, dia 1º. O Senhor esteja. E de muito desde sempre me... Com a missão do Progem Artes, Instituto Canção Nova, sua doação. Ela faz dó. A Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito
ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista. E você é convidado, viu, a estar aqui conosco no nosso santuário, a fazer um retiro pessoal, um retiro em algum dos nossos eventos aqui, e depois dar uma paradinha aqui no santuário, fazer o seu momento de oração, participar de uma Santa Missa. Nós temos, no mínimo, 4 missas por dia aqui. Tem dia que tem mais, tem 5, né? Tem até dia que tem 6, mas o normal 4, 5 missas por dia. Então você pode fazer o seu retiro, né? Aproveitar o caminho da misericórdia, o presépio que nós temos ali fixo também, o mirante da fé. Enfim, são tantos espaços aqui de oração e, é claro, esse grande espaço aqui de oração que é o Santuário do Pai das Misericórdias. Esse santuário que lembra esse formato de uma mão, para a gente sempre lembrar que a mão de Deus está sobre nós, que a mão de Deus repousa sobre nós, que a mão de Deus, ela nos abençoa. E eu gosto de dizer o seguinte também, a mão de Deus nos abençoa, mas ela também nos envia. A mão de Deus também nos faz ir adiante, ir em frente. Então que você faça essa experiência. Vindo para cá, ah, padre, mas não tem jeito, eu não vou conseguir fazer isso então? Calma. Então, mesmo na sua casa, faça essa experiência então com Deus e se sinta abençoado por Deus e ao mesmo tempo se sinta também enviado por Deus para viver a palavra, para anunciar as maravilhas do Pai na sua vida. Como fez a Virgem Maria, não é? Nossa Senhora. Ela cantou, ela exultou em Deus, porque Deus fez maravilhas nela. E como fez em Maria, fez também nos apóstolos, fez também em São Paulo, fez também em tantos santos, fez também em mim, faz também em você. Nos alegremos, porque o Pai nos visita sempre e nos impulsiona sempre a cantar as maravilhas dele. Nós queremos cantar, queremos rezar, queremos meditar agora. Este salmo é o Salmo de Davi, o Salmo 86, versículos 1 e 2. Salmo 86, versículos de 1 a 2. Senhor, presta atenção, responde-me, porque sou pobre e infeliz. Guarda-me, porque sou fiel. Meu Deus, salva teu servo, que em ti espera. Este salmo, meu irmão, minha irmã, canta, sim, a fraqueza do salmista, a fraqueza de Davi, mas canta também a sua esperança, a sua confiança em Deus. Nós podemos cantar, nós podemos rezar, nós podemos falar com Deus como Davi falava. Ele tinha essa intimidade com Deus e por isso ele podia dizer, Senhor, presta atenção, responde-me. Quantas situações nós vivemos que nós nos sentimos assim como Davi. Eu falo com Deus, mas parece que Deus não fala comigo. Eu falo com Deus, mas parece que Deus não me responde. Meu irmão, minha irmã, o que eu te digo? Não deixe nunca de falar com Deus. Fale sempre com Deus. Se dirija sempre ao Pai. Uma hora Ele vai responder, não é possível. Uma hora Ele vai falar contigo. E mesmo que Ele não fale, Ele vai estar falando. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco também no silêncio. Deus fala conosco também quando parece que nada acontece.
Deus também está falando conosco. Ele também está nos comunicando algo. Quando Deus silencia, quando Deus parece que não responde, que você possa entender assim, bom, Deus está me pedindo para perseverar. Deus está me pedindo para continuar falando com Ele. Ele está me escutando. Eu, através da fala com Ele, estou expressando minhas súplicas, as minhas necessidades, os meus problemas, as minhas dificuldades. Do Salmo, Davi, ele fez isso. E nós somos chamados a dar esse passo também na fé. A dar esse passo também e confiar que Ele está, sim, a nos escutar. E nós queremos que Ele possa, que Ele nos responda. Sim, nos responde. Porque eu sou pobre e infeliz. Olha só a condição que se encontrava o salmista, e que muitas vezes nós precisamos também nos encontrar assim, pobres e infelizes. Quando é que a gente é esse pobre e este infeliz? Como é que a gente pode se identificar assim? E, melhor dizendo, a gente se identificando assim, Deus pode fazer maravilhas na gente. Porque isso significa humildade. Senhor, eu sou pobre e sou infeliz. Por quê? Porque se eu não tenho a Ti, eu sou assim, pobre e infeliz. E o Senhor se fez pobre, veio até nós, assumiu a nossa infelicidade em Jesus Cristo para nos tornar felizes, para nos tornar ricos. É o mistério da encarnação, é o mistério da vinda de Cristo até nós. Se nós nos encontramos assim, ou se nós conseguimos fazer esse discernimento, conseguimos entender que nós somos pobres, que nós somos infelizes, ou seja, nós assumimos com Deus, não se canse de se colocar humildemente na presença de Deus. É isso que o salmista fez, é isso que nós somos chamados também a fazer. Continuar dirigindo a Ele a nossa súplica, a nossa oração, com humildade nos apresentemos ao Senhor. Espera. Ah, Padre, mas eu não sou tão fiel assim. Mas está busca. Por isso que ele pôde dizer, porque eu estou tentando para não cair. Mas o importante também é se deseja da sua parte também. Levante-se sempre. Retome sempre. Para mim, com humildade. Pai das misericórdias, os paternos, este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A seguir, para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. A Ele, você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. Estilo com propósito, pelo site, nas lojas Canção Nova ou pelo catálogo Porta a Porta. Um dia cada um de nós será chamado a rever o filme de nós. O que você tem feito? Ainda existe esperança, já que Jesus veio não para condenar Deus. Santa Maria Maior, junho de 2019. Foi construído com a ajuda e a história, manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Sorri logo cedinho, você que nos acompanha ao vivo, estamos aqui na Central de Jornalismo Canção Nova, noite às 23 horas. Isso pelo canal no YouTube, o Canção Nova Play. Um dia, se você quiser, pode também acompanhar, né? Todo dia, Mar. Graças a Deus, língua portuguesa lá. Semana
um retiro cheio, né? Mas um mergulho na graça de Deus. Um povo muito querido, Paula, que mandou 1000 beijos para todos, não é? Então agora lá são 6h04 da manhã, mas já tem que faz essa caminhoso que a Neidinha está fazendo, nós fizemos nesse fim. Perto, quem nos assiste. Pois é, chegamos lá no aniversário dele, só aumenta os trabalhos, sabe? É de dizer, não é? Ele não fica, né? Parece que a gente se reconhece, parece que a gente que nos fizeram companhia no dia a dia, nesses dias que estiveram. Fala que às vezes você não conhece. Essa é a turma aqui do Sorrindo para a Vida. A turma. Capítulo 1, Deus, as ordens, para pegar a direção do dia e Bom dia, Paulo. Estou aqui do lado repleta de doações, né? A mesa hoje está... Era Ipirá. E o povo que ama a Canção Nova, eu tinha falado no programa passado, né, de trazer as doações daqueles que quisessem, né, enviar através de mim. Então está aqui, o povo mandou cofrinho. É o último dia do mês de fevereiro, é isso mesmo? Dia 28? Acabou o mês? Acabou o mês, gente. Acabou o mês, né? E olha, eu estou mostrando aqui para você que está em casa, eu conto pelo rádio, do Grupo Luz e Esperança Mundo Novo, na Bahia. Tem o nome da cidade, Mundo Novo, na Bahia. Então, uma forma de generoso. Tem uma aqui, olha que beleza. Eu amo Rio de Janeiro, tem 9 anos que faz acontecer. Muita água, muita hidratação aqui na... Tá aí na tela, 3186-2100. Para nós, né, além dos abraços, a gente partilhando, né, tem 20 anos, chegando, aprendi de libertação para uma comunidade de mim, pois toda de vida... Nessa ação, salvou o filho dela, porque só sabe que um homem acompanhando a canção, que ele concordava com o acampamento, e não tem briga, Deus precisa entrar na sua vida. Poderia fazer... bolinho. Pra viver o meu... Palavras. Moça. Primeira vez num grupo de pessoas. Ele, Cristo, bem o seu... Acende a vida nessa... Conduziu você a esse momento. Aqui, 25, ele viaja, chega na cidade, dá o nome da família de nós. Tem milagre diário, Espírito Santo, poder associativo. Entre vocês, passando esse momento. Isso. Não muito dinheiro, até me contar. Cante, faz a gente fechar nova. Quando morrer, criar. E isso. Quem é pessoa? O que para o mundo é fraqueza, fica nós medidas mundanas. Eu não quero ter nome. Me fez. Tinha para onde a canção era nova. Que aqueles que são nada, talvez tenham as quais os outros menos sobre a sua vida. E você pelo nosso prestígio. Certa vez, se você não é sábio, manifestar a sua glória. Ou porque nós mereçamos. Muito claro. Gente melhor. É a pessoa feita. Se ela acha que não é errada, atrela em outro lugar. Talvez seja mais cômodo, mais tranquilo. Mas ele não pega ninguém. O dia que você diz, Senhor, o que melhor a sua vida se torna. Como você viu aqui, em Cristo nós temos. Sabe você que não tem essa sabedoria mundana. Eu, tá? Quem vai responder? Nos... Acontece de onde nós nos deixamos ficando esposa da gente. Sim, pessoa que reclama de tudo, uma pessoa pode até não ter medo de algumas coisas na forma de falar, que a gente não está de todos os tesouros de... Nós jamais poderemos, não caminha com o nosso ser e produzir, não vai ter ação. Certa vez, né, autoridades
Que conta que quando eles foram fazer aquele tudinho, rasgou eles tudinho, eles saíram de lá pé e apanhados. E a nossa fé só nos é conferido Jesus aquilo, em nome de Jesus saia ela atuar. Porque até o mal que nos dias de lá nos Estados Unidos, com essa medalhinha de Deus. Próprio São Paulo que nos mostra na sua palavra que nós dele com uma toalha estava preso. Mas a presença de Deus numa pessoa. E eu, quando pedi para que a gente e emocionalmente, ele conseguiu o mais importante, estava contra o coração. Te dizer, está escrito, que é o Salmo 90, e de grande tribulação, e te protegerei. Como é o seu nome? Como é que você se chama? Eu cumprir aqui, mas é parte, nem se. Ele disse, me levem até lá. Foi pressa para mala com a libas, ipsé, venena bibas, que significa a cruz sagrada. Duas ou três pessoas deveriam entendermos que nós batalha, pensamentos me enchendo da presença de alguém com mim, porque eles, através e ao mesmo tempo eu tomo sobre mim é você se colocar, é graça. Ele é a sabedoria que me falta. De Deus que vai me santificando. Graças a Ele que se tornou para Ele que eu me glorio. Nosso Senhor é maravilhoso, né? Então, mas você nos fez refletir aquilo que não é nada, porque Deus tem para nós. A misericórdia nos chama e aí a gente toma consciência se a glória é forte demais, que a gente não atrapalhou o Senhor em nada. O Espírito Santo, para você, está mais parecido com eles. Das minhas limitações humanas, sou filha de professora, eu não sou nada acima. Eu me lembrava de várias canções aqui, para mesmo na nossa pequenez, assim, ele ser esta manhã. Sim, tudo de bora. Parece que essa Lígia comigo, uma vez só para as crianças. Que sempre a grandona, né? Ela tem o tamanho de uma crianças, né? É. Não sei a medida. E você perguntando como vocês, mas tem a medalha com o cordão. Se você já tem a corrente, só que uses, e aí vai aparecer todo o material que a gente tem com essa espiritualidade. No 12-3186. Um pouquinho curtinho, eu queria agradecer, porque estão com palestras, com momento evangelizador. Acesse aí, você que quer conhecer mais sobre essa obra, clube.cançãonova. Fevereiro, um mês curtíssimo. Último dia. Último dia. Nova. Hoje, honrar com os compromissos que ele assumiu. Em casa e quiser anotar, vamos usar para ajudar a Canção Nova nesse dia. Claro. E se você puder fazer o seu algo a mais, porque muitos que são sócios pelo agora se encantam com o trabalho da Canção Nova e façam rubialém.com, contas.cançãonova.com. Muitos estão dando o mesmo valor que eu. É o dia de quem ama, vamos... Tem que ir revendo, que ajuda. Não é obrigado, né? Não, ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a permanecer, uma ação e por isso. Tem mais, quero mandar um abraço. Obrigada, Mar. Val. Primeira Arruma a mala e vem pra cá. Carnaval é aqui na Canção Nova. Para esse povo de Deus lindo, abraço. Da loja Canção Nova no acampamento. Mano, bem. Interior consiste de 22 padrinhos. Para você se preparar para viver a Páscoa, loja. No centro do trecho São Paulo, sítio decorado. A natureza, 40, nas manhãs. Quinta-feira. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma.
Você que bebe a água Canção Nova, recebe nutrientes e minerais essenciais para a sua saúde. Colabore com a manutenção do sistema de comunicação e das nossas obras sociais. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para doação, não precisa na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não para. No canal Canção Nova Play no YouTube, você assiste a ele e a toda. No canal Canção Nova Play no YouTube. Sexta, às 15 para as 8 da manhã, direto do Santo. Tem grande paz. São 6 anos juntos. A missão da Canção Nova que é evangelizar e simplesmente não só evangelizar, mas evangelizar através dos meios de comunicação. No número 45, transmitimos, toca multidões, mas toca cada um de forma individual. Na TV Canção Nova ao longo desses 30 anos. Conheço vários, 200 anos, enfim. A TV Canção amigos, familiares, missa, ou até mesmo algum fato marcante. A mente ali mexida, né? O seu coração ali. Isso é muito belo de ver, que através de um simples programa de TV, uma ação com Deus, através da programação da TV Canção Nova. Essa forma de evangelizar no desafio do dia a dia, né, na pobreza. Tá intacto, que a gente se orgulhe do que fazemos. Isso nos faz ser humilde. E eu acho que a gente não seria o que somos hoje. Eu acho que a gente não faria diferença. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. Companhia de Artes. Instituto Canção. Contamos com a sua doação que estão ao seu redor. De rosas. Toda menina gosta e fica um montão de rosas. Então, cada ave e o rosário completo são 203 rosas. Nós e pra todo mundo que a gente reza. Legal, né? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós os consagramos. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. A vida é permeada por encontros, saber como viver cada momento e revelar a beleza da vida requer reflexão, fé e ação. Florescer, sexta às 6:30 da tarde. Estão em casa, ligadas conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu peço que você aplauda quem está em casa. O Espírito Santo que precisa realizar em nós um Pentecostes perene, um Pentecostes todos os dias. Meu libertador, eu servirei. Canta forte ao meu Deus, aquele que venceu. Só você que deseja, eu servirei, eu servirei.
que só Deus entende, que só Ele interpreta, que só Ele compreende. Vem, Espírito Santo, escuta o gemido do teu povo, escuta o clamor do teu povo tão necessitado, tão sofrido, tão lutador. Sim, Espírito Santo, que minha vida seja esse Pentecostes constante, Deus Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito, canta você bem forte, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. E eu convido você, cheio do Espírito Santo, que você possa nesse momento estender as suas mãos aqui para frente. Você quer conhecer Jesus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz que a palavra de o entendimento, que nos dá constância. E eu peço que você agora reze pela Rogerinha, que vai trazer essa nova vida, uma nova perspectiva daquilo que estamos vivendo. Vem, Espírito Santo, nós clamamos o Teu Espírito sobre a vida da Rogerinha, para que ela traga para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que massageia nosso ego, não, mas que a gente possa ser atento, estar atento àquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus quer falar conosco. Vem, Espírito Santo, como em Pentecostes, também na vida da Rogerinha, atualizando, renovando tudo aquilo que há dentro dela, para que ela possa proclamar a palavra. E reza agora com poder, pedindo a Nossa Senhora Auxiliadora, ela que é cheia do Espírito Santo, sobre a vida da Rogerinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos nos sentando, cantando mais uma vez, clamando o Espírito Santo. Cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, canta, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Coloca a mão no seu coração, reza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia você que está aqui, bom dia você que está em casa, você que vai acompanhar também depois dessa pregação. Deus abençoe você. Alguém está com sede aqui? Não? Ainda não, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai ficar. Porque essa água assim, né, que dá aquele alívio. Pentecostes é isso, é se encher do Espírito Santo, será mais a mesma. Quero que você tome comigo a passagem de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos tomar ali, do versículo 5 seguintes, nós vamos meditar essa palavra pedindo a Deus um novo Pentecostes
em nossas vidas, pedindo ao Senhor que Ele venha saciar essa sede que nós sentimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: nós somos pardas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene. Os romanos aqui, residentes, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados, perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? E muitos outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Tal era, vamos dizer assim, a grandiosidade da presença do Espírito, que eles estavam tão eufóricos, alegres, que até chamaram aquelas pessoas de bêbadas, né? Estão bêbados de vinho doce. Ficaram cheios do Espírito. E que lindo, né? Aquele momento em que várias pessoas, como se fosse na sua própria língua. Imagine aqui se nós tivéssemos uma pessoa de língua inglesa, francesa, outra de italiano, e nós começássemos a rezar, e todas essas pessoas, embora não entendessem nem conhecessem o português, fossem entendendo aquilo que a gente estava rezando, aquilo que a gente estava falando. Realmente foi um momento de grande atuação do Espírito Santo, onde Ele formou ali um só coração, uma só. As línguas se uniram no mesmo louvor a Deus. Todos se entendiam, todos se escutavam e todos rezavam a uma só voz, e todos compreendiam na outra língua aquilo que as pessoas estavam rezando. Esse batismo no Espírito, essa efusão no Espírito precisa com nós, né? Confusão, discórdia, desentendimento. Se a sua casa está meio confusa, as pessoas com que a gente se entenda, com que a gente louve junto. Pentecostes não, mas eu vou abrir aqui em Gênesis capítulo 11, onde nós trazemos, e houve uma grande confusão de linguagem. Está lá em Gênesis, e usava as mesmas palavras. Então antes, eles se entendiam. Eles usavam uma só língua, na terra. Vamos pegar esses tijolos com argamassa e disseram: vamos construir para nós uma cidade, superfície da terra. Veja, antes eles se entendiam, né? E aí, dizendo na palavra, desceu para ver a cidade e a torre. Isto é apenas o confundir a língua, e para confundiu a linguagem. Entendemos, nós somos um povo forte. Por que Deus não é para adorar ao Deus do Oriente? E eles que deram essa ideia de construir a torre? Pois é, aquela torre lá no alto, eles ofereciam e iriam oferecer sacrifícios aos deuses. Mas o Senhor cortou o mal pela raiz. Como foi que o Senhor destruiu aquele projeto? Como aquele entendia B, o outro achava que foi C, eles não se entendiam. Havia um espírito de conflitos, divididos, não conseguiam se entender, e aí, é claro, o projeto deles foi por água abaixo. Não foi para frente. Já em Pentecostes, se nós pegarmos de novo aquela passagem de Atos, capítulo 2, pegue de novo lá, abra sua Bíblia. O Senhor enviou o Espírito, e eles começavam a rezar em línguas, e as línguas, as pessoas entendiam que eles estavam rezando, orando, louvando. O Senhor colocou ali um dom do entendimento, da sabedoria. Pentecostes, e ali mesmo em Pentecostes, eles se entendiam.
houve uma explosão no anúncio de nosso Senhor Jesus, porque havia entendimento, havia unidade, confusão entre eles. Olha que lindo a ação de Deus em Pentecostes. Talvez clame o Pentecostes. Onde não acontece o Pentecostes, onde não há ação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo não paira. Lá na passagem de Gênesis, capítulo 11, da Torre de Babel, eles queriam fazer o seu nome, ou seja, quando não há Pentecostes, na altivez sou eu posso, eu consigo, eu construo uma torre, eu sou poderoso, eu quero ser famoso, eu tenho poder, sou eu. Imagina, conhecimento, ela é curada pelo do Espírito Santo, mais pequenininho eu vou me abaixando, porque é o Senhor que vai crescendo, eu vou me abaixando para que Cristo, Ele vá se elevando, vou fazer um nome, Ele é o nosso centro, Ele comanda, enchendo, e aí repleto de pessoas, dinheiro, vamos fazer o meu nome, vamos ficar conhecidos, nos entendemos, nós temos coragem de proclamar a palavra, se entenderam, e eles foram anunciar o Evangelho. Se você pegar ali, Atos 2, a comunidade explodiu. Por quê? Porque eles não estavam centralizados nenhum deles, e é por isso que a gente tem que pedir o Espírito Santo. Ai, que delícia, né? O Espírito Santo é como esse copo d'água. Ele nos revigora para cá, nos leva para lá e enche. Vem, visita e enche. Vem, visita e enche. Vamos repetir. Vem, visita e enche. Vem, visita e enche. E é assim. Pedindo o Espírito Santo, fazendo com que Ele coordene a nossa vida. Gente, se a gente for pegar um pouquinho antes lá do Atos dos Apóstolos, a vida de Pedro, por exemplo. Alguém que estava ali medroso, né? Na hora que foi questionado, você é um deles? Não conheço. Aquele que foi lá e pegou a espada, né? Já queria resolver a coisa pela espada. Ou a vida de qualquer um dos outros apóstolos, veja, os filhos de Zebedeu. Aqueles que queriam, Senhor, nós queremos ficar à sua direita ou à sua esquerda. Ou aqueles, Senhor, quem é maior para o Senhor? Quem que o Senhor ama mais aqui de nós, né? Veja como eles estavam centralizados neles. Quem é maior? Quem o Senhor ama mais? Estavam preocupados, né? Senhor, vamos fazer com que mande fogo do céu e queime aqueles lá que estão falando da palavra. Olha o jeito que eles tinham. Olha a maneira com que eles se comportavam. Quem é que mudou o coração daqueles homens, vamos dizer assim, brutos, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi amaciando, foi remodelando. Esse seu marido, minha filha, pode ser mudado pelo Espírito. É o Espírito que vai remodelar o seu casamento. É o Espírito que vai remodelar você, mulher, que às vezes é apegada a tantas coisas, que é nervosa, né? Que às vezes sente inveja de outras mulheres. Vai dizer que não. É o Espírito Santo que vai tirando de nós essas lascas da mulher velha, essas lascas do homem velho, e vai nos moldando, como fez com Pedro, como fez com Paulo, como fez com cada um dos discípulos. A evangelização, a mudança, a conversão das pessoas acontece pela ação do Espírito Santo. Aliás, existe um documento na igreja muito conhecido, a Evangelho Nunciante, de Paulo VI, de São Paulo VI, que hoje é santo. E ele vai dizer neste documento da igreja, ele diz assim:
Nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Olha, é forte. Nunca haverá evangelização sem a ação do Espírito Santo. Ele vai dizer, pois foi o Espírito Santo sobre Jesus em Nazaré, desceu naquele momento. Aquele momento foi manifestação do Espírito e levou Jesus, conduziu Jesus ao deserto, conduziu Jesus a Galileia para pregar. Era o Espírito que comandava a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que o guiava. E Ele mesmo prometeu a nós depois, né? Sem o Espírito Santo, gente, a boa nova, às vezes, proclamada por muitos pregadores, sem o Espírito Santo, não passa de técnica, de oratória vazia. Ele diz assim, as técnicas da evangelização são boas, obviamente, mas ainda são mais aperfeiçoadas e não podem ficar sem a ação do Espírito Santo. Ele diz, a preparação mais apurada do evangelizador, nada faz sem ele, sem o Espírito. De igual modo, a dialética mais convincente, sem ele, permanece impotente. Pode vir aqui o melhor pregador do mundo, a pessoa, vamos dizer assim, de uma lábia, de uma oratória magnífica. Mas se essa pessoa não estiver cheia do Espírito, não clamar o Espírito, não vai passar de palavras ao vento. Você vai ouvir aqui e elas vão se perder. Mas quando nós clamamos o Espírito, a palavra se assenta dentro de nós e ela vai moldando o nosso coração. Ela vai mudando. Você já participou de muitas pregações, é ou não é? Tem algumas das quais você se lembra, verdade ou não é? E tem algumas das quais Deus fez uma grande transformação na sua vida. Mas você já percebeu outras que passaram desapercebidos, ou porque você não estava aberto naquele momento, ou porque eram apenas discursos, eram apenas conhecimentos, mas não estavam repletos do Espírito. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso anunciar a palavra, mas eu preciso estar cheia do Espírito. É o que Deus fez com aqueles homens em Pentecostes. Encheu com a presença do Espírito, transbordaram da presença do Espírito, ficaram tão repletos que Pedro ali no primeiro discurso que ele fez, né? Foram mais de 3.000 pessoas convertidas. Judeus, pessoas que estavam passando por ali. Por quê? Porque era a eficácia de um homem cheio do Espírito. Já pensou você, mãe, com a eficácia do Espírito? A Luciana trouxe aqui um exemplo muito bonito hoje, que aconteceu ontem, né? Aconteceu com ela. Veja, a eficácia de uma mãe cheia do Espírito. Ela, opa, tem alguma coisa errada com os meus filhos? Tem alguma coisa errada com aqueles que eu amo? O Espírito vai mostrar para você. O Espírito Santo vai até te guiar quando você estiver dirigindo, sabia? Já aconteceu comigo. Eu pegar o carro e eu ia passar por uma rua e alguma coisa me disse, Rogéria, vá pela outra rua. Quando eu vejo, a rua estava parada, né? Tinha acontecido um acidente. O Espírito, Ele faz isso em nós. Quando estamos repletos do Espírito, a gente tem aquela palavrinha de sabedoria para dar para o nosso filho, que tem hora que a gente não sabe o que falar, não é verdade, gente? Eles chegam com cada uma, cada acontecimento. Eu falei assim, e agora Jesus Cristo, né? Vem Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito vai saber falar com aquele homem, né, que às vezes é bruto, é rude, que ainda não conheceu a Deus, mas uma palavrinha cheia do Espírito repleta vai amolecer aquele coração, vai cair e vai mudar. Uma palavra cheia do Espírito vai fazer uma mudança até no seu ambiente de trabalho.
Porque você vai estar repleto do Espírito, cheio. E vai ter coragem de falar de Deus. Porque tem gente que é cristão, católico, carismático, grupo de oração. Mas quando está num ambiente assim, parece um agente secreto, né? Ninguém diz que aquele homem, aquela mulher é uma pessoa convertida. É um agente secreto, disfarçado naquele ambiente lá. Porque não tem coragem, está faltando a coragem do Espírito. De chegar para aquela pessoa, meu filho, vem cá, vamos conversar. Olha, eu queria contar a minha experiência com Deus para você. Olha, eu queria contar um fato da minha vida, aconteceu isso, e Deus agiu dessa forma. Com coragem, né? Com ousadia. Eu digo muito e prego muito com parresia, com ousadia, dom do Espírito Santo. A parresia foi o dom derramado em Pentecostes. Eles tiveram uma tal coragem que eles nem estavam pensando nos guardas que tinham acabado de crucificar Jesus há poucos dias atrás. Eles estavam ali, gente, em Pentecostes, numa sala pequena, com medo dos judeus, com medo dos soldados romanos, com medo do povo, porque Jesus havia acabado de morrer, ser crucificado. Todos aqueles que andavam com ele, vamos dizer, estavam na lista, né, dos procurados naquela época. Mas Jesus disse para eles, ó, não vos afasteis de Jerusalém até que eu envie o Paráclito. Porque é ele que vai vos ensinar todas as coisas. Está lá em João, vamos pegar essa passagem. João, ele vai dizer isso para nós, que o Senhor prometeu, João capítulo 16. Ele diz assim, eu vos disse desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Versículo 6. Mas porque falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, e essa foi a grande verdade do Senhor, é bom para vós que eu vá. E aí ele diz, se eu for, aliás, se eu não for, diz o Senhor, se eu não for, o defensor não virá a vós. Quem é o defensor? Quem é? O Espírito Santo. Ele é o defensor. Então, se eu não for, o defensor não virá. Então, o Espírito Santo é o meu defensor? É o meu defensor. E ele me tira de muitas situações difíceis. Ele me inspira com palavras. Ele me defende, me dá sabedoria. O defensor não virá a vós. Mas, se eu for, eu o enviarei a vós. Então, o Espírito Santo, gente, também é o nosso defensor. Ele nos defende. Ele nos inspira. Às vezes você não tem solução, não tem saída para aquela dificuldade. Aí vem o Espírito. Ele te inspira. Mais ainda, ele, quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, a justiça e o julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Quem é que nos convence do nosso pecado, hein? Quem é que convence você que você é uma pessoa pecadora, que eu sou pecadora? Quem é que me convence de que eu estou errada em muitas situações? Quem é? É o Espírito Santo. A gente sabe, quando a gente está cheio do Espírito, que aquilo não é certo. Uma pessoa que não está cheia do Espírito, que não é conduzida pelo Espírito, que não se deixa moldar pelo Espírito, ela vai corroendo e corrompendo a sua própria consciência. Ela vai cometendo coisas abomináveis. A gente tem visto aí escândalos, pessoas que se deixam comprar, se deixam vender e fazem tantas coisas, dão laudos errados, né?
por dinheiro e fazem isso para ter poder, para ter bens. Por quê, gente? Porque está faltando a ação do Espírito. Quando o Espírito age, eu percebo, nossa, eu falei alto com aquela pessoa. Nossa, eu não podia ter conversado com aquela pessoa daquele jeito. Nossa, eu não podia ter ficado com aquilo porque aquilo não era meu. Ele incomoda a gente, no bom sentido. Ele vai incomodando a sua vida de tal forma que você vai sendo moldada. Está vendo como você vai sendo uma pessoa melhor? Nossa, eu não devia ter gritado com o meu filho assim. Puxa, aquelas palavras que eu disse devem ter machucado o coração dele. O Espírito agindo. Ele trabalha mostrando o pecado da nossa vida. Quem não tem o Espírito Santo acha que não tem pecado nenhum. Portanto, até mesmo antes de você fazer o momento lá de reflexão sobre os seus pecados, antes de você ir se confessar, clame o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me mostre. Faz com que eu não esconda nada, Espírito Santo. Faz com que eu rasgue meu coração e reconheça, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso mudar, sou eu que errei. Quando o Espírito Santo não está presente, a soberba, como eu disse no início, está presente. Aí reina, eu sou, eu posso, eu sou melhor, né? Eu não erro. É o outro que está errado, porque eu tenho poder, eu sei o que eu estou fazendo. A soberba naquele que está vazio do Espírito Santo. Mas quando o Espírito está, ele produz em nós essa conversão. A gente começa a ter consciência, eu preciso mudar, eu preciso deixar-me moldar. E ainda mais, continua lá versículo 2, João 16, 2. Jesus diz: tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E diz ainda, ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Ele dará a nós o entendimento. Gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, alguns anos, muitos anos atrás, eu não entendia muita coisa da palavra de Deus. Eu não entendia, não tinha entendimento. Mas depois, quando eu fui sendo mergulhada no Espírito, quando eu fui clamando o Espírito, eu comecei a entender, nossa, por que será que Jesus falou aquilo? Os meus olhos começaram a se abrir. Deus nos dá a graça do dom do entendimento. Você começa a conhecer as coisas de Deus. Você vai à missa e você começa a entender o Evangelho, começa a entender o Salmo, por que o Salmo tem a ver com o Evangelho e a primeira leitura. Você começa a ter entendimento até daquilo que o padre diz. Você tem entendimento daquilo que os pregadores, das pessoas que anunciam. Nossa, o Espírito Santo me dá um entendimento. Você pega a palavra e ela não é mais obscura para você, porque o Espírito está agindo em você. Nos dá a graça do dom do entendimento. Gente, o Espírito Santo, ele age de tantas formas na nossa vida. Veja, o Espírito Santo na igreja, ele está para nos santificar, como eu disse. Ele está para nos vivificar. Ou seja, quando a gente está desanimado, triste, abatido, a gente reza, vem Espírito Santo sobre mim, eu não estou aguentando, a cruz está pesada. Ele vem e vivifica, ele traz um sopro, um vigor novo, aí você se levanta e recomeça. Ele é vivificador, ele é santificador, ele é vivificador. E ele também vem habitar em nós, ele mora em nós. E porque ele mora em nós, ele ora em nós. Por isso que a gente ora no Espírito, canta no Espírito, porque ele habita em nós. Como diz a palavra, ele vem em socorro à nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora em nós. Ele santifica, ele vivifica, ele ora, ele habita em nós. Ele testemunha em nós, ou seja, ele sela, ele diz, você é filho do Pai.
Ele nos sela, nós nos sentimos selados, separados, escolhidos, estamos repletos, envolvidos, ungidos por Ele. Nós somos selados pela sua presença. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos mostra esse outro caminho. Ele nos guia, Ele nos unifica, ou seja, Ele nos faz viver em comunhão com as outras pessoas. Ele nos une à igreja, a gente começa a amar a igreja, a gente deixa de falar mal dos sacerdotes, a gente deixa de falar mal dos ministros da Eucaristia, dos catequistas. O Espírito Santo nos unifica, Ele não nos permite pecar contra a unidade, porque lá em Pentecostes Ele uniu aqueles homens de uma tal forma que a igreja explodiu. E é por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo nos grupos de oração, nos momentos de catequese, em casa, em família, no carro, rezando. É por isso que nós precisamos do Espírito, para que Ele nos guie, Ele nos unifique, nos forme um só corpo. Para que Ele acabe a confusão lá na sua casa, de ninguém se entender. Para Ele dar a graça dessa unidade. Ele nos dirige a igreja, é o Espírito Santo que dirige o Papa Francisco. É Ele. Será que vem tudo da cabeça do Papa Francisco ou dos outros papas que nós tivemos? Não. Nós já temos escritos maravilhosos na nossa igreja, coisas maravilhosas. Foi a pessoa que escreveu? Não, foi o Espírito. Quando eu escrevo um livro, eu já tive a graça de escrever 2 livros. Aquele que fala contigo e Mulheres Curadas. Gente, eu não tenho essa capacidade, mas eu me senti movida pelo Espírito. Um dia eu estava na minha casa, quando eu estava na missão de Curitiba, estava rezando com a palavra, fazendo meu estudo bíblico. Peguei a Bíblia, numa passagem de João, onde o Senhor se dirige. Ele diz assim: sou eu, aquele que fala contigo. Quando ele curou o cego, sou eu aquele que fala contigo. O mesmo que ele falou para a samaritana. Aquele que... Quando eu bati o olho naquela palavra, aquele que fala contigo, meu Deus, isso dá um livro, né? Mas o que livro? O livro que fala sobre a escuta de Deus. Por isso que ele diz, né? O livro fala sobre isso. Das vezes que nós escutamos o Senhor, das vezes que Deus fala conosco, e ali eu vou contando das minhas experiências. Mas surgiu da onde? Da palavra. Mas do momento que eu estava rezando e clamando o Espírito, aquela palavra assim cresceu na Bíblia. E veio aquela unção e eu comecei a escrever o livro. Porque o Espírito Santo, Ele nos dirige. E Ele também vem nos rejuvenescer, nos renovar. Como eu disse, às vezes a gente está caído, achando que a gente não dá mais nada, cansado, doente. E Ele vem com aquela força. Quantas vezes eu chego aqui no palco, no centro de evangelização, às vezes saio de casa acabada, com tanta coisa. Mas eu vou clamando o Espírito e ali me vem uma força tão grande. Deus, Ele nos rejuvenesce, nos renova de uma forma que eu já estou de pé e já estou pronta, né, para servir a Deus. Ele nos rejuvenesce e Ele nos conduz. Se tem um dom que você precisa pedir a Deus, é o dom de ser conduzido por Ele. Senhor, a partir do momento que eu tiro o pé da minha cama, não me deixa fazer besteira. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo, moldada pelo Espírito Santo. Eu quero fazer aquilo que Deus quer. E é o Espírito Santo que vai nos inspirando a isso. Ele nos deu, Ele falou aqui em João, o dom do entendimento das coisas, da sabedoria. Tem muita gente batendo cabeça na parede. Tem muita gente errando o alvo, porque não é conduzido pelo Espírito. Tem muito pai, muita mãe errando na educação dos filhos. Fazendo, às vezes, até ouvindo falar isso, aquilo. Mas
é você, é o Espírito Santo que precisa conduzir você. Porque o seu filho é único, meu filho é único, a minha filha é única. E Deus tem uma maneira certa de agir na vida deles. Mas Deus precisa me inspirar. O filho do outro não é igual ao meu. Ele não tem a mesma personalidade, não tem os mesmos amigos, ele não tem os mesmos pensamentos, ele é diferente. Então, a maneira com que eu posso educar o meu filho, o Espírito Santo, ele vai me inspirando. É claro, nós temos luzes, exemplos, testemunhos, mas nós temos que adequar a nossa família, a sua família, as palavras, o jeito, e é o Espírito Santo que vai te inspirando a como resolver aquela situação difícil. Quantas vezes eu estava sem resposta, gente. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Eu não sei. Senhor, me dá uma inspiração, me guia, me conduz. E aí o Espírito Santo vem, olha, né? Me dá aquela inspiração para resolver aquela situação. Santo Inácio, ele diz assim: quem poderá averiguar se as inspirações provêm de Deus, se Deus não lhe tiver dado discernimento sobre elas, de modo a poder averiguar exatamente e com reto juízo os pensamentos, as disposições e as intenções do Espírito? O discernimento, diz Santo Inácio, é como uma mãe de todas as virtudes, e todos necessitam dele para orientarem a sua vida pessoal e a vida dos demais. Pois em que consiste esse dom? O dom do discernimento é na união do juízo reto com a intenção virtuosa. Às vezes você também tem uma boa intenção, mas se você não é conduzido pelo Espírito, você não consegue colocar em prática. E ele vai dizer desse discernimento, dessa condução pelo Espírito, de saber, eu vou para cá, não, eu não vou para cá, não, eu não aceito isso, eu preciso ir por esse caminho. Isso aqui é tentação na minha vida, isso aqui é caminho de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. E São Tomás de Aquino diz assim: do mesmo modo que na vida física o corpo é movido pela alma que o vivifica, assim na vida espiritual cada um de nossos movimentos deveria provir do Espírito Santo. Cada um dos nossos movimentos deveria vir do Espírito Santo, é ser moldado, conduzido, educado pelo Espírito. Esses dias eu vi uma história de um homem que tinha alguns cavalos e ele queria adestrar os cavalos, mas ele teve a ideia de jirico, né, de deixar que os cavalos fizessem o que eles quisessem, para ver o que iria acontecer. Pois a gente já imagina, né? É a mesma coisa de deixar os nossos filhos fazer o que eles quiserem, né? Deixa uma criança fazer bagunça, né? Do jeito que ela cria, ela assim, vai embora. Depois nós vamos colhendo as consequências. E ele foi. Gente, os cavalos ficavam arredios, não obedeciam, nada, em nada. Depois ele colocou a mão de um adestrador, de uma pessoa experiente, e começou a adestrar aqueles cavalos. Depois eles começaram a cavalgar de maneira correta, juntos, obedientes. O nosso adestrador é o Espírito Santo. O adestrador, desculpe usar essa palavra, mas é dos nossos filhos, da nossa vida, precisa ser o Espírito Santo. Se você tem uma vida bagunçada e faz dela o que você quiser, meu filho, daqui a pouco você não tem mais noção para onde você vai, sua vida está uma bagunça, sua casa está uma bagunça, seus filhos estão aí perdidos. Mas, se você se deixa adestrar pelo Espírito, caminhar, se encher do Espírito Santo, você vai ver como a sua vida será transformada, sua família, seus filhos. É preciso pedir ao Espírito Santo para que Ele conduza você. Esse é o grande dom. Conduze-me, Espírito Santo. Conduze-me, Espírito Santo.
Vem habitar em mim, como eu disse. Vem me rejuvenescer, vem me moldar, vem me renovar. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer de mim uma obra nova todos os dias. Me adestra, Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Eu quero, Espírito Santo, eu quero Pentecostes, um Pentecostes perene. Eu quero viver a unidade, eu não quero viver a soberba, a altivez, eu quero viver a unidade. Eu quero entender o que as outras pessoas estão falando. E eu quero ser entendido também. Então vem, Espírito Santo. Eu quero que a minha família se entenda, né? Que os meus se entendam. Vem, Espírito Santo, como em Pentecostes. Me dê coragem, ousadia para anunciar a palavra de Deus, para ser de Deus, para não ser um cristão disfarçado. Vem, Espírito Santo, me renova, porque eu estou caído na fé. Eu estou no chão, Espírito Santo. Aí você pede, vem, Espírito Santo de Deus. É o Espírito e é esse sopro que a igreja precisa, é esse sopro que nós precisamos. Como dizia Paulo VI, sem o Espírito Santo não há evangelização. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Sem o Espírito Santo não há evangelização. Sem o Espírito Santo não há vida nova. Sem o Espírito Santo eu sou obra morta. Bate no peito, eu sou obra morta. Mas com o Espírito Santo eu sou renovado. É isso? É. Eu ainda trago para você um escrito do patriarca de Constantinopla. É muito antigo esse escrito, mas que diz de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Ele diz assim: sem o Espírito Santo, Cristo fica perdido na história. Ou seja, Jesus Cristo é apenas uma história que passa na cabeça das pessoas. Sem o Espírito Santo, Cristo fica perdida na história. O Evangelho, a palavra, é uma letra morta. Ou seja, não tem efeito na vida das pessoas. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é letra morta. A igreja, sem o Espírito Santo, ela é uma agremiação religiosa. É só uma associação religiosa, não é igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma agremiação religiosa. Sem o Espírito Santo, uma autoridade, como o Papa, por exemplo. Sem o Espírito Santo, é alguém que a gente evita, que a gente nem quer saber. Não interessa, não diz de mim. Sem o Espírito Santo, a pregação, sabe o que é? É apenas uma propaganda da igreja. Não tem efeito nenhum. É só um marketing. Sem o Espírito Santo, qualquer pregação feita na igreja é apenas propaganda. E às vezes é a propaganda do próprio pregador. Sem o Espírito Santo é a propaganda do próprio pregador. Que, como diz lá, lembrando a passagem de Gênesis, sou eu, vamos ficar famosos. Aquilo que eu disse para vocês. Sem o Espírito Santo, a pregação é uma propaganda. Sem o Espírito Santo, a oração é apenas uma tarefa a cumprir. É uma obrigação. Sem o Espírito Santo, a oração não tem gosto na nossa vida. A gente não tem gosto de ir para o nosso cantinho para rezar. A gente não tem gosto de vir no grupo de oração. Não tem gosto nenhum. É uma tarefa que a gente tem que cumprir. Agora eu tenho que ir no grupo de oração. Agora eu tenho que rezar. É uma tarefa. Sem o Espírito Santo, ele diz, a liturgia, a ação litúrgica é um ritual do passado. Não tem valor nenhum. E sem o Espírito Santo, aquilo que a gente prega de moral dentro da igreja, aquilo que nós pregamos sobre o pecado, sobre o mal, é apenas uma repressão. E esse é o discurso lá fora de muitas pessoas. A igreja reprime. Por quê? Porque a pessoa não tem noção. Ela não tem o Espírito Santo. Então a pregação para ela é apenas uma repressão. A igreja é repressiva. A igreja repreende. Veja.
Mas com o Espírito Santo, ele diz, com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo, onde inicia o seu reino. E aí sim, Cristo é o Filho de Deus e se fez um em nós. Com o Espírito Santo nós temos essa certeza, Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho, que sem o Espírito Santo era morto, o Evangelho é um novo estilo de vida. Olha que bonito. O Evangelho é um novo estilo de vida. Com o Espírito Santo, a igreja se sente unida. Como as três pessoas da Santíssima Trindade, a igreja é uma comunidade. A igreja é uma família. A igreja é a nossa casa com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a autoridade, seja ela o Papa, o Padre, seja ela quem for, a autoridade é um apoio, é um serviço que a pessoa presta. O Espírito Santo nos dá esse entendimento. Com o Espírito Santo, a pregação é o anúncio da novidade do reino dos céus. A pregação é o anúncio, é a boa nova, traz vida nova. Com o Espírito Santo, a oração é uma experiência, é um momento de Kairós, é um momento de Deus na nossa vida, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a liturgia, que não significava nada, que para nós, sem o Espírito Santo, era um ritual, uma encenação. A liturgia antecipa o nosso futuro, ou seja, a vida eterna. A morada com Deus antecipa a vida eterna. E com o Espírito Santo, a moral que a igreja prega, que no dizer do povo é repressiva, que escraviza a moral, ela é uma ação que liberta. É uma pregação que liberta. Quando eu falo do pecado, não é uma repressão, não pesa, ela é libertadora. Está vendo a diferença? Você já foi um cristão sem o Espírito Santo, não já? Eu também, Que a gente achava a Santa Missa chata, que a gente nem tinha notícias do Papa e nem queria saber dele, Que a gente pegava a Bíblia, não acontecia nada, a gente não entendia nada, a gente não tinha uma experiência com a palavra. A gente ouvia o pregador, a gente ouvia o padre na missa, de domingo quando a gente ia, está pedindo demais. Olha, ou seja, o discurso se tornava para nós um peso e não uma libertação. Antes do Espírito Santo, rezar para você era cansativo, era nostálgico. Não sei como é que aguenta passar o dia inteiro na igreja. Aguenta por causa do Espírito. Que é Ele que faz com que a gente fique o dia inteiro na igreja, faça vigília, faça o final de semana inteiro. Quantas pessoas estão se preparando agora para os retiros de carnaval, Mas você vai deixar de ir para a praia, vai deixar de ir para aquele passeio, e vai ficar aí os 4, 5 dias de carnaval no retiro, Gente, o Espírito Santo é que faz isso. Sem o Espírito Santo, a gente acha que é monótono, é chato, que é uma perda de tempo. Com o Espírito Santo, tudo é diferente. Os nossos olhos se abrem e a gente sente Deus agir em nós. Quero convidar você a ficar em pé e a rezar. Isso. Você sentiu sede do Espírito Santo ou não? Sim. Eu senti, Por isso que eu vou tomar mais um copinho de água, Eu estou com sede, mas a minha sede maior é a sede do Espírito Santo. Como eu desejaria ser mais cheia do Espírito Santo. Como eu desejaria ser uma mulher realmente conduzida em todos os momentos pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente se perde. Eu desejo o Espírito Santo, vai dizendo isso. Vem Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Vem Espírito Santo de Deus, eu quero
hoje ser transformada. Eu quero viver um Pentecostes aqui neste grupo de oração nessa manhã. Levanta os seus braços e vai pedindo, vem, visita e me enche, Espírito Santo. Vem, seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Nós não vimos São Boaventura. Ele vem para quem? Para onde ele vê que ele é amado, ele é desejado, ele é querido. Então deseja o Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Eu te desejo, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Eu quero um Pentecostes novo. Eu quero ser uma mulher nova. Eu quero ser guiada por ti, ó Espírito Santo. Eu quero ser conduzida por ti. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Solta a sua voz, vai orando no Espírito. Vai soltando a sua voz. Isso, vá soltando. Deixa o Espírito envolver você, orar em você, inundar você, envolver a sua vida, encharcar você, matar a sede que você sente dele. Vem, Espírito Santo, vem, visita e nos enche. Vem sobre nós, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Mais forte, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Oh, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. E você pode aplaudir o Senhor para te adorar, Senhor, para te adorar, para te louvar. Enche-me, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, oh Jesus. Vai soltando a sua voz na presença do Santíssimo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, para que eu possa te adorar, para que eu possa te louvar. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Oh, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, olha para Ele, para te adorar, para te louvar. Enche-me, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Olhe para Jesus, estenda as suas mãos para Ele. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Canta para Ele. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito. E minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, batiza-me, Senhor Jesus. Vai dizendo palavras de adoração para o Senhor. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito, para que nós possamos enfrentar as batalhas do nosso dia a dia, ó Jesus. Nós Te recebemos com o coração aberto nessa manhã, essa quinta-feira que o Senhor preparou para nós. E eu convido mais uma vez, aplauda Jesus. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, canta forte. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Mais uma vez, reze comigo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus está aqui. Neste primeiro momento, eu quero convidar você a prestar atenção no que está acontecendo aqui, neste palco do rincão do meu Senhor. Nós acabamos de receber a presença de Jesus Eucarístico. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Jesus escolheu esta quinta-feira de adoração para que eu e você estivesse aqui. Jesus atraiu o seu coração para este momento de adoração, de graças. Também você em casa, que está sintonizado na TV Canção Nova. Também você que está vivendo este momento de graça conosco, através da rádio, da internet. E eu quero dizer para você, com alegria, com o meu coração comovido, Jesus está aqui. Aplauda! É Jesus, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da sua vida. Você que reza conosco dos hospitais, eu quero dizer para você, Jesus, o Senhor está aqui. E é por isso que nós dizemos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque Jesus está conosco, porque Jesus vem ao nosso encontro. É Ele que saiu lá da capela e veio adentrando a este rincão do meu Senhor,
como quem querendo também adentrar o nosso coração. E eu digo para você que está aqui, abra as portas do seu coração, abra as portas da sua alma e deixe Jesus entrar, assim como Ele entrou neste rincão do meu Senhor. Ele também quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua alma, e é por isso que eu digo para você, abre as janelas da sua alma, abra as portas do teu coração, porque Jesus quer entrar, e Jesus quer realizar uma obra nova na minha vida, na sua vida, através da graça do Espírito Santo. É um momento de graças, é um momento de adoração, e é por isso que eu chamo a sua atenção para aquilo que está acontecendo aqui no palco do rincão do meu Senhor. Neste altar está Jesus. Neste altar está o amor, aquele que nos ama de verdade. Neste altar está Jesus, com a sua misericórdia, aquele que perdoa as nossas faltas, que perdoa os nossos pecados. Ele está aqui. E eu digo mais, neste altar está o médico dos médicos, aquele que quer curar as suas enfermidades. Seja qual for a sua doença, você está diante de Deus. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos salva. Por isso não tenha medo, mas acolha Jesus no seu coração. Acolha Jesus na sua casa. Acolha o médico dos médicos. É Jesus que derrama sobre nós o poder do alto, o poder do Espírito Santo. E hoje é um dia de graças. Hoje é um dia de bênçãos para você que veio para esta quinta-feira de adoração. Você que teve a coragem de sair da sua casa. E talvez não foi fácil para você deixar a sua casa para estar aqui hoje. Você enfrentou situações difíceis. Você enfrentou críticas. Você teve aborrecimentos. Mas você está aqui. Amém. Aplauda este Deus que trouxe você. E eu digo para você, você não veio com suas forças, você veio com a força de Deus. Você chegou aqui porque o Espírito Santo atraiu o seu coração. Você está aqui pela graça de Deus. Não foi o seu dinheiro que trouxe, não foi o seu pai, não foi a sua esposa, foi Deus, foi Jesus. É o Espírito Santo que vai atraindo o nosso coração. Porque Deus nos quer para Ele. Deus quer te curar. Deus quer fazer de você luz na sua cidade, no seu trabalho, na sua família, na sua escola. Onde você for, Deus quer que você brilhe. Jesus quer te usar. Jesus te trouxe aqui para derramar o Espírito Santo na sua vida e para fazer você um instrumento de... Através dos seus olhos, através do seu sorriso, através dos seus braços, através daquilo que você sabe fazer, com você vai chegar o Espírito Santo, a graça de Deus. E é isso que nós queremos pedir a Jesus nesta adoração, a graça do Espírito Santo. E Jesus quer derramar sobre os nossos corações o amor que é o Espírito Santo em nós, agindo em nós. O Espírito Santo que vai nos santificando, que vai nos transformando pessoas mais de Deus, mais amorosas, mais alegres. É o Espírito Santo, é Jesus. Então, meu irmão, minha irmã que está aqui, foque o seu olhar em Deus. Concentra a sua oração a Deus, a Jesus que está aqui. Como eu disse no início desta adoração, as portas do seu coração, da sua alma, as janelas, para que a luz de Deus
entre em você. Quando a luz vai entrando, as trevas imediatamente vão saindo de nós. Quais são as nossas trevas? Onde a luz precisa chegar? É nos seus pensamentos. Vai permitindo que o Espírito Santo visite os seus pensamentos. De que forma? Dizendo: Espírito Santo, visita a minha mente. Espírito Santo, visita os meus pensamentos. Espírito Santo, venha sobre a minha cabeça. Vai rezando assim. Vai desejando, como a Rogerinha trouxe. Tenha sede de Deus. Tenha sede da graça de Deus. Porque Deus vai saciar a sua sede. No dia de hoje, nesta quinta-feira de adoração, também você em casa, vai deixando com que essa sede cresça no seu interior. Vai deixando com que o Espírito Santo faça com que o seu coração, nesta adoração, possa ir ardendo de desejo de Deus, desejo pelo céu, desejo pelas coisas de Deus, desejo em ser um homem de Deus, desejo em ser uma mulher de Deus, desejo de ser um jovem de Deus, desejo de ser uma criancinha de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Olha para Jesus e diz para Ele: eu quero. Eu aceito Jesus. Eu aceito o Espírito Santo na minha vida. Eu aceito o Espírito Santo na minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Esta oração que você está fazendo, na confiança, na sinceridade do seu coração, vai mudar a sua vida. Você está disposto? Você quer isto? Você quer uma vida nova? Você quer deixar o Espírito Santo bagunçar a sua vida e colocar em ordem todas as coisas? Quando eu entrei aqui, a Rogerinha disse para mim: vai, reza e arrebenta. E eu quero dizer para você, quem arrebenta é o Espírito Santo. Se você está pedindo, se você está desejando, prepare, porque hoje está nascendo um homem de Deus. Hoje está nascendo uma mulher de Deus, por obra do Espírito Santo, por obra de Jesus que atraiu o nosso coração. Hoje está nascendo uma família nova, porque está chegando na sua casa uma mulher nova. Hoje está nascendo um homem novo e na sua casa uma família nova, porque é um homem novo que vai pisar no chão da sua casa, por obra do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo. E eu quero dizer, tudo é obra do Espírito Santo. É Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que realiza os grandes milagres. É o Espírito Santo. E quantas vezes nós estamos adorando pessoas, quantas vezes nós estamos buscando pessoas e não a Deus. Senhor, tem de piedade de nós. Se você é uma dessas pessoas, peça perdão a Jesus. Peça perdão, peça misericórdia, porque hoje Jesus está dizendo para você: a sua vida não mudou ainda, meu filho. A sua vida não mudou ainda, minha filha. A sua casa não mudou ainda, porque você não está buscando a mim. Jesus está dizendo isso para muitos de nós. Jesus está dizendo isso para você que reclama, que murmura. Jesus está nos exortando nesta adoração. A sua vida vai mudar de verdade quando você me colocar no centro da sua vida. Quando você dobrar o joelho na minha presença. Quando você aplaudir a mim e não aos homens. Quando você parar de ir buscar as pessoas, as fotos, os abraços,
mas a mim. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu Espírito Santo, que está devolvendo a nós a visão espiritual. Obrigada, Jesus, porque é o Senhor que está devolvendo a nós o sentido real da nossa adoração e da nossa oração. E diz para Jesus, nós não queremos mais buscar as pessoas. É claro que nós encontramos Jesus nas pessoas, mas entenda bem, meu irmão, e responda você mesmo ao seu coração. Você se alegra na presença de Deus da mesma forma em que você se alegra na presença dos homens? É Jesus que quer transformar o nosso coração. É Ele que realiza todas as obras no meio de nós. E nós viemos aqui nessa quinta-feira de adoração para prestar a nossa adoração a Jesus. A Ele que morreu numa cruz para salvar a mim e a você. Morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Se fez pão na Eucaristia para nos alimentar. É Ele que nos dá o Espírito Santo sem cessar. Sem cessar. Jesus nos dá o Espírito Santo. Ou seja, a todo tempo, a cada segundo, a cada situação, se você clamar, você vai receber. Porque é promessa de Deus. E Ele está dizendo que dá o Espírito Santo sem cessar a quem pede, a quem deseja. E eu digo para você, o Espírito Santo será derramado em teu coração. Uma nova porção do Espírito Santo sobre a sua vida, pela graça de Deus. Por isso vai dizendo, eu quero, Senhor. Dê a sua resposta a Jesus. Faça a sua oração. Eu quero, Jesus. Eu desejo ardentemente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um instrumento de paz em tuas mãos. Eu quero, Senhor. Dai-nos o teu Espírito Santo nesta hora. Dai-nos o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama a tua graça, a graça do Espírito Santo nas criancinhas. Nas criancinhas que estão aqui, Jesus. Derrama a graça do Espírito Santo nas criancinhas que ainda estão no ventre de suas mamães. E se tem uma mãe gestando aqui, põe a mão agora no seu ventre e peça o Espírito Santo para esta criança. E nós vamos orando suavemente na linguagem dos anjos, desejando ardentemente a graça do Espírito Santo. Mamães que estão aqui, mamães que estão em casa, ore agora. Peça a Jesus o batismo no Espírito Santo para as crianças que estão sendo geradas no seu ventre, mas também para todas as criancinhas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, todas as criancinhas nós te pedimos, Jesus. Libera o Espírito Santo para as nossas crianças. Nós te pedimos, Jesus, por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, que as nossas criancinhas sejam batizadas no Espírito Santo. As criancinhas que estão nos hospitais, as criancinhas que estão passando por um tratamento de câncer, nós te pedimos, Jesus, as criancinhas que estão doentes, as criancinhas que estão internadas nos hospitais, nós te pedimos, Jesus, cure as nossas crianças, as nossas criancinhas, Jesus, que estão contaminadas pelos desenhos, por aqueles que elas estão assistindo no YouTube. Nós te pedimos, Jesus, cura as emoções das nossas criancinhas, todo o estrago que tem feito as nossas crianças, as mídias mal usadas. Nós te pedimos, Jesus, toque nas crianças nesta hora de adoração. Eu entrego a ti, Jesus, as crianças da comunidade Canção Nova.
Eu entrego a Ti, Jesus, as crianças que estão aqui no rincão do meu Senhor. As criancinhas que estudam lá no Instituto Canção Nova, nesta obra social da Canção Nova. Eu te peço, Jesus, derrama o Teu Espírito Santo. E você comigo vai pedindo, vai intercedendo. Se você conhece uma criança, vai dizendo os nomes dessas crianças para Jesus. Eu quero apresentar as minhas filhas, a Maria, a Mariane, para que elas também sejam cheias do Espírito Santo. E você, papai que está aqui, peça também. Você vovô, você vovó, você titio, você que é padrinho, madrinha, nós te pedimos, Jesus, libera o Espírito Santo para as nossas crianças. Nós te pedimos, Jesus, libera o Espírito Santo para os nossos adolescentes. Você conhece algum adolescente? Você conhece a realidade dos nossos adolescentes? Clame o Espírito Santo para os adolescentes. Nós te apresentamos, Jesus, toda a rebeldia no coração dos nossos adolescentes, dentro de nossas casas, nas escolas, na igreja. Jesus, derrame o Teu Espírito Santo na vida dos nossos adolescentes. Que eles não sejam enganados, Senhor. Que eles não sejam devorados por Satanás. Nós te pedimos, Jesus, guarde os nossos adolescentes. Derrame sobre eles o batismo no Espírito Santo. E se você conhece algum adolescente, diga o nome deles para Jesus agora. Nós estamos em oração, nós estamos em intercessão. Vai rezando com fé. Tenha fé na sua oração. A sua oração não é menos do que a minha, porque Deus ama você da mesma forma que Ele me ama. Deus ouve você da mesma forma que Ele me ouve. E você precisa acreditar na força da sua oração. Principalmente você que é mãe de adolescente. Não há oração mais forte do que a oração de uma mãe para um filho. Então você, mãe que está conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, acredite na sua oração. Deus usa as suas palavras. Deus usa os seus sentimentos de mãe. Você conhece o seu filho melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso, mãe, peça o Espírito Santo para os adolescentes da sua casa. Derrama, Senhor, derrama a Tua graça, derrama o Teu Espírito Santo. E nós agora pedimos a Jesus pelos nossos jovens. Oh, Jesus, batiza os nossos jovens com a graça do Espírito Santo. E se você conhece algum jovem, e se tem algum jovem em sua casa, diga os nomes para Jesus, sem medo. Diga com fé. Diga em voz alta. Diga com convicção. Visita, Jesus, a Emily, a Júlia. Visita, Jesus, o Daniel, o Tiago, a Gabriele. Visita, Jesus. Vai apresentando para Jesus em forma de imagem ou verbalmente, usando a sua voz, dizendo os nomes para Jesus, ou trazendo as realidades dos jovens que você já conhece. Os jovens que muitas vezes quer experimentar as drogas por curiosidade. Oh, Jesus, tira essas ideias da cabeça dos nossos jovens. Outro dia um jovem disse isso para uma mãe. Oh, mãe, eu ainda vou experimentar a droga. Nós te pedimos, Jesus, tira essas ideias infernais na cabeça dos nossos jovens. Nós te pedimos, Jesus, ilumina a vida dos nossos jovens, para que eles não sejam enganados, para que eles não sejam devorados pelas obras de Satanás, que quer destruir a vida, que quer destruir a nossa juventude. Nós te pedimos, Jesus, derrama o Teu Espírito Santo, derrama a Tua graça, Senhor, nos jovens da Canção Nova, nos jovens que vêm a este território eucarístico, nos jovens que rezam conosco de suas casas, nesses jovens, Jesus, que muitas vezes se sentem sozinhos, nesses jovens, Jesus, que sentem ausência de pai, de mãe.
que muitas vezes quer chamar a atenção de alguma forma. Nós te pedimos, Jesus, nesses jovens que são enganados pelas mentiras de Satanás, por esses jovens que acreditam nas mentiras de Satanás como uma verdade. Derrama, Senhor, a tua graça, derrama os dons do teu Espírito Santo na mente e no coração dos nossos jovens. Nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos, Jesus, que os nossos jovens sejam cheios, plenos da tua graça. De forma especial, estes, Senhor, que estão sendo apresentados a ti nesta adoração. De forma especial, Jesus, este jovem, esta jovem que está rezando conosco, que tem sede da tua presença, que quer algo diferente, que não se contenta com as coisas desse mundo, que entendeu que a vida é muito mais do que aquilo que o mundo está apresentando. Levanta, Senhor, uma juventude santa. Levanta, Jesus, uma juventude cheia do Espírito Santo. Vai clamando, vai intercedendo. E você de casa também, entra nesta oração conosco. Entra nessa intercessão conosco. Você que tem o dom de intercessão por excelência. E você sabe que eu estou falando com você. E eu quero dizer para você que é intercessor. O Senhor não atraiu você por acaso. O Senhor atraiu você para que você intercedesse com a canção nova. O Senhor une o seu coração ao nosso coração aqui neste palco do Rincão do Meu Senhor, para que você coloque o seu dom a serviço. Quem sabe você está numa cama, impossibilitado de ir à igreja, e Deus está te convidando à intercessão, porque o mundo precisa da oração de santos, porque o mundo precisa da oração de gente de fé. Quem sabe essa doença que você está vivendo, Deus parou você, para você ofertar a sua vida, para você interceder. Deus está visitando o coração de muitos intercessores nesta hora. Obrigada, Jesus. E nós clamamos o Espírito Santo para os casais. Quantos relacionamentos sedentos da graça do Espírito Santo, porque marido e esposa não se entendem mais. Eu quero dizer para você, casal, que vive uma situação difícil no seu relacionamento, conte com o Espírito Santo. É Ele que vai restaurar a vida de vocês. Adquira o bom hábito de clamarem juntos o Espírito Santo todos os dias, antes de falar um com o outro, antes de uma correção fraterna, antes de chamar a atenção um do outro. Peça a Jesus esta graça, que o seu casamento seja batizado no Espírito Santo, que a sua mente de esposa seja guiada e conduzida pelo Espírito Santo, que a sua mente de marido seja guiada e conduzido pelo Espírito Santo. Vai desejando isto, você marido, você esposa, olhando para Jesus que está aqui, com o coração generoso, porque se tem uma pessoa generosa no meio de nós, essa pessoa se chama Jesus, e Ele quer nos dar a sua graça. Ele quer liberar para nós o Espírito Santo. Jesus é generoso, Jesus dá sempre. Talvez Jesus não está dando aquilo que você está pedindo, mas Jesus está dando a você aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para a sua vida. Jesus é sempre generoso e vai recebendo do coração de Jesus infinitas graças que nós não podemos nem narrar todas elas. Deus é generoso. O que essa palavra diz para você? Deus é generoso. Jesus está dizendo para mim e para você também: seja como eu. Seja generoso. Seja generoso. E você, marido, você, esposa, ore no Espírito
E clame conosco esta ação de Deus na sua mente e no seu coração. Foram muitos erros, foram muitas tentativas querendo acertar, mas você se deu mal. Mas hoje o Espírito Santo está falando com você. Não desanime, porque agora você vai acertar. Esposa, a partir de hoje você vai acertar mais. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, porque Jesus está colocando no teu coração o segredo dos fortes, que é o Espírito Santo. Jesus está revelando para você, esposa. Jesus está revelando para você, marido, o segredo de muitos casamentos bem-sucedidos é a graça do Espírito Santo. Pega esse segredo para a sua vida. Pega esse segredo para você, esposa, e consulte o Espírito Santo. Consulte o Espírito Santo todos os dias, porque o Espírito Santo, ele é incansável. O Espírito Santo não se cansa. O Espírito Santo quer ouvir você todos os dias. Quem sabe você anda chorando porque ninguém te escuta, porque ninguém presta atenção em você. E hoje Jesus está dizendo: o Espírito Santo é incansável. O Espírito Santo não se cansa de te ouvir. O Espírito Santo não se cansa de escutar o seu coração, as suas necessidades. O Espírito Santo, converse com Ele mais vezes. E vai clamando o Espírito Santo para a sua família. Vai clamando o Espírito Santo para que Ele tome conta do ambiente da sua casa. Vai clamando a presença do Espírito Santo para que a luz de Deus possa ir adentrando em cada cômodo da sua casa, na cozinha, no lugar das refeições, onde você dorme. Vai clamando, vai dizendo: Espírito Santo, é da minha casa também. Dê o endereço da sua casa para o Espírito Santo. Quem sabe você nunca disse para o Espírito Santo onde você mora. E quantas vezes nós ouvimos aqui o Padre Léo dizendo: olha, Jesus, a minha rua é Rua Cedro. O número da minha casa é 121. O meu bairro é o Rosário. E a minha cidade, vai dizendo para Jesus, dê o seu endereço para Jesus, nesta oração de fé, nesta oração de confiança, nesta oração de entrega. Vai dizendo: Jesus, a minha casa é muito simples. Você tem que passar por um beco. Você tem que passar por um bequinho, Jesus. Depois você tem que virar uma ruazinha. Você vai encontrar ali a Dona Maria, uma idosa. Vai dizendo para Jesus, nesta oração de entrega, de confiança, de filho e de filha: visita a minha casa, Jesus, porque a minha família precisa de Ti. O meu lar precisa de Ti. Vai dizendo: olha, Jesus, as coisas lá em casa não vão nada bem. Olha, Jesus, o meu filho fez isso comigo. A minha filha está rebelde. Até o cachorrinho, Jesus, tira a minha paciência. Vai dizendo para Jesus, seja bem concreto na sua oração. Diga para Jesus, como que desejando a presença de Deus na sua casa também, na sua casa física. Olha, Jesus, na minha casa não tem alegria. Olha, Jesus, na minha casa as pessoas não dão sorrisos. Olha, Jesus, na minha casa tem um espírito de tristeza, de doença, Senhor. São muitas doenças na minha família. Jesus, se essas enfermidades não estão vindo de Ti, se não estão vindo, Jesus, para a nossa santificação, eu estou te pedindo, Jesus, manda embora toda falsa enfermidade. Manda embora, Jesus. Mas entra na minha casa e abençoa os meus, Jesus. Abençoa a minha família. Abençoa, Jesus, o meu paizinho que está doente. Tem alguém doente na sua casa? Tem alguém no leito da sua casa? Você está perto de alguém doente? Traça o sinal da cruz na testa dessa pessoa e dizendo: que Jesus te abençoe, que Jesus te dê saúde, que Jesus te dê o Espírito Santo. Reze,
Ponha amor na sua oração. Tire, pelo amor de Deus, os olhos da sua vida e preste atenção em quem está ao seu lado. Seja generoso na sua oração. Se preocupe mais com os outros. Você vai ser muito mais feliz quando você aprender que há mais alegria em dar do que receber. E quando nós nos ocupamos com as coisas do outro, eu vou dizer para você, quando você se ocupa com aquilo que é do outro, Jesus se ocupa das suas coisas. Então não tenha medo de gastar a sua vida para dar vida a quem não tem. Não tenha medo, não seja miserável. Quando você se ocupar com o outro, quando você sair da sua casa e ir ao encontro do outro, seja na igreja, seja o seu vizinho, Jesus vai se ocupar com as suas coisas. Vai ter alguém muito especial pensando em você, cuidando daquilo que é seu. Isto é fé, isto é amor. Onde há amor, há serviço. Onde há amor, Deus está. E onde Deus está, maravilhas acontecem. E vai clamando o Espírito Santo, pedindo a Jesus o dom do amor. Batiza-nos, Senhor, nesta adoração com o dom do amor. Derrama sobre nós os dons do Espírito Santo. E nós vamos cantar com o ministério de música, clamando o Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Glória a Deus por isso. Agora você vai suplicar com a sua voz. Você vai suplicar junto com o ministério de música. Você em casa, você através da rádio, da internet, da TV. Clamemos o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, governa. Com a tua luz dissipa todo o mal, todas as trevas. Reina, Senhor, com teu Espírito Santo. Vem para reinar neste lugar. Vem para reinar em todas as situações que foram trazidas neste momento, que o teu próprio Espírito foi trazendo. Impera, Senhor, impera diante do teu Espírito, diante da tua presença real. Todo mal fugirá, todo mal cairá. Reina, Senhor. Vem, Senhor, para reinar neste lugar, em todas essas situações que foram sendo trazidas pela luz do teu Espírito. Vem, Senhor. Vem para reinar. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar neste lugar. Pede para Ele. Vem, Senhor, governar. Vem, Senhor, governa. Com tua luz dissipar. Com tua luz dissipar todo o mal. Mais uma vez, vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar neste lugar. Vem, Senhor, governar. Vem, Senhor, governar. Com tua luz dissipar. Com tua luz dissipar todo o mal. Pede para o Espírito Santo. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar neste lugar. Isso mesmo, fala o endereço da tua casa. Vem, Senhor, governar. Vem,
Senhor, governa. Com tua luz dissipar, com tua luz dissipar todo mal. Levanta a sua mão, vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Diante de ti fugirão, cairão. Diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão. Diante de ti cairão. Cairão. Quem poderá? Quem poderá resistir ao teu poder? Cante isso você agora. Diante de ti fugirão. Cairão. Quem poderá resistir? Resistir. Força na voz. Diante de ti fugirão. Diante de ti fugirão. Cairão. Cairão. Quem poderá? Quem poderá resistir ao teu poder? Eu quero convidar você a rezar esta música mais uma vez, mas em pé, como um soldado, como um combatente, como um intercessor da sua vida, da sua família, da sua paróquia, da sua comunidade. Com a ajuda da Luciane, que vai ministrar a letra desta música, que você possa ir rezando e proclamando isto. Você crê no que você está cantando? Você crê no que você está rezando? Então você vai cantar mais uma vez, com fé, com fervor, com a unção de Deus que já está em você, que se chama Espírito Santo. Cante, trazendo de forma especial situações difíceis em sua vida, como que dizendo: diante de Deus, o mal fugirá, o mal cairá diante de Deus. E você é uma pessoa de Deus, porque você veio buscar aqui nessa quinta-feira de adoração é Deus, e Deus está em você. A unção está em você por obra do Espírito Santo. Então, de pé, canta com unção. Principalmente aquela situação difícil na sua vida. Você vai olhar para ela agora. Aquela pessoa, enfim, a sua vida, a sua história. E com fé você vai cantar. É diante de ti, Senhor, o mal fugirá. Onde entra uma pessoa de Deus, o diabo sai por outra porta. Onde um pé de uma pessoa de Deus chega, os demônios desaparecem. E a nossa luta não é contra os homens. A nossa luta é contra os espíritos malignos que andam pelos ares para destruir os filhos de Deus, para destruir a nossa vida, a nossa saúde, marido, esposa. Mas onde chega uma pessoa de Deus, o mal fugirá. Então cante agora para a sua vida, cante para a sua história, cante para onde você precisa chegar por meio dessa oração de fé. Fica de pé. Eu quero ficar de pé com você, porque também na minha vida eu quero dizer: diante de ti, Senhor, o mal fugirá. Diante da minha casa, da minha família, da vida daqueles que eu amo, o mal fugirá. Amém? Vamos cantar mais uma vez com convicção. Amém. Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Estende suas mãos para o Santíssimo. Quando a Sônia vinha trazendo que Jesus tem o poder de entrar pela tua oração, por essa adoração na sua casa, é verdade, você tem que tomar posse disso. Amém. Você tem que tomar posse dessa verdade. Eu já contei aqui uma outra vez
A minha filha está aqui comigo e testemunha isso. O ladrão entrou na nossa casa, com eles dentro da casa, e eu no grupo de oração. E lá no grupo de oração eu escutava: volta para casa, sai antes, volta para casa. E quando eu estava voltando, o ladrão já estava entrando. Os 4 estavam em casa, eu com meu Antônio bebê, e a Camila ouviu o Espírito Santo dizendo: pega teu irmão lá fora, pega teu irmão lá fora. E quando ela pegou, o ladrão já estava pegando o Antônio. Ela jogou o ladrão de lado, ela deu um empurrão no ladrão. Isso é só a força do Espírito Santo. E quem forja isso em nós é a adoração, gente. Quanto mais eu adoro, mais parecido com Jesus eu fico, mais Ele me escuta. E ela fechou as portas, só que um detalhe: não tinha chave. Eu tinha levado as chaves. E o que eles faziam? Oravam em línguas. Os pequenos, e a Camila falava: orem, orem. E o ladrão batia na porta, não foi, filha? E falava: eu vou pegar vocês. E não pegava na maçaneta, porque o inimigo foge de uma família que reza, amém? Amém, eu creio. Foge de uma família que reza, de uma família que adora, de uma Amém, família que Senhor. persevera. Por isso não é da boca para fora. Vem, Senhor, para reinar na minha casa. A Sônia falou Senhor. tantas vezes que o que você tem ensinado para os teus filhos? O que você tem informado os seus filhos? Vem, Senhor, para reinar nessa televisão lá na minha casa, nesses formadores que não são formadores, são deformadores. Vem, Senhor, para reinar lá nos meios de comunicação na minha casa, que não pode entrar qualquer coisa, não. Não pode. Jesus tem que reinar. Canta forte: vem, Senhor. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar neste lugar. Imagina a sua casa. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar neste lugar. Pede para Ele: vem, Senhor, governar. Vem, Senhor, governar. Com tua luz dissipar, com tua luz dissipar todo mal, todo mal. Fala para Ele: vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor. Vem, Senhor, impera. Diante de ti, diante de ti fugirão, diante de ti cairão, cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão, diante de ti cairão, cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, para reinar na minha casa. Vem, Senhor, para reinar neste lugar, neste lugar. No meu casamento, Deus, no meu chamado. Vem, Senhor, para reinar. Vem, Senhor, para reinar neste lugar. Convida para Ele governar a tua casa. Vem, Senhor, governa. Com tua luz dissipar, com tua luz dissipar todo mal. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Diante de ti
Amém. Aplauda Jesus. Põe gratidão nas suas palmas. Põe louvor nas suas palmas, como quem dizendo: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela graça do Espírito Santo. Obrigada pelas obras que o Senhor está realizando no meio de nós. Força nas palmas, porque essas palmas é para Jesus. Essas palmas é um ato de adoração, de louvor a Jesus, a quem de fato merece as nossas palmas. É Jesus. Dê pulos de alegria. É Jesus. A Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor. E diz assim: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E eu quero te amar mais, mais. Viva Jesus! Amém. Vai aquietando o seu coração para a bênção solene que Jesus quer selar esse momento, tudo aquilo que foi feito no meio de nós. Se você pode, fique ajoelhado, você em casa, você pela rádio, ou mantenha o seu coração em prostração, em adoração, reconhecendo o senhorio e a presença de Deus neste lugar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém tudo sobre Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão. Dás venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Essa bênção é dada em silêncio, não se aplaude, porque é o Senhor que vai te abençoar nesta hora.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o Santíssimo Sacramento no altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Olhando para Jesus aqui no altar, rezemos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pela nossa igreja. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo João, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecer com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, o que se recomendar às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Façam festa, porque o Senhor te curou, te libertou de todas as mazelas, todos os males, então façam festa. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Viva Jesus! Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Aplauda quem poderá. Vem, Senhor, governar. Vem, Senhor, governar. Com tua luz dissipar. Com tua luz dissipar. Todo mal, todo mal. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, impera.
Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. E hoje é o último dia do mês de fevereiro. Nós queremos já dizer para você que você pode, ainda hoje, contribuir com a Canção Nova. Sabe de que maneira? Você gostou dessa música? Amor? Eu também amo essa música. Está no novo CD do Padre Bruno. A cruz sagrada seja a minha luz. É o Tiago Tomé quem canta um CD maravilhoso de oração. E está na nossa loja Canção Nova. Você que está aqui no Rincão pode comprar, né? Depois pode uma outra oportunidade pedir para o padre também autografar. Mas você que está em casa também pode adquirir, né? Depois disso, gente, a gente tem que dar uma salva de palmas aqui, né? Que bênção. Eu vou dizer o porquê. Você que está aqui, essa música tem unção. Tem ou não tem? Você que está em casa, eu tenho certeza que também falou isso. E aí eu quero aplaudir essas caravanas que estão aqui, porque vocês daqui de cima, nós temos aqui um cenário maravilhoso, que é com certeza diversos sócios espalhados pelo Brasil, que veio contemplar Jesus aqui na Canção Nova. É ou não é? Que caravana que nós temos aqui? Jequié. Eu vou dar um gostinho para você que está aqui e para você que está em casa. Então vamos lá. Caravana de Jequié está aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Padre William de Jequié, Bahia. Depois você me fala a paróquia. Eu vou dizer o porquê. Você que está aí, o que você está esperando de trazer a sua caravana para a Canção Nova? Porque é bom, não é, gente? Vocês experimentar Deus nesse território eucarístico. É uma graça de Deus? Então eu vou pegar o gancho da minha irmã de comunidade aqui, que já faz parte dessa obra de evangelização. Ela disse uma coisa super importante, que foi, graças a você que está aqui e você que está em casa, que essa obra continua. É o último dia do mês útil do mês de fevereiro, para continuarmos essa missão do 100% da evangelização da Canção Nova. Agora vamos aplaudir outra coisa. Nós alcançamos 68% até amanhã de hoje. Vamos aplaudir. Eu pedi esse aplauso para você porque quem está em casa deve estar pulando de alegria. Eles não conseguem se manifestar que nós não vamos ver, mas nós sabemos. Aí eu vou pedir licença para vocês, eu quero falar com essa câmera porque eu quero falar com quem está em casa. Vocês podem estar aqui conosco, mas eu vou falar com você. Você que está em casa e vocês sabem que nós aqui estamos trabalhando bastante. O Ministério de Música está aqui trabalhando. Você vai ver essa chácara de evangelização. Quanto de nós estamos dando a nossa vida para essa missão da Canção Nova alcançar mais corações? Você foi alcançado, sim ou não? Sim. Então você imagina quem está em casa, quem não conseguiu vir aqui, ou está, por exemplo, em Manaus, um lugar onde não tem missa, mas eles acompanham o sistema Canção Nova de comunicação. Então nós temos que aplaudir esse povo que ajuda o 100% da evangelização a acontecer. Vamos aplaudir, gente. Agora, depois disso eu vou dar uma sugestão para vocês no dia de hoje. Sei que você vai passar na nossa loja Canção Nova. Você vai poder olhar diversos produtos de evangelização que ajuda na manutenção desta obra. E aí eu trouxe um deles, que é o livro do Márcio Mendes, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Tenho certeza que você que é casado sabe que vai viver algumas coisas que está nesse livro. Ou você que está namorando e vai passar. Vou dar um exemplo do próprio livro, tá? Para dizer assim, nossa, Luciano, será que é bom mesmo? Eu vou pegar aqui, vou abrir. Vou pegar aqui a página. Ó, vou mostrar para quem está em casa e vocês vão ler junto comigo, olha só. Por que os casais se desentendem? Aí está lá escrito, não vou falar para deixar uma curiosidade no ar. Aí eu vou pegar o próximo tema do livro, que eu gostei muito, parte 2. Como resolver os desentendimentos desde o namoro até que a morte os separe. Aí eu vou citar 5 deles, tenho certeza que você vai viver. Vou pedir licença aqui para guardar os meus recadinhos. Olha só, vou mostrar para quem está em casa. Primeiro, comece a dizer mais, eu amo você. Será que você tem dito isso para a pessoa que está na sua casa, no seu lar? Eu amo você. Vou passar para o próximo.
distribua mais abraços, gente. O nosso Brasil está precisando ser abraçado, a sua casa está precisando ser abraçada. Abrace quem está do teu lado aí. Vou pedir para quem está em casa ver. Isso está escrito no livro do Márcio Mendes, uma maneira de mudar o seu lar. Olha a outra que eu achei fantástica. Diga as 4 palavrinhas que extinguem o rancor. Vou passar para a última. Dê o melhor de si. E finalizando, a última aqui. Faça depósito de amor. Vou fechar com isso e vou falar agora para você que está aqui. Então você não vai deixar de adquirir esse livro, loja.cançãonova.com, ou você vai ligar para nós, no nosso central de atendimento, está esperando você agora. Vou pedir para deixar o telefone na tela aí, o nosso diretor, 12-3186-2600. Ok? Pronto? Vou falar do Clube da Evangelização agora. Você que está acompanhando o Clube da Evangelização, que é o último dia de você ajudar a Canção Nova a chegar ao 100% na evangelização, é só você acessar uma das nossas formas. Vou dar exemplos aqui. Você pode ajudar a Canção Nova fazendo uma transferência online. Hoje é o último dia. Pega o seu aplicativo da Canção Nova, nós temos o aplicativo da Canção Nova, da Rádio Canção Nova, do Liturgia, do Música. Você pode pegar o aplicativo, gente, fazer a sua doação, vai chegar no dia de hoje, para nós alcançarmos o 100% da evangelização. Outra dica, você que já pegou o seu boleto e não fez o seu algo a mais, então pega o seu boleto, faz o seu pagamento, manutenção, que você ajuda essa obra todos os meses, mas de repente, pegue e faça um novo depósito para a Canção Nova. Outra forma, o cartão de crédito. Todo mundo tem cartão de crédito aqui. Hoje a Canção Nova tem essa nova forma, pensando em você que está em casa. Você pode aí pegar o seu cartão de crédito, ligar para nós se você tiver dificuldade, 12-3186-2600, mas agora você pode colocar os 12 meses aí no seu cartão de crédito. Olha, eu coloquei um valor de R$20 para a Canção Nova no cartão de crédito. Todo mês vai cair no mês que a Canção Nova precisa. A Canção Nova, gente, está arrumando meios para essa obra de evangelização não parar. Jequié, Bahia está aqui. Foi alcançado ou não foi pela Canção Nova, pelo sistema de comunicação? Foi. Vocês já fizeram o seu algo a mais? Sim. Aqueles que não falaram nada, você pode fazer o seu algo a mais agora entrando aí na nossa loja, na nossa padaria, na nossa lanchonete, no nosso restaurante. Você que está em casa, você pode fazer a sua doação para nós no dia de hoje. E eu vou dizer e vou pegar o exemplo do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Nós estendemos as nossas mãos, e eu estou aqui representando o meu pai fundador, a Luzia, o Eto. Eu estendo as minhas mãos para vocês e para você que está em casa. Ajude esta obra de evangelização no dia de hoje. Nós precisamos do milagre de hoje. Então, já passei os meios, clube.cançãonova.com ou loja.cançãonova.com. Carnaval é na Canção Nova. A partir de amanhã, estamos em ritmo de carnaval. Do dia 1º ao dia 6, é carnaval na Canção Nova. Saia desse mundão e venha para uma obra santa. Deus abençoe, fique com Deus. Manda um abraço para quem está em casa naquela câmera lá, ó. Lá atrás, lá. Isso, manda um abraço. A programação da Canção Nova não para. Na parte da tarde, às 13h30, voltamos ao vivo. Um grande beijo para você que está aqui e para você que está em casa. A Canção Nova não pode parar. Deus abençoe. A seguir, Gente de Fé. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei. Esperamos por você.
Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Água que refresca no verão, que calor. Água de janeiro a dezembro, o dia inteiro. Na escola, no trabalho, no final do campeonato. Totalmente refrescante pra mãe que tá gestante. Pra saúde da criança, do vovô e da vovó. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança. Na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Em julho, mês de férias, preparamos 3 roteiros especiais para você. Com saída dia 8, roteiro Terra Santa com o opcional França e Inglaterra, na companhia do Padre Gilmar. No dia 10, conheça santuários marianos com o Padre Givanildo. Temos também, no dia 16 de julho, a peregrinação Terra Santa e Itália com o Padre Edmilson Dias. Aproveite suas férias e venha peregrinar conosco. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Programa livre para todos os públicos. A pessoa que crê não se maravilha disto. Sabe que se debruçou por um instante sobre aquele abismo de luz que tem a sua fonte originária em Deus. Há porventura motivo para admiração se o espírito fica de tal modo inebriado que não sabe exprimir-se senão por balbuciações? Ninguém mais do que o verdadeiro artista está pronto a reconhecer a sua limitação e fazer suas palavras do apóstolo Paulo, segundo o qual Deus não habita em santuários construídos pelas mãos do homem. Os momentos árduos da vida, se bem direcionados, podem nos transformar em pessoas resilientes. Alguns podem usar destas situações para transformar em arte
aquilo que gostariam de dizer ou até mesmo de viver. Hoje doeu, estava esquecido, mas apareceu. Saiu lá dos escombros, pesou-me os ombros e me feriu. E é assim que, com muita alegria, eu quero receber alguém que não precisa nem de muita apresentação. Ziza Fernandes, bem-vinda. Querido, Que Deus te obrigada, abençoe. obrigada. E que honra para mim poder tê-la aqui. Aham. Isso é alegria. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É um presente estar com a alma aberta, né? Bom, é tão boa a sensação de dar umas boas-vindas com profundidade a alguém que pode entrar no nosso solo sagrado, né? E te dizer, pode entrar, pode perguntar. Que maravilha. Então eu me sinto agora mais livre ainda. Sim, pode se sentir. Ziza Fernandes é o seu nome, digamos assim, mas é o seu nome mesmo? Não, Começa por aí. Ziza é meu apelido desde que eu sou criança. Meus pais nunca me chamaram pelo nome. Meu nome é Jadair de Oliveira Fernandes, é o nome da minha avó paterna, que morreu quando eu era muito pequena. Mas ainda quando minha avó era viva, meu apelido foi sempre Ziza, e tem duas histórias. Uma do meu pai, que dizia que queria porque queria que eu fosse como uma cantora italiana chamada Gigliola Cinquetti. E aí ele ficava tentando me dizer Gigliola, 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 Zigola, Zigola, Zizola, Zizola, Ziza. Minha mãe já conta uma outra história. Minha mãe conta que no bairro onde a gente morava tinha um menino da rua muito arteiro. Muito arteiro. E eu era levemente arteira também. E esse menino da rua, conhecido no bairro, tinha o apelido de Ziza. Então, por eu ser muito arteira dentro de casa, a família começou a me chamar de Ziza. Entendi. Aí a gente junta as coisas. Entendi. Aí junta as duas histórias. Junta a cantora com a arteira, ficou isso mesmo, padre. Era para ser. Olha que beleza. Então, hoje não é somente, digamos, um nome artístico. Não, nunca foi. Mas é um nome, nome de família. É um nome que já vinha aí com dois fatos, né? Um mais artístico, mas outro pela arte, outro tipo de arte, né? Arteira, menina arteira. Já que você falou nisso, então era menina arteira? Muito, pelo que eles contam. A gente sempre se lembra um pouco melhorado, né? Então, eu não me lembro se eu era muito arteira para dar problemas. Acho que não. Pelo que eu me lembro, eu acho que era desde sempre uma menina que desbravava a vida. Não tinha medo do novo. E não tenho. Acho que isso é uma coisa que vem como a minha vocação existencial. Acho que é ontológico em mim, desde sempre, assim. Sempre fui uma pessoinha pequenininha, atrevida. Sempre era a primeirinha da fila na escola, porque eu era menor de todas, sempre, em todos os anos. Mas não tinha medo do meu tamanho, não. Tinha, não. Tinha, não. Vivia com força, era corajosa, destemida. Ainda que discreta, ainda que tímida. É sim. Sim, ainda que tímida. Você era o tipo da pessoa que fazia as coisas, mas sem fazer alardes. Fazia, mas não chamava atenção. Eu acho que eu sempre esperava que a consequência, eu acho que o resultado das coisas que eu fizesse tivessem repercussão, né? Espírito artista desde sempre, assim, que sabia que eu precisava servir e colocar para fora alguma coisa que não ia me pertencer sempre. Acho que é a coisa do artista mesmo, de saber que a sua vocação muitas vezes é colocar seu coração para o lado de fora, estar mais suscetível às flechadas da vida, mas ao mesmo tempo com mais intensidade às alegrias da vida também. Eu reconheço, sabe, que desde muito pequena, novinha mesmo, acho que eu já tinha esse espírito missionário, mesclado com um pouco aventureiro. Eu me lembro, a gente morava em Campo Mourão, e perto da nossa casa, a gente morava num bairro bem simples, não tinha asfalto, era estrada de terra. E às vezes, quando não tinha gente para ficar conosco em casa, minha mãe trancava a gente dentro de casa, mas eu aprendi a abrir a janela. Então eu dava uma escapada e dava uma desbravada no meu universo, no bairro. E tinha um lugar ali perto que se chamava CSU, Centro Social Urbano. E era um lugar onde tinha educação artística, educação musical para crianças. Então eu escapava de casa e eu fazia questão. Eu lembro que eu chegava perto desse CSU, que devia ficar, sei lá, umas 3 quadras de casa, que para mim era uma viagem, né? Era uma aventura, tipo Robinson Crusoe, assim. E eu pegava um toquinho de madeira,
colocava na janelinha, assim, perto desse lugar, e eu subia na janela para ver as cores das paredes, para ver as crianças serem educadas, para ver as aulas ali. E eu me lembro que a professora desse lugar sempre me espiava, sempre, às vezes, me dava algum presentinho, um papelzinho, alguma coisa colorida pela janela e falava, volta para casa, menina, sua mãe está te procurando. Mas eu era essa menina que saía pela janela para ver beleza por aí. Eu saía pela janela para procurar o que me encantasse quando eu ficava sozinha. E sempre era uma busca de algo além de mim mesma, assim. Acho que é desde criança mesmo. Acho que tem essa sede, esse passo da minha alma que está sempre para frente do meu próprio passo. Uma intuição, uma percepção da vida que me dá trabalho, isso eu sofro com isso às vezes. Mas sempre parece que está na frente, sempre que está além de mim ou além do que eu acho que eu tenha de habilidade, e exige esforço sempre de mim, exige colocar o toquinho perto da janela para poder subir. Isso que eu ia perguntar, porque eu vou dar um salto, claro que nós vamos voltar depois, mas você reconhece hoje ainda essa menina que precisa se esforçar para olhar pela janela, com certeza, e ver o que está lá fora. Não, eu sou a típica pessoa movida a esforço estável. Eu não tenho habilidades facilitadas em mim. Acho que as habilidades que eu tenho são frutos de conquista. Acho que são graça de Deus, mas não vejo nenhuma habilidade digna de confiança sem um caminho do esforço. Eu admito que eu sou muito esforçada. Eu admito que eu não desconecto. Eu admito que eu não... Com nem zero prepotência, porque às vezes eu queria sentir mais preguiça. Mas eu não conheço muito isso no dia a dia da vida, assim. Eu, naturalmente, sou muito esforçada. E, para mim, não tem algo impossível. Pode ter algo difícil de fazer, mas com boa vontade, esforço estável, ficar sem dormir, dá certo. Eu acho que sim. Eu acho que eu fui criada assim. Eu sou uma mulher exigente e que, mesmo sendo analfabeta, me empurrou para o melhor de mim de um jeito muito interessante. A intuição dela foi muito assertiva, eu acho, na minha educação, apesar de ter sido uma mãe, às vezes, violenta, às vezes forte demais, e que talvez eu tive mais o chinelo do que o ombro. Mas hoje eu agradeço. Eu agradeço de verdade, assim. Acho que eu não preciso que ninguém me cobre do que eu tenho para fazer. E me irrita, você tem que ver, eu fico brava quando me cobro, quando estou atrasado, para entregar alguma coisa, por ter um temperamento enraizado no esforço. Esse temperamento... Há quem pense que eu tenho tudo fácil, que eu fale idiomas fácil, que eu cante fácil, que eu toque fácil, que eu faça muitas coisas com muita naturalidade hoje. Essa facilidade, digamos assim, que você traz, né? Como se os outros pensem que você vive essa facilidade, mas é fruto de um esforço. Isso você percebe que é fruto de uma educação que você recebeu dos seus pais, como você mesma disse, a sua mãe, ou você vê que tem de você, é você mesmo, é do seu temperamento, da sua personalidade? Não, acho que foi uma soma, acho que foi um reforço dentro de uma eleição que eu me sinto de Deus. Assim, acho que a educação que eu recebi da minha mãe, e especialmente da minha mãe e do meu pai também, mas mais da minha mãe, acho que a presença educadora dela foi muito forte. Eu acho que reforçou um temperamento, reforçou uma vocação que eu admito ter desde pequena. Porque eu me lembro de coisas simples, assim, por exemplo, eu me lembro quando nós morávamos em Campo Mourão, nessa mesma cidade, eu estudava no Colégio Santa Cruz, eu sou de Moreira Salles, uma cidade pequenininha do interior do Paraná, pertinho de Campo Mourão. E tinha sempre o festival no fim do ano de decorar poemas para apresentar. Aquela hora que a criança vai, a família assiste. E era muito difícil decorar, padre. Até hoje é difícil decorar, até hoje. Eu me esforçava muito. E eu não me lembro da minha mãe me cobrando tarefas da escola, eu não me lembro dela me cobrando conteúdo. Eu me lembro dela insistindo em uma postura, né? Quando eu choramingava ou achava alguma coisa difícil, né? Ela sempre me dizia: a mãe deseja que você tenha tudo que a mãe não teve. E ela conseguiu 1000 vezes mais, assim. Minha mãe, sendo uma mulher, e meu pai também, sendo pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. E meu pai sempre dizia que a melhor herança que ele podia me dar era o que nunca ninguém podia roubar, que
era o conhecimento. E isso ficou em mim, assim. Eu me lembro quando eu estava no 4º ano de engenharia civil. E eu disse aos meus pais que eu não queria ser engenheira. Eu queria ser artista. Que eu queria ir embora, eu queria ir para a capital estudar. E foi muito corajoso da parte deles, assim, de me dizer. Eu lembro que meu pai pôs a mão no meu ombro e disse: minha filha, tudo que o pai tem, o pai vai te dar. Vai com Deus. É com ele que você vai, né? Então, eu acho que foi uma força e uma confiança que foi reforçada pelo jeito deles de me educar. Mas eu acho que é vocação. Porque nós somos frutos de um ambiente familiar, de um ambiente social, somos frutos também de tudo que nos acontece, nós somos frutos da nossa escolha, principalmente. Principalmente. Né? E você já estava no 4º ano de engenharia civil. Engenharia civil. Ali foi uma escolha. Foi. Eu era formada em piano já. E eu tinha uma escola de música com alguns amigos em Maringá. Você conseguiu se formar em engenharia? Não, eu parei no 4º ano para fazer musicoterapia e piano. Eu não consigo te ver engenheira, gente. Nem eu. As pessoas me perguntam assim, por que você não terminou? Só faltou um ano. Eu preferi ganhar um ano de vida do que perder, né? Pois é. Mas, pois é. Não consigo ver minhas casinhas todas iam cair, padre. Eu acho que todo movimento cerebral musical, vindo da música erudita, eu estudei música erudita há 15 anos. Então, vindo da música erudita, a racionalidade, a rapidez de raciocínio está muito ligada a esse lado racional, a toda essa parte bem prática da razão, que é a estrutura base da engenharia. Sim. Então, eu acho que esse lado calculador, do cálculo, da física, da química, tem a ver com música também. Então, acho que em algum lugar do meu cérebro eu era confortável. Eu não ia mal na faculdade, eu ia bem. Mas eu acho que foi uma escolha muito mais pensada quando fui para a engenharia, o bem-estar financeiro da minha família. E aí, no decorrer dos anos, eu fui vendo que eu estava infeliz. E eles viram, sabe? A música sempre fez parte da tua vida. Sempre. Mas aí você fez uma outra escolha em também olhando a realidade financeira, entrar neste mundo. Eu estudava piano desde pequenininha e foi uma escolha muito bonita, porque eu me lembro, eu tinha problema de pulmão e eu ia para natação num clube público da cidade por tratamento médico e eu chegava em torno de 5 horas da tarde, assim, da natação, e minha mãe me mandava sempre para a padaria. Quando eu ia para a padaria, 5 horas, naquela época que a gente comprava leite de saquinho. E na volta, era 3 quadras de casa. Na segunda quadra, do lado de um hospital, que era bem na esquina, tinha uma casa de madeira e um muro com uma entradinha com vários degraus, assim. E eu, sempre na volta da padaria, eu ouvia, no mesmo horário, todos os dias, alguém tocando piano. E eu tinha 8 para 9 anos. Eu entrava naquele murinho, assim, ali, antes do portão, tinham 3 degraus, eu sentava no primeiro, aí não dava para ninguém me ver. Eu abria o pacote de pão, eu adoro casca de pão, não gosto de miolo. E aí eu comia os bicos do pão, fazia um furinho no leite, tomava leite e ficava escutando aquele piano maravilhoso, todo dia. Aí eu chegava em casa, entrava pelo portãozinho lateral, colocava um leite para ferver, para minha mãe não ver que eu já tinha tomado um tanto. Sim. Cortava logo os pães para ela não ver que eu tinha comido os bicos e assim ficava. O que eu não sabia é que ela me seguia. Ela sabia muito bem o que você estava fazendo. Ela sabia muito bem o que eu estava fazendo. Depois de alguns meses me observando, um dia, ela braba, né? Eu apanhava bastante. E ela chegou, me deu um susto, eu sentadinha ali naquele portão. E eu achei que eu fosse apanhar ali na rua mesmo, né? Ela tocou a campainha. Minha mãe, uma mulher que não sabe nem ler nem escrever, maravilhosa. Chamou a dona da casa, na minha filha, eu tremendo, né, de medo. Chamou a dona da casa e disse, olha, já faz alguns meses que eu estou vendo a minha filha fazer isso. Eu acho que é isso que ela gosta. Quem que está aí tocando? A senhora não quer chamar quem está aí tocando para poder... Era a dona Arminda, na época, uma portuguesa. Para poder ensinar a minha filha. E ela disse, é minha filha que está tocando, espera que eu vou chamar. E foi a minha primeira professora de piano, Eliana Barbosa. E foi muito intrigante o jeito de chegar naquela casa. Mas foi assim que nasceu a música e ali eu comecei a estudar piano, dali ela me preparou para o conservatório. Então, quando eu estava no 4º ano de engenharia, eu estava no último de piano. Vou
segurar aqui um pouquinho, que nós vamos para o intervalo, e eu vou deixar você pensando numa coisa que fiz questão de falar durante o primeiro bloco. Você é fruto de uma família, de um meio social, mas principalmente das suas escolhas. Você também, mas o que você tem escolhido? Sua escolha, ela tem te levado para onde? Hoje a Ziza pode pensar e dizer onde as escolhas dela têm levado ela. Mas e você? Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé e com a sua resposta. Para onde as tuas escolhas têm te levado? Celebra e teu povo canta glória. Jesus chama cada pessoa sem impor condições para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. O Senhor chama a todos, não exclui ninguém. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Vamos levantar a nossa intercessão, nosso coração, por esses corações que estão aqui nesta barquinha de oração. Momento de súplica por todos os telespectadores que acompanham a TV Canção Nova. Sintonize no programa O Amor Vencerá e vamos juntos clamarmos a Deus por todos os pedidos, às 11 da manhã e reapresentação à meia-noite. Para onde as suas escolhas têm te levado? Nós somos frutos de tantas coisas, mas principalmente das nossas escolhas. A sua vida continua em construção até o teu último suspiro. E até o último suspiro, a tua escolha precisa ser muito bem fundamentada. Estou conversando com a Ziza, que sempre muito determinada, né? Isso você disse, né? Sempre determinada, que subia e continua subindo neste toquinho para olhar o mundo, como essa situação que te levou ao piano, que te levou à música. Sim. Só que a sua sinfonia, a sinfonia da sua vida, que tons tocaram, que fizeram com que você se transformasse na mulher de hoje? Quais foram as notas, as melodias? Nossa, acho que a gente, quando você diz que nossa vida é construída pelas escolhas e é pautada pelas escolhas que a gente faz, eu não diria só das escolhas para adquirir caminho, conhecimento, vínculos. Mas principalmente o que eu faço com tudo que me acontece. Isso. Eu acho que foi uma escolha consciente e talvez a mais importante que eu tenha feito na minha vida foi a escolha pela verdade. Porque eu venho de um lar muito caótico, violento, muito Que tipo de violência foi? Você falou várias vezes no primeiro bloco, eu não quis te interromper, mas que tipo de violência? De todas. Eu lembro que tinha um armário azul,
calcinha, sabe? Esses horrorosos. Sei. Tinha um armário azul no quarto do meu pai e da minha mãe. E lá no fundo desse armário, numa gavetinha falsa, tinha um revólver. Todo embrulhadinho numa meia, assim, várias meias, né? Então, quando as brigas entre os meus pais pegava fogo, eu era a primeira que sabia onde estava o revólver. Então, imediatamente eu escondia no meu quarto. Imediatamente eu despistava meu pai e minha mãe e eles se agrediam muito, né? Eles não se casaram por amor. Se casaram por responsabilidade. E amor, a responsabilidade não se sustenta sem amor, né? Como assim? Como casar por responsabilidade? Por que foi por responsabilidade? Porque minha mãe engravidou do meu irmão mais velho e meu pai não deixou ela sozinha e casou com ela por causa do meu irmão. Foi até duro para o meu irmão muito tempo isso. E acho que foi um casamento por responsabilidade. E, com certeza, deve ter sido muito duro para eles. E para a gente também. E acho que quando eu digo que a melhor escolha que eu tenha feito na vida tenha sido a verdade, foi quando eu percebi nova, e aí eu acho que foi uma grande graça de Deus, que eu precisava de ajuda terapêutica para aguentar o que eu via dentro de casa. Eu me lembro de cenas no colégio onde eu estudava, no Regina Mundi, que eu sofria tanto com a coisa dentro de casa, de ver o jeito que eles se tratavam, de ver aquele ambiente tenso e cheio de agressão, um correndo atrás do outro com a faca na mão. Era constante isso. Você, seu irmão, tem mais irmãos? Não, só nós dois. Vocês Meu irmão dois. dava uma fugida, né? Sim. Dava uma escapada. Eu me lembro que às vezes eu ia para o colégio e, graças a Deus, a música chegou num momento muito bonito, assim, não só aquela que eu descobri lá no portão da pianista, mas também no colégio com as amigas. Eu tinha muitas amigas batistas. E a gente ia para a capela da escola nos intervalos, para eu aprender a tocar violão de ouvido, para eu aprender a fazer uma segunda voz, para eu tocar piano de ouvido. Eu me lembro de cenas de sair da sala de aula e me bater na parede com a cabeça para ver se passava a dor, né? Para ver se saía de mim. Eu me lembro que as irmãs que me educaram me ajudaram muito. Tenho uma gratidão a elas imensa, assim. E foi um tempo muito árduo. E ali eu acho que foi uma graça de Deus que me visitou. Eu sabia que eu precisava de ajuda. Essa ajuda não veio da consciência nem do meu pai, nem da minha mãe. Eu acho que veio diretamente de Deus. Eu me lembro muito nova ainda, compondo desde cedo. Nem sabia que eu estava delineando o rumo da minha vida. Me lembro quando eu fiz essa canção assim, ó. Põe tuas mãos em minha alma, mãos que curam e salvam, mãos de pai, de um amigo. Põe teu olhar em meus pés e caminha comigo. Eu me lembro sentada numa mesa de ping-pong da casa de uns amigos meus, compondo essa música sozinha, porque eu sentia falta de pai. Sentia falta de educação, sentia falta de contenção, de força. Foi quando eu pedi que Deus me educasse. Deus, o Senhor precisa me educar, porque eu não vou saber. Foi quando eu decidi ir para a terapia. Deus fazia parte já da tua vida Já. antes? Já. Foi desde o colégio. Sim. Nesse momento de dificuldade do colégio, minha primeira experiência real com Deus veio através das minhas amigas batistas, especialmente da Cristiana, que me levava para os cultos, me chamava para rezar, lia a Bíblia junto comigo. Mas quem me segurou na Igreja Católica foi minha mãe. Sim. Dizia assim, filha minha tem que ser mariana. Minha mãe era dura mesmo. Eu lembro que eu ia no culto escondido, ela ia me buscar. Lá você fazia a experiência deste Deus próximo e que muitas vezes você não via este Deus que sua mãe falava na tua casa. Não, ela nem tinha. Minha mãe e meu pai, especialmente minha mãe, foi para a igreja depois da minha experiência. Ah, tá. Era mais um título. Sim. De católico e o medo dos Católico evangélicos do que era de missa de sexta-feira santa, não era nem de domingo. Entendi. Não, até que tinha de vez em quando de domingo, tinha. Mas eu acho que foi ali minha grande decisão, a escolha de perceber que eu precisava de ajuda, que eu não dava conta daquilo tudo e que teve gente muito generosa ao meu redor que me ajudou. Me lembro da Natalina, uma psicóloga sensacional que eu conheci com os amigos da igreja e que assim que eu me mudei para Curitiba, ela me atendia de graça 2 vezes por semana. Fazia terapia 2 vezes por semana.
como jovem, 22 anos, 23 anos. Era muito. Mas acho que me delineou muito, me ajudou muito. Você fala das amigas, dos amigos. E alguns amigos quiseram falar com você no dia de hoje. Deixa eu ver. Tinha 14 anos, eu fui convidada a fazer parte de um retiro de mulheres. E chegando lá tinha uma mulher que falava de um jeito diferente, falava coisas que eu precisava e queria ouvir, mas nem eu sabia direito o que era. Fiquei encantada com tudo aquilo, descobri que aquela mulher era uma cantora chamada Ziza Fernandes e descobri também que ela fazia parte de um grupo de pessoas que pensavam da mesma forma, que era a comunidade Mãe da Ternura. Comecei a fazer parte, conviver com essas pessoas e foram anos muito especiais da minha vida, porque conviver com aquelas pessoas, falar do que a gente falava, com certeza me moldou a ser quem eu sou hoje, porque era uma fase de adolescência. E eu sou muito, muito grata por essa fase, por essas pessoas que entraram na minha vida nessa época, porque hoje eu sou muito o que eu sou devido àquela época. A gente acabou se afastando um pouco, e depois um dia uma amiga minha me ligou e ela falou pra mim que a Ziza Fernandes ia começar um curso em Curitiba e precisava de uma tecladista. Eu aceitei entrar no curso, mas depois eu fiquei sabendo que quando ela tinha falado meu nome, Ziza não queria. Porque ela lembrava de quando eu era nova, eu era ruim, mas ela acabou aceitando. E acabou dando certo, ela acabou gostando do meu trabalho, graças a Deus. E a gente começou a trabalhar juntas. Virei a tecladista dela, e aí a gente começou a conviver muito juntas, a gente viajou muito juntas. E aí começou uma amizade realmente muito bonita. Eu acho que foi plantado lá naquele começo, naquele grupo de pessoas, unidos no mesmo sentimento, e acabou culminando nessa convivência. E a partir daí a gente viveu coisas muito boas juntas, coisas não tão boas, cada uma passou momentos difíceis no lado da outra. Mas eu acho que uma coisa muito importante que eu sempre tive com ela é que uma entende muito bem a outra, consegue ver sem que a outra precise falar. E é muito bom ter alguma pessoa assim. Às vezes eu tenho um papel muito importante na minha vida que é sempre de me empurrar para frente, assim. Ela consegue enxergar o melhor de mim. Às vezes acredita em mim antes de mim mesma. É muito importante ter ela na minha vida, porque ela sempre me empurra, ela sempre vê o que eu não vejo ainda. É uma amiga muito querida, eu amo demais. Sou muito feliz por ter ela na minha vida. No atual momento eu tô com uma filha pequena, então a gente não se vê tanto quanto a gente se via antes. Eu tô morrendo de saudade, sinto falta de estar na casa dela, ficar conversando, coisa que a gente fazia muito, de ficar perto, mas é uma pessoa que eu amo demais e vai ficar para sempre, porque a gente se ama de verdade quando a gente conhece a pessoa. O melhor e o pior dela não importa. Não importa, o amor continua sempre o mesmo. Queria mandar um beijo pra vocês, dizer que tô morrendo de saudades. Espero que a gente se veja logo, tá bom? Um beijo. Não, é porque as pessoas que querem fazer parte também deste momento. Denis é especial. Ela é uma irmã que Deus me deu. E o que, claro, que nós ouvimos e vemos de você, que não é somente a pessoa que canta, que compõe, mas é a pessoa que está aqui, a pessoa que chora, né, que tem amigo. É justamente esse o ponto. Existe sempre uma oportunidade dada por Deus de usar de tudo que nos acontece para o bem. Existe. É uma decisão mesmo. E é uma decisão. Senão a gente cai numa lamentação que não leva para lugar nenhum, né? Naquele tempo você foi buscar essa ajuda. Fui. Achou? Graças a Deus, acho que fui mais achada do que achei, sabe? Eu recebi tanto sem pedir, padre. Eu recebi muito, assim, muito mesmo. E a Natalina teve um papel fundamental na minha vida. Me ajudou a amar a verdade sobre mim mesma, ainda que dura, ainda que feia, ainda que escura. Eu comecei um processo terapêutico lindo, que eu nunca mais parei. Comecei com a terapia ainda em Maringá. Devia ter, sei lá, meus 18, 19 anos. Eu tenho 46 anos hoje, eu nunca parei. Porque eu acho que a busca da verdade sobre mim mesma é o caminho mais encurtado que eu consigo encontrar para ouvir a Deus, para conhecer a Deus, para
Entender que nas minhas misérias e nas minhas dificuldades, nos meus limites tão evidentes, tão pontiagudos para a vida dos outros que me contornam, assim, que não sofrem com o pior de mim. E apesar disso tudo, ali eu descobri que Deus me amava. Né? Talvez a coisa mais linda que eu tenha descoberto na vida é o que me dá segurança. As pessoas às vezes falam, você não tem medo de fazer as coisas que você faz, né? E é tão bom a gente se saber amado. Porque você tem direito de errar, né? Sim. Direito de começar de novo. Você aguenta quando você não é olhado com amor. Você aguenta quando você é enganado. Você aguenta quando você é traído. Você aguenta quando mentem. Talvez a mentira seja a coisa que mais me faça sofrer, assim. É a coisa mais dolorosa para mim, quando eu conheço alguém, assim, que mente de alguma maneira. Mas é muito bom me saber amada. Saber, apesar de tudo, Deus ama a Jadair, né? A Jadair, a filha do seu Alain e da Dona Maria. E que o melhor de mim não aparece no palco. O melhor de mim não está nos discos, nos livros, na câmera. O melhor de mim está aí, nesse vídeo aí. Na vida dos outros. Eu acho que é. Na vida dos outros que conseguem tocar na Jadair. Né? Não na Ziza, mas na Jadair. Mas aconteceram também outras situações que exigiram de você essa perseverança em Deus. Acontece isso todo dia, mas teve pontos dolorosos da história, né? Sim. Vários, eu acho. Acho que daria para pontuar a separação dos meus pais e depois a minha própria. Acho que teve muitos sofrimentos, mas os 3 maiores, eu acho, da minha vida. A separação dos meus pais, o meu divórcio e a morte do meu pai. Acho que são os 3 pontos fundamentalmente modificadores da minha vida. Eu posso dizer com coragem, assim, que é onde eu mais sofri, foi onde eu mais melhorei. De verdade, assim. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, ou vergonha, né? Normal, de dizer onde não foi legal, né? Mas a gente é luz e sombra, né? A luz é forte quando a sombra também é bem definida. Então, acho que foram pontos que me modificaram para o resto da vida. Eu conheci um padre há um tempo atrás não, quando eu estava ainda na indecisão da vida, o que eu queria ser, né? E ele sempre dizia, Deus tem sempre um martelo de carne na mão. Porque a carne, quando está martelada, ela fica muito mais saborosa. Os sofrimentos nos fazem muito melhores. Você elencou 3, nós vamos falar deles. Porque você canta para Deus. Você fala de Deus. A sua experiência, ela é vista no seu rosto deste Deus. Mas esse Deus que Ele cuida dessa carne dessa forma. Não é Ele quem martela. Ele tem apenas o martelo. Mas não é Ele quem martela. Não tenha dúvidas. Não importa o que você esteja vivendo. A carne, quanto mais martelada, ela pode ter mais sabor. Quem coloca esse sabor é Deus. Dê uma oportunidade para Ele. Não importa de que maneira, nem em que situação. Dê uma oportunidade para Deus. Esse Aziza que canta, que reflete este Deus desta forma, viveu dessa forma. Estou no martelo. E está aqui. Estou no martelo. Né? Então, todos nós também podemos viver. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com gente de fé. A vida é permeada por encontros e desencontros. De situações simples às mais difíceis. Saber como viver cada momento e revelar a beleza da vida requer reflexão, fé e ação.
Florescer. Sexta, às 6h30 da tarde. Faça uma experiência de cura e libertação com os produtos de evangelização da Canção Nova. Conheça meu livro, Lutar Sempre, Desistir Jamais, onde partilho da minha trajetória até o sacerdócio. Apresento a você também o Devocionário de São Bento, que com poderosas orações te ajudarão a vencer todas as investidas do mal. E o CD, A Cruz Sagrada, Seja Minha Luz, que contém orações e canções que serão alimento para a sua alma. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progem, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. O que você tem feito com tudo que te acontece? Como essa carne que é martelada e que ela fica ainda muito mais saborosa porque o tempero vai entrar justamente nas feridas que o martelo faz. Você elencou 3 marteladas, vamos dizer. Primeira separação dos seus pais, depois a tua própria separação e a morte do teu pai. Meu pai. Você ficou ainda, me perdoe dizer assim, mais saborosa a partir dessas 3 marteladas. Mas como foi vivê-las? Primeiro que eu acho que a separação dos meus pais tem um lado triste de lembrar ou de intitular, assim, mas tem um lado aliviante, porque eu acho que eles realmente não nasceram um para o outro. E foi um alívio, eu acho que geral. Minha mãe sofreu muito, muito mais que meu pai, eu acho. Depois eu acho que sofrimento não se faz conta, não se mede, cada um tem um termômetro próprio. Claro. Mas esse talvez tenha sido mais prolongado, sabe, padre? Porque desde criança, né? Então ele durou muito tempo e de alguma maneira eu fiquei resistente à dor. De alguma maneira eu acho que eu entendi o lugar da dor em mim. Porque nesse exato momento de fazer uma escolha, graças a Deus, eu acho que a escolha foi boa. Foi pela vida, foi pela arte, foi pelo estudo. Eu me lembro que quando eu deixei a engenharia civil, eu esperei ainda 1 ano para mudar para Curitiba, de Maringá para Curitiba, porque eles estavam brigando muito. E aí eles se separaram exatamente na época que eu fui para estudar, mas eu só saí de casa depois que meu pai saiu para poder estudar. Então, acho que foi árduo, foi doloroso, foi matéria de terapia demais, foi matéria de muito choro, de muita cura interior, de muita busca, de muita leitura. Mas eu tenho que admitir que foi o melhor terreno, que foi a carne batida mais nobre que eu pude receber da vida, sabe? Lógico que eu tive herança e essa herança ficou em mim. Eu não vou dizer que foi por causa da minha hereditariedade do que me aconteceu com o divórcio depois. Não, eu acho que foi uma má escolha minha mesmo. Mas quando eu vivi esse divórcio, eu acho que foi teve um quê de repetição do que eu aprendi em casa, né? Eu não queria... Ninguém se casa para se separar, né? Ninguém se casa para errar. Teve um processo bonito, humilde, depois. Eu puxei um primeiro passo e depois o Jota veio junto. Foi quando a gente começou a fazer o processo de nulidade. E teve uma postura muito humilde dos dois, né? De reconhecer juntos. Eu me lembro que no dia das nossas entrevistas com a juíza do Tribunal Eclesiástico, nós saímos para almoçar. É amigável ainda, né? Há pouco tempo o Jota se casou, eu pude ajudá-lo a cuidar da documentação dele para ele se casar por causa do processo de nulidade. Então, foi civilizado, foi
realmente um caminho. Eu acho que quando a gente busca a verdade, não tem sentido o litígio, não tem sentido a agressão, a briga. E a história não se repete. Não, nesse ponto não. Apesar de que, depois de muito tempo, meus pais ficaram muito amigos. Muito amigos. Quando eu gravei o DVD aqui em São Paulo, foi nobre vê-los um do lado do outro no Teatro Municipal, me assistindo. Amigos, vieram juntos, voltaram para minha casa juntos, né? Meu pai comprava as roupas grandes demais, minha mãe ia trocar para ele. Eles eram amigos, graças a Deus. Mas demorou muito. Eu acho que também, graças a Deus, a minha história com o Jota foi diferente. Bem diferente. O nome dele é Jota? João Paulo. João Paulo. Apelido Jota. Entendi. Foi diferente, foi nobre. E eu não queria que fosse de outra forma, né? Eu queria mesmo admitir uma escolha ruim, não pela pessoa, mas por eu não me conhecer a tal ponto de perceber que estava casando com a pessoa errada. Entendi. Acho que nunca dá para acusar ninguém. Eu vou acusar alguém por ter casado comigo como se tivesse casado sozinho, né? Não casou sozinho. Como se foi uma escolha única, né? Não. Então, da minha parte eu cuido. Ele vai cuidar da parte dele. Então, da minha parte, eu admito que em algum lugar eu estava bem longe de mim mesma para ter casado com ele. Hoje eu olho para trás e penso, Jesus, o dia que eu estava com a cabeça. Mas sofri. Sumi do meio católico, desapareci do meu trabalho, da minha vocação, da minha vida. Por quê? Por uma exigência dele. Aí foi o lugar onde eu não me escutei. Aí foi o lugar onde eu fui infiel a mim mesma. A gente nunca dele, não entendi. Ele exigiu que você saísse do... Você é padre, né? Não conhece muito esses assuntos. Mas sabe aquela palavrinha que diz assim, ou eu ou a música? Aquela frasezinha? Mais ou menos isso. E acho que foram coisas situações, circunstâncias em que eu ouvi a voz em mim que me dizia que não estava indo para a direção certa, mas eu não fui dócil à verdade que eu ouvia. E aí a gente vai construindo um castelo que desmorona num primeiro sopro. E a gente tem que juntar a pedra depois. Sim. Cada uma. Então, acho que foi uma história nova porque eu decidi reconstruir a mim mesma, não ficar olhando para trás. E eu ganhei uma força gigantesca. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ter errado a tal ponto comigo mesma. Me ensinou muito. E eu peço a Deus que continue. Que eu nunca mais faça a mesma coisa comigo mesma. Porque fazendo comigo mesma, Deus sai do primeiro lugar. E aí foi a grande besteira, né? E a reconstrução foi árdua, humilhante. Muitos irmãos católicos, cantores, famosos, queridos, maravilhosos, perfeitos, me olharam torto e com muita discriminação, com muito preconceito. Até mesmo antes de ser padre, como seminarista, eu trabalhei no Tribunal Eclesiástico de Palmas, eu acompanhei muitos casos de nulidade e muitos casos que não deveriam ter começado ou que se deram errado no meio do caminho, enfim, você começa a olhar de uma maneira completamente diferente. Mas eu fico imaginando... Muito mais humanidade, os né? nossos irmãos e irmãs escrupulosos, que Aziza, separada, não é possível. Tem muita gente que nem sabe que eu casei, que dirá que eu me divorciei, né? Mas teve muito, foi muito sofrido, admito. Mas também foi muito bonito os pedidos de perdão que eu recebi. O que foi mais doloroso? O assumir o erro ou a indiferença dos irmãos? Nem chamaria de indiferença, não. Eu chamaria de falsidade mesmo. Porque muita gente às vezes se aproximava querendo saber da história. Mas onde está junto? Foi o melhor filtro da minha vida. Eu conheci os meus irmãos de verdade. Os que são comigo no segredo da cozinha da minha casa, né? E eu também fiz uma escolha, exatamente nesse tempo. E eu tive um irmão em especial que foi lá na minha casa, até na minha porta. Eu vim dormir aqui, porque eu vim saber como é que você está. Foi o Ricardo Sá, dos únicos. E esse eu sei que é meu irmão até discreto. Sim. Nem todo mundo sabe, né? Então, ele e a Lilica foram comigo até um lugar que poucos foram. Bem poucos.
Lilica, deixa eu só deixar claro para quem não conhece a intimidade, né? Eliana Sá, a esposa do Ricardo. Mas quer dizer que nós a chamamos, mas é só para Mas deixar acho que claro. nesse tempo foi talvez o tempo mais duro. Não acho que o reconhecer o erro foi mais duro. Não. Foi reconstruir a vida. Foi a cada lugar, os nãos que eu recebi um não da minha gravadora, da minha ex-gravadora, eu recebi um não da minha ex-produtora de eventos. Por causa da situação? Não, porque ninguém acreditava que eu tinha força para reconstruir minha vida. Ah, entendi. Isa, você foi longe demais. Você acabou com tudo. Não tem volta. Então foi muito importante os nãos que eu recebi, dignos. Ninguém, especialmente a minha ex-gravadora e minha ex-produtora, foram elegantes, honestas e me disseram com amor, porque não me destruíram. Me disseram com amor, dizendo, tente outro caminho, porque aqui nós não vamos com você. Não é aqui. Então foi um não dito de uma forma que gerou força em mim, gerou dignidade em mim. Ok, não é aqui, mas em algum lugar vai ser, né? Um não com peso de sim. Um não dizendo, com peso de... Toma conta da sua vida agora, que você fez isso aí, agora você vai ver. Você vai descobrir por onde começar a construir isso aí de novo. Outras pessoas que querem falar com Ave você. Maria, gente. Ziza Fernandes, que honra e que alegria poder estar diante dessa câmera e falar de você. Eu me lembro que quando eu conheci o teu primeiro trabalho, eu ainda estava no seminário, há alguns anos atrás, hein? Em 1997. E ali eu pensava, como pode essa moça transformar com tanta poesia as verdades da fé e compor de forma tão direta a falar a nossa frágil natureza humana. Dali eu me encantei com o teu trabalho e acompanhei todos os outros, né? A cada CD teu era uma alegria, aquela expectativa de chegar a um trabalho novo e saber que ali sairia um trabalho carregado de beleza, de determinação, de sede de verdade. E assim, eu sempre divulguei o teu trabalho para todo mundo. Depois que eu fui ordenado padre, nós nos tornamos amigos e em cada evento, cada show, cada encontro, foi sempre uma alegria muito grande pela partilha, pela cumplicidade, pela troca de coisas bonitas que a vida nos proporcionou. Hoje eu digo para as pessoas que você não só é a cantora Ziza Fernandes, mas é, sobretudo, minha amiga e minha irmã, por quem eu rezo, torço e choro com as tuas lutas, mas também eu sonho com os teus sonhos, me alegro com as tuas alegrias, e a cada vitória tua tem um sabor especial também no meu coração. Então, minha querida irmã, continua firme na tua dedicação, na tua sede de verdade, na tua honestidade de dar o melhor de si. Que Deus continue abençoando o teu caminho e continue abençoando as nossas vidas, que te conhecemos, que conhecemos o teu trabalho, o teu ministério, e que possamos por muito, muito, muito tempo ainda poder espalhar isso pelo mundo. Vai firme e conte com as minhas orações e daqui a minha bênção. Deus te abençoe. Ah, meu Deus. Esse foi o cara que não desistiu de mim. Esse foi o cara que me pegou no lixo, no fundo do poço. Disse, você precisa de arte. Você precisa ser fiel à sua vocação. Você precisa continuar, né? E eu falava, não tenho força ainda. Nós vamos arrumar. Ele estava estudando na Academia Pontifícia em Roma. Ele disse, vem para cá. Vem que eu vou te trazer para estudar. Daí eu fui para Roma estudar iconografia bizantina no Centro Russo Ecumênica. E ali foi o começo da minha ressurreição. E foi o cara que me fez ir até o fim no meu casamento, né? Quando eu quis desistir, eles diziam, você vai até o fim. Até você ter certeza. Se você só vai se separar quando você tiver absoluta certeza de que você tentou tudo. Foi muito importante, né? Porque hoje eu tenho leveza de me lembrar, de falar disso e ver eu tentei tudo. E tem um lugar onde o não existe, que é o da dignidade, né? É um lugar onde você entende, ok, daqui adiante não é mais saudável, não é casamento, não é matrimônio, não é uma relação humana digna de continuidade, porque não tem o que é fundamental, né? Então,
foi muito bom, porque quando eu comecei o processo, eu decidi me separar, ele foi comigo. Até o fim, assim, de me dizer, ainda não. Às vezes, quando eu queria desistir antes, sabe? Ele, ainda não, minha filha. Mas... ainda... E foi ele que me empurrou para o processo de nulidade, me ajudou demais. Assim, eu tenho uma gratidão ao Padre Renato que... vai até o fim da vida. E para nós encerrarmos, que você vai subir antes que eu morra do coração, né, querido? Antes de você subir ao palco e dizer da sua vida cantada. Que bom que você disse de mosaico. O mosaico, ele é feito de caquinhos, né? Sou eu. Aqui, ó. Um mosaico em construção, porque ainda não acabou. Mosaico humano, padre. É e quantos isso aí. caquinhos teriam que ser contados aqui? Ah, dá uma e temporada. Quantos ainda vão ser colocados nessa Amém. construção, nesse mosaico? Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. Claro que um deles nós nem falamos, mas a morte do seu pai, e esta não precisamos falar, porque quem perdeu o pai sabe Amém, muito bem. graças a Deus. Né? Mas o mosaico que ainda está em construção. O artista deu a você a responsabilidade com ele. Deus te abençoe. Amém. Muito. Muito obrigada. Suba lá e cante esse mosaico. Sim, senhor. Rugido eu estava esquecido, mas apareceu. Saiu lá dos escombros, pesou-me os ombros e me feriu. Foi o teu olhar sobre aquela mesa que me fez chorar. Olhando a mim mesmo, tenho a certeza eu quero perdoar. Nada e nem ninguém me fere se eu não permitir, sem antes se ferir. Há mais força em te soltar e nunca mais te impedir de ir. Vá se quiser partir, quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Hoje já tem aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Ou já tem aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de amar. Ninguém resiste ao dom de amar. Ninguém resiste ao dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. No
ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a canção nova era um verdadeiro sonho. Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. Descubra o quanto a alimentação influencia em sua saúde com o lançamento Estresse, Ansiedade e Depressão. Como prevenir e tratar através da nutrição, da doutora Gisela Savioli. Neste livro, a autora nos mostra como evitar as consideradas doenças do século e obter qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis. Adquira pelos canais de venda. Produto disponível nas lojas Canção Nova e nas melhores livrarias de sua cidade. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Perdeu algum programa? Assista de graça no Canção Nova Play. Todas as quartas às 8 da noite, Santa Missa pelo Clube da Evangelização. Participe no Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista ou acompanhe pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E se você já alcançou alguma graça através da Santa Missa pelo Clube da Evangelização, envie-nos seu testemunho pelo e-mail testemunhos@cançãonova.com. E o Senhor disse: olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Programa livre para todos os públicos. Estamos chegando até você com o nosso Deus Proverá, os bastidores da Canção Nova, o dia a dia dessa obra de Deus. Prazer enorme chegar até a sua casa. Sou eu, Paula Guimarães, missionária aqui na Canção Nova, e o meu companheiro aqui no Deus Proverá é o Padre Bruno Costa. Fico muito feliz quando ele está aqui. Bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Paula. Deus abençoe você que nos acompanha toda quarta-feira às 19h30, antes da missa do Clube da Evangelização, com a reprise na quinta-feira. Que alegria estarmos juntos para proclamar essa palavra tão forte, né? Que Deus proverá em nossa vida. Há mais de 41 anos na Canção Nova, nós proclamamos com muita alegria: Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. É uma alegria, né, Paula, poder proclamar isso e confiar cada vez mais que Ele tudo pode, que Ele
Tudo faz. Ele providencia mesmo. Aliás, padre, fiquei sabendo que até em outras reprises, além da quinta-feira, em alguns horários, a equipe contou. Um espaçozinho, Deu coloca nós lá. Espaçozinho entre o Deus Proverá. Então, um abraço para você, que sempre fica ligado na programação da Canção Nova. Hoje, a nossa equipe preparou com muito carinho. Um abraço para cada um aqui, que faz acontecer o nosso Deus Proverá. Esse programa que vai levando o nosso coração aquilo que é a essência da Canção Nova. Nós gostamos de dizer que são os bastidores, né? Hoje eu tenho uma alegria imensa, padre, de trazer o testemunho de uma pessoa que eu trabalhei, eu conheci ele, vou mostrar para vocês. E quando eu cheguei na Canção Nova, ele já trabalhava há muitos anos aqui, junto com algumas pessoas da família que até trabalham ainda hoje com a gente. Uma pessoa muito especial na nossa história e daqui a pouquinho a gente vai contar. E quanta gente linda passa por aqui, né, padre? E deixa marcas, assim como os sócios da Canção Nova em casa. Ninguém passa aqui por acaso, né? Eu sempre falo para os colaboradores, estando ali hoje na administração, também no santuário, eu digo assim, ninguém cai na Canção Nova de paraquedas. É pensado por Deus, é sonhado por Deus. Como você, que faz parte desta companhia de pesca. Cada um na sua missão, cada um em seu lugar, mas fazendo todos a missão acontecer. E aí a graça de tocar em tantas vidas transformadas, restauradas pela força dessa evangelização. Por isso que nós falamos que aqui no Deus Proverá nós queremos estar colocando para você os bastidores do milagre. Milagre que acontece na vida de cada um de nós, o milagre que tem acontecido na sua vida, na vida de tantas pessoas. Nós vamos conhecer então o senhor Antônio Guedes, o Toninho, né? Vamos conhecer de pertinho, ele que faz parte da história da TV Canção Nova, nós que estamos comemorando 30 anos dessa TV. Vamos conferir. Comecei a trabalhar como voluntário aqui na Canção Nova, no Clube do Ouvinte. Isso aí foi lá em 85, 84, não me recordo bem a data. Recebi um convite para trabalhar nos transmissores da Canção Nova. Trabalhei lá uns 3, 4 anos, até onde surgiu a oportunidade, que um dia que o Eto fez o convite para mim vir para a TV. Para mim foi uma coisa assim, uma mudança assim, totalmente. Trabalhar nos transmissores, vim trabalhar na TV. Aí a função minha na TV na época foi como operador de VT, VHS, né? Eu sou a primeira turma da TV, a primeira turma. Eu posso ter o privilégio de falar que eu sou o primeiro, fui o primeiro a soltar a primeira programação da TV no ar, que veio a ser inaugurado com uma missa de inauguração, né, de abertura. Então isso aí é um privilégio que eu tive na época e isso aí eu guardo e carrego até hoje. Então foi uma coisa que marcou na minha história, marcou na minha vida. Até então, no dia, a gente está tudo preparado para entrar no ar, né? Até então que a gente tinha que aguardar tipo uma ordem dos órgãos do serviço de telecomunicações para a gente poder jogar a programação, a missa no ar, né? Até então, a gente não podia entrar no ar e parece que estava tendo uma dificuldade, um problema na hora. E, de repente, o Padre Jânio recebe um telefonema, faltando uns 10 minutinhos pela hora marcada para ser o início da missa. O Padre Jânio recebe um telefonema dizendo que podia entrar no ar, que tinha essa autorização para entrar no ar. Aí foi uma maior festa, maior alegria para todo mundo. Aí foi onde, para mim, Toninho, já o friozinho na barriga, né? Jogar a primeira missa no ar. De onde era a sala de transmissão, a gente controlava tudo aqui na chácara. A missa foi realizada num palanque aqui no meio da chácara de Santa Cruz, né? Cheio de árvores na época, chão, né? E foi uma maior correria. Mas depois que apertei o botãozinho, primeiro a missa foi no ar, isso aí foi uma emoção, não só para mim, mas acredito sim para todo mundo que estava envolvido na equipe na época. Que na Canção Nova a gente aprende trabalhando.
A gente aprende trabalhando, que não existia um profissional, não existia eu sou profissional nisso, eu sou profissional naquilo. A gente aprendia trabalhando. Ao mesmo tempo que eu trabalhava na parte de transmissão, para mim eu estava sendo evangelizado também. Eu estava sendo evangelizado e, através do meu serviço, eu acredito que muitas pessoas estavam sendo evangelizadas também naquela hora. Então, tem muitas das coisas que 30 anos se passaram, eu cresci junto, não só assim, como parte profissionalmente, mas na parte de espiritualmente. Houve um acidente comigo, assim, que eu perdi a vista, né, a visão, então eu fui obrigado a afastar. Para mim, foi uma mudança estrondosa que me machucou bastante na época, mas depois, com o tempo, a gente vai se levantando, né? Mas eu lá na minha casa, eu não tive assim, muita dificuldade, porque eu acompanhava assim, pela televisão, né? Então foi onde que me ajudou também, dar força até para me levantar, sabe? Para mim foi muito bom isso. Então, através da TV Canção Nova, a TV com certeza, é claro, ela evangeliza muitas pessoas, minha família, muitos amigos meus. Isso aí, sem dúvida, a gente não tem como negar que a Canção Nova é uma obra de evangelização. E muitas pessoas têm crescido, têm se convertido até mesmo através da TV Canção Nova, através da programação da TV Canção Nova. Que alegria poder ouvir o Toninho. O Toninho, para nós aqui na Canção Nova, na TV Canção Nova, faz parte da nossa história. Gente, vocês imaginam? Ele apertou o botão e colocou a TV Canção Nova no ar. Somente. Um beijo pro Toninho, para a família dele toda. Não, olha, a gente é encantado com você. Grande guerreiro, né, Paulo? Um guerreiro. Ele sofreu um acidente. Né? Sofreu um acidente depois. Perdeu a visão. Né? Perdeu a visão, mas está aí, ó, firme, forte. Ele falou algo no final muito interessante, que ele precisou, não vendo mais, não tendo mais, ele precisou colocar tudo em prática, aquilo que ele estava fazendo muitas vezes, né? De apertar o botão, de colocar a TV no ar, ele estava sendo agora beneficiado. Mesmo não vendo, ele imaginava, mas ouvia e escuta, né? É uma graça de Deus. Eu me recordo bem do Toninho trabalhando numa sala onde nós colocávamos o controle mestre, né? Que a gente chama agora de master, né? Mas a gente chamava de controle mestre. E tinha ali, padre, era interessante, o Davi, departamento de audiovisuais, era tudo muito perto, tudo muito junto, no mesmo prédio. E tinha, assim, vários VHS, o senhor lembra? Sim. Agora tem o DVD, né? Mas antigamente era o VHS. E era, assim, uma fileira, assim, de vários VHS, uma parede. Para colocar os programas. Para colocar as fitas dos acampamentos. Enquanto o Padre Jonas pregava nos encontros, os pregadores, Toninho gravava também e duplicava, é assim que a gente falava. Enquanto tinha uma sala de duplicar cassete, tinha a sala de duplicar vídeo em VHS, e o Toninho também trabalhava. Então, assim, a gente vai relembrando a história desses 30 anos de televisão, e a gente vai vendo quanta gente linda passou por aqui e deu a sua vida, e continua aí na sua casa, mas é feliz porque a TV Canção Nova continua no ar. Padre Jonas ousado. Homem de Deus, sempre visionário, né? Com um olhar que olhava mesmo além, que olha além. E o Toninho falou algo interessante. Não somos profissionais. Fomos aprendendo na vida. Esse é o Padre Jonas Habib, que ensina para cada um de nós, ao andar das situações do dia a dia, é que nós vamos aprendendo. A nossa vida é uma caminhada. Na Sagrada Escritura, muitas vezes, nós recordamos essa passagem. E no caminho, Jesus foi curando. E no caminho, a graça foi acontecendo. A nossa vida é essa caminhada. Por isso que nós não podemos parar, né, Padre? E o Padre Jonas canta, somos peregrinos no amor. Vou semear. Vou semear. Agora eu já lembrei da música. A esperança desse mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Essa é a Canção Nova. Padre Jonas, como um bom salesiano, muito. Confiou e confia muito nos jovens, né? Bota fé na gente, né? E a gente foi aprendendo, cada um foi se especializando e foi fazendo a TV Canção Nova acontecer. Isso não quer dizer que nós nunca nos profissionalizamos, jamais. À medida que as coisas foram acontecendo, o nosso lado profissional precisou também sendo trabalhado e precisa.
mas nós somos profissionais de Deus. É o que o padre fala para nós. Sim, mas é por isso que a gente é muito grata à Canção Nova, pela nossa história, né? Esses 30 anos. E quem já passou por isso aqui, padre, quem está em casa, que é sócio há mais de 30 anos dessa obra, tem gente que é. Sim, com Tem gente certeza. que chegou a 25, como eu, tem gente que chegou a 20, a 10, a 15, e foi vendo essa obra crescer. Ela continua da mesma forma, mesma intenção, a mesma missão de evangelizar continua desde os inícios até agora. O mesmo fervor, o mesmo entusiasmo. E por que nós estamos falando de 30 anos de TV Canção Nova? Porque isso é projeto da Minha Almas. Isso é a salvação de tantas pessoas que pelo mundo afora não podem ir em uma igreja, não tem uma santa missa, não podem participar de um acampamento de oração. É através dessa TV que você ajuda a manter. Porque quem mantém essa obra é você, sócio evangelizador, que traz os mesmos méritos na evangelização. Não é assim que o Padre Jonas nos ensina? Sim. Nós estamos aqui, nós somos um período integral, dando a vida, somos consagrados na comunidade de vida, né? Estamos aqui período integral. Você que está aí, conosco, faz parte desta companhia de pesca. Por isso que tem uma rede, essa rede, né? aqui no cenário. Esse pescar, né? Então, essa evangelização é graças à sua contribuição, à sua ajuda. Por isso, hoje mesmo, não deixa, neste mês de fevereiro, os 100% para trás. Nós precisamos chegar aos 100% e acreditar que para Deus é possível. Rumo aos 100%. Rumo aos 100%, a gente acredita até o último instante aqui. A gente costuma dizer que fica assim na beirinha da escada, a equipe já com as bexigas, esperando o 100%, né? Todo mês. Essa é a nossa expectativa, porque nós trabalhamos nessa obra para que ela se mantenha no ar. Há tantos anos a gente vai vendo esse milagre de Deus. A companhia de pesca é porque cada um tem o seu papel aqui, que o padre foi falando, né? E o padre Jonas chama isso, né? Uns vão lançar a rede, outros vão cuidar do peixe, outros vão dirigir o barco. Cada um faz parte... Até chegar ao prato do consumidor final, é toda uma logística e é toda uma operação de homens e mulheres que, por trás dos bastidores, estão ajudando para o milagre acontecer. Claro, Deus, Ele faz um estralar de dedos, mas quis Deus se utilizar de homens. Que privilégio para nós. Quis Deus. É o primeiro milagre de Jesus que nós pegarmos, fala disso. Porque o primeiro milagre foi o quê? Transformar água em vinho. 6 talhas vazias, Jesus mandou encher as talhas. E depois a transformação do vinho aconteceu. Jesus é o Filho de Deus, podia ter estralado os dedos. Não precisava pegar aquele negócio pesado, ele né? fez o milagre pela contribuição. É o milagre da contribuição, o qual você está fazendo parte nesses 30 anos de TV Canção Nova, nesses 41 anos de comunidade Canção Nova. É, a talha pesada, né? Estava vazia de água e Jesus pediu para encher, então quantas pessoas quis foram contar ali? com os homens, né? Assim é com a Canção Nova, né, padre? Esse mês de fevereiro, o senhor está falando, mês curtinho. Curtíssimo. E a gente precisa, assim, da ação de todo mundo. Uma das pontas dessa companhia de pesca são os nossos evangelizadores porta a porta, né? Que distribuem os nossos materiais. Então, obrigada a você que não para, que distribui os materiais da Canção Nova. 27% daquilo que você vende, dos materiais da Canção Nova, fica para você. Então, obrigado. É força-tarefa. Quem é sócio, padre, recebeu na sua casa